Você ia rir, eu sabia. Não. Você que tá levando o espírito Eu da tinha quinta série. certeza, eu Sabe tinha o que que certeza. É isso aí é a convivência, viu? Eu não posso ouvir uma quinta série que eu já me abraço e esbaldo nela. Qual que é o último placar que você falou aí que eu não ouvi? Desculpa. Ah, lá. 7h36, ó. Tem aquele Aqui é Brasil. Tem aí, Misha? Solta a voz, vai. Vocês sabem, vocês que ouvem a Rádio Bandeirantes, eu não sou um cara pacheco, eu não sou um cara que tem adoração pela nossa seleção, porque eu já falei N vezes e volto a dizer, não existe pra mim mais seleção brasileira, agora é seleção da CBF, de péssimos presidentes que passaram por lá, e aí eu posso fazer uma lista eterna aqui. Marim, Caboclo, Del Nero, eu não esqueço, viu, CBF? Coronel Nunes, que nos envergonhou na Copa de 2018, entre tantos outros que passaram, Marco Paulo Del Nero, e agora o nosso querido Edinaldo Rodrigues, né? Que vem com um discurso, formidável no discurso, né? Temos que reaproximar o povo da seleção brasileira. Vocês cobraram R$400 o ingresso mais barato no Couto Pereira para aquela pelada Brasil 1, Equador 0. Uma vergonha. E vocês são tão levianos que vocês não divulgaram a renda do jogo para vocês não tomarem cornetada. Vocês estão de sacanagem aí na CBF. Sacanagem. Vocês não conseguem fazer um calendário, adaptar nada. Ai, Capela, mas vamos falar sobre o jogo. Cara, não dá para desvincular uma coisa da outra. Aqui está um cara que quer voltar a chorar pro bem e pro mal para a seleção brasileira, que hoje é a seleção da CBF. Enquanto a seleção for seleção da CBF, não cai mais uma lágrima da minha parte, nem pro bem nem pro mal. Então, ou a gente começa a fazer uma limpa, analisar, criticar, debater, orientar, sugerir para que a CBF possa entender a representatividade que eles deveriam ter com esses atletas no comando da seleção brasileira, ou a coisa não vai para frente. Vamos ver se vai para frente, pelo menos dentro de campo, uma vez que Dorival Júnior garantiu. Você vai ouvir já aqui na Rádio Bandeirantes. Dorival Júnior garante que a seleção brasileira estará na final da próxima Copa do Mundo. Capela, ele falou isso mesmo, já você vai ouvir. Por falar em Zazá, alô Pedro Ramiro, um abraço pra você, boa noite, vai Brasil, Ramiro! Vambora, Capela, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado na Rádio Bandeirantes. Zazá, né? Pois é, o Dorival Júnior. Eu adoro o Zazá, aí ó, eu gosto disso. Hein? Mais uma vez lá no talo, Misha, vai, o Aqui é Brasil, vai. Lá no talo. Isso, vamos lá, Ramiro, aqui é Brasil! Para falar dessa seleção brasileira, comandada pelo técnico Dorival Júnior, que deve promover mudanças. 8ª rodada das eliminatórias para a Copa de 2026. O Brasil nunca ficou de fora de uma edição de Copa do Mundo. A seleção que, inclusive, entra em campo para voltar a vencer 2 partidas em uma data FIFA depois de um ano. O Brasil vinha de uma sequência bastante negativa, principalmente sob o comando do técnico Fernando Diniz, que hoje está treinando aí faculdade, não sei se você viu, né, Guri? Eu vi, o filho dele lá, o filho dele. Ah, legal, né? Os caras criticam até isso na rede social. Como nós tínhamos o Twitter, que falta faz o Twitter, hein, pai? Faz falta. Que o Threads, eu até agora não entendi como é que funciona esse rolê. Volta ICQ, vamos lá. E aí o detalhe é que o Brasil deve promover mudanças através do Dorival Júnior para a partida de hoje. É o 4º colocado, é verdade, na fase dessa disputa das eliminatórias, e o técnico Dorival Júnior deve colocar Endrick entre os titulares. Alisson no gol, no sistema de defesa Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, além de um meio de campo de André. O Preto elogiou bastante o André na última partida, o André que vinha até depois disso em entrevista, que vinha numa sequência complicada porque ele havia fechado contrato com o Wolverhampton, viajou na semana seguinte, enfrentou dificuldades na questão técnica, assim, na verdade física, então o André volta a ser titular novamente. Lucas Paquetá e Bruno Guimarães e Lucas Paquetá fechando o meio de campo. Rodrigo, que marcou na última partida, é o artilheiro do Brasil nessas eliminatórias, deve ser o ponta direito. E agora na ponta esquerda também o Vini Júnior, e Endrick deve assumir a titularidade no lugar de Luiz Henrique. Capela. Estevão, alguma expectativa que possa pelo menos figurar entre os titulares, ou essa provável escalação é que deve se concretizar com Endrick, o Rodrigo e o nosso querido Vini Júnior, hein, Ramiro? Deve ser essa escalação mesmo, Estevão, que inclusive foi ovacionado e pedido
na última partida lá no Couto Pereira. A Rádio Bandeirantes esteve por lá e o Estevão teve o nome gritado. E o próprio Dorival Júnior elogiou e mais uma vez pediu uma certa cautela com os jovens e tudo mais. Fato é que a seleção brasileira deve colocar o Estevão, 17 anos, se tornou o quarto atleta mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira no banco, quinto aliás, no banco de reservas, o Estevão, jogador do Palmeiras. Você que é um rapaz do mundo, graças a Deus é o seu trabalho, você viajou bastante já esteve na Europa, mas trabalhando, como foi a primeira vez estar presente num CT padrão europeu lá em Curitiba, hein? Qual? Do Atlético Paranaense. Não, mas você falou de CT de primeiro mundo? É. Como é que foi? Pisar pela primeira vez e falar, cara, é aqui. Eu nunca estive num lugar desse. Mas brincadeiras à parte. Até os pássaros são diferentes. É um CT legal. Eles miam, né? O pássaro mia lá. É um CT legal, né? O boi não faz mu, ele faz mu no CT do Atlético. Mas realmente, o CT do Caju é legal. O CT do Caju é legal. Tem uma estrutura bastante interessante, boa e bastante propensa para o Atlético continuar perdendo nas Copas. Por sinal, nessa quarta-feira, meio de semana, gente, Corinthians em campo, Atlético em campo, Vasco em campo, Juventude, Flamengo, Bahia, São Paulo, Galo, jogos fundamentais, porque desses últimos jogos aí nós teremos os classificados para a fase semifinal da Copa do Brasil, o torneio que mais paga nesse país. Então daqui a pouquinho um giro para atualizar muito bem informado o torcedor Bandeirantes sobre o seu clube de coração. Teremos jogos fundamentais, além das partidas de eliminatórias sul-americanas, das eliminatórias aqui. Nós teremos a Copa do Brasil nesse meio de semana como uma grande atração no microfone da Rádio Bandeirantes. E só para trazer mais uma informação importante, ontem no Esporte em Debate, na Pizzaria 1900, eu, Capriotti Pretz e o próprio Pedro Ramiro, nós apurávamos justamente sobre isso. Que o Memphis Depay, o Corinthians tentava de alguma forma pegar uma brecha, entender como é que funcionaria aí para inscrever esse jogador na Copa do Brasil. Não foi possível porque o prazo se acabou. Mas para sul-americano e brasileiro, aí tá tudo ok. É por aí, Ramiro, como é que tá isso aí? Exatamente, Capela. Sobre o Memphis Depay, o Corinthians não conseguiu entregar a prazo aí essa possibilidade de inscrevê-lo na Copa do Brasil, caso o Corinthians avance para a próxima fase. Isso precisa ser dito, né? Ele não poderia de qualquer maneira jogar nessa atual fase da Copa do Brasil. Só na outra fase, se o Corinthians avançar de fase para uma possível semifinal da Copa do Brasil. Portanto, Memphis Depay segue como sendo o reforço, chegará às 4 horas da manhã. E diferente de muita gente, né? O Memphis Depay esbanja aí uma certa paciência, diferente do apresentador desse programa. Não, eu tô sem muita paciência porque é o seguinte, eu, graças a Deus, faço amigos aonde eu vou. E eu, às vezes, acredito que eu tenho aqui um carinho, uma amizade, até um sentimento de amor mais próximo a algumas pessoas. Só que esse sentimento não é recíproco. Porque hoje eu perguntei, 4 da tarde, tem carona? Você tá carente. E aí eu ouvi, já estou na Band. Mas calma, o programa começa às 7h30. Boa noite, mestre Alexandre Pretz, seu comentarista Bandeirantes. Obrigado pela carona, hein, Xandão? Não, o bom é que tu fez a associação. Quando tu não recebe carinho de volta, que é com o meu caso. É exatamente isso. Mas você vestiu a carapuça? Tu acertou em cheio. Exatamente isso. Nós não somos amigos, Pretz? Não. Mas eu te considero muito. Mas eu não. Para as pessoas se considerarem, tem que haver uma reciprocidade que não há de minha parte. Você me convidaria para jantar na sua casa? Mas nenhuma chance. Pra jogar videogame? Nenhuma chance. Pra dormir, então muito menos, né? Nenhuma chance. Então tá bom, Pretz. Meus filhos querem conhecer o Ramiro. Mas tu não. Só pra deixar claro, querem conhecer o Michel Lopes, são fãs do Michel Lopes, que é meu grande amigo aqui também. Ele e o Beto Rebeck. E a Nina, mais ou menos. Né? O Alê também não foi muito citado, né? Gosto mais do seu Maurício. Agora, viu? Dito isso, acho que teremos um jogo interessante hoje entre Paraguai e Brasil. E pode anotar aí, viu? O Isidro Pita vai fazer gol. Ponto final. Opa, quer dizer que o atacante do Cuiabá, que foi titular na rodada passada contra o Uruguai, vai fazer gol no Brasil. Aliás, o Paraguai só fez um gol em 7 jogos. Incrível. 1 em 7. Mas melhorou, hein, do último jogo pra cá. Melhorou do que não tinha quase nada, né? Exato, né? Vai fazer e o quê? a Bolívia, hein? Cara, a Bolívia emendou seu segundo jogo. Tá indo a 9 pontos, 1 ponto atrás do Brasil. Tá entrando na zona de classificação aí pra próxima Copa do Mundo. Claro que tem muito chão pela frente. São 18 rodadas, né, Pretzel? São 18 rodadas. O Ener Valencia calou a boca de todo mundo hoje. Fez gol. É verdade. Mais que obrigação. Não fez mais que obrigação, porque eu não via jogando absolutamente nada. Agora, Pretzel, falando bem sério,
Paraguai e Brasil, Defensores del Chaco. Sem dúvida alguma, sem querer opinar na sua voz, mas o Brasil é favorito, o Brasil joga mais bola, mas o Brasil não vem desempenhando bem. O que esperar desse jogo? É que tá o detalhe, o Brasil quando ia jogar contra o Paraguai sempre era difícil, mas sempre era favorito. Sempre favorito. Eu não me lembro a última vez que o Paraguai ganhou do Brasil. Em determinados anos, os jogos mais difíceis contra o Paraguai foram aqui no Brasil e não lá. Lá foram mais fáceis do que aqui. Eu me lembro, fiz jogo lá no Defensores, onde o Brasil ganhou sem muita força e empatou aqui, empatou no Maracanã, sofreu para ganhar em Porto Alegre. Não é muito fácil jogar com o Paraguai não, mas só que esse Paraguai, o Gustavo Gomes, por exemplo, está suspenso. É um cara que poderia marcar o Endrick, conhece muito bem o Endrick e o Estevão. Então ele está fora, vai voltar o Balbuena, que não está jogando nada. Na Copa América ele foi muito mal também. Aí no meio de campo tu tem o Bobadilla e o Villaçante. Tem o Júnior Alonso atrás, jogadores que a gente conhece. Gatito Fernandes no gol. A frente é que é boa. Almiron, o Pita, que ninguém dá nada aí, eu gosto. Centroavante típico paraguaio. E o Enciso na frente. Então o ataque não é ruim, não. E por que o Paraguai não está desempenhando legal nas eliminatórias, hein? O que explica? A geração não é muito boa, né? A última geração boa foi a de 2010. Aí fez fiasco na eliminatória para o Brasil. Fez fiasco para a Rússia. E fez fiasco para o Catar. Então a tentativa de voltar agora a mais uma Copa do Mundo depois de 3 ausências. A geração não é boa. Perfeito. Agora é o seguinte, 7h47, daqui a pouquinho a gente vai colocar a participação do povo aqui através do nosso chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e no nosso WhatsApp também, Nina. Se você tiver condições aí, a galera vai mandar áudio, a gente vai colocando aí aos pouquinhos. Eu acho que vai ser difícil colocar muita gente nesse começo, por isso que eu falei, vai ter open bar de ouvinte do apito final para você participar. Até porque a gente vai ter que girar time, informações, Copa do Brasil, escalações, opiniões, tem muita coisa para fazer. Então a gente, na medida do possível, vai colocar só a mensagem. Por quê? Porque na última entrevista coletiva, Dorival Júnior falou sobre... Cara, eu não vou nem usar o termo obrigação, mas ele falou que garante que a seleção brasileira estará na próxima final da Copa do Mundo. Estará na final da próxima Copa do Mundo. Vale lembrar aqui mais uma vez, 48 seleções, 3 países. Nós teremos aí Estados Unidos, México e Canadá. E eu acho que ele colocou uma pressão exacerbada em cima dele no início de trabalho na seleção brasileira. Então, com a palavra, Dorival Júnior. Às vezes nós geramos uma expectativa excessiva e nós mesmos, daqui a pouco, questão de meses, nos decepcionamos com determinadas situações. Eu acho que é esse equilíbrio que nós devemos encontrar. E nós temos que ter um pouco mais de paciência. Isso daí que o Danilo falou é um fato. Nós estamos passando por um momento de uma reformulação que todo mundo pediu. Todos os torcedores que me encontravam na rua, de um modo geral, as perguntas iniciais quando da nossa chegada à seleção, o Rodrigo Caetano da mesma forma. Olha, a gente precisa de uma reformulação e rejuvenescer um pouco o time. Isso se faz com equilíbrio, com calma. Um momento como esse, em que nós estamos buscando novos caminhos, não passam por resultados imediatos. Pode até vir a acontecer, abortos acontecem, mas não é a realidade. Não adianta nós criarmos uma ilusão ao torcedor. Olha, nós sairemos dando espetáculos e resultados. É mentira. Isso daí vai acontecer, eu garanto a vocês, mas demanda tempo. Eu não tenho dúvidas disso. Podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Então vem cá, deixa eu só entender. Para mim é uma tremenda, gigantesca contradição por parte do Dorival. Porque nessa mesma resposta ele fala sobre tempo, ele perde paciência, ele fala que é o início de trabalho, que está a reformulação, que tem novos jogadores. E na mesma resposta ele fala, podem me cobrar. Nós seremos finalistas da próxima Copa do Mundo. Ele não se perdeu não, Pretzel? Claro que se perdeu. E outra, ele não tem nem a garantia que ele vai ser o técnico na Copa. Bem lembrado. A gente está 2 anos antes. Será que é ele que vai ser o técnico da Copa? Eu não tenho essa certeza. Eu não cravo nada também. O futebol que o Brasil está jogando aí, é que o verbo hoje, eu falei sobre isso no sábado, na sexta e repito, é vencer ou vencer. Não interessa como. Então é isso. Se é isso, a gente não precisa fazer muita análise tática e nem técnica. O negócio é ganhar o jogo. O Brasil precisa jogar melhor do que está mostrando? Claro que sim. Agora, o Brasil precisa ser primeiro nas eliminatórias? Não. A Argentina perdeu para a Colômbia hoje. A Colômbia que tem um belo time de futebol, boa geração. Ganhou da Argentina hoje, então, certo? Muita calma. Tem que estar na Copa do Mundo. Agora, quando chegar na Copa, 60 dias antes, aí sim. Aí o bicho tem que pegar ali. É ali que tem que pegar. O time se focar
se preparar, os jogadores estarem focados. Os jogadores tá tudo muito fácil para o jogador, principalmente o que joga na Europa e na seleção. O próprio dirigente brasileiro, ele é muito mima demais o jogador europeu, demais. Então, eu quero ver o comando da seleção. Será que teve cobrança do Rodrigo Caetano com o jogador? O Vinícius Júnior que não joga nada na seleção. Não pode cobrar, que ele pode ser o melhor do mundo. O Ronaldo foi cobrado, o Rivaldo foi cobrado, o Romário foi cobrado, certo? O Zico foi muito cobrado, porque errou pênalti, Sócrates também. E hoje a gente não pode, de repente, cobrar desses jogadores. Então, acho que o Brasil pode jogar mais. Agora, que o Brasil não encanta mais, isso eu acho que é uma verdade. Sem dúvida. Aí tá, mas quem é que encanta no mundo hoje? Encantar hoje é um verbo muito, muito forte. Mas quem me agrada hoje? A Espanha, no modo que ela joga, e a França em determinados momentos, né? A Argentina é um time muito físico, muito intenso, mas pegou um time que sabe jogar contra ela. Corre tanto quanto ela, né? Sabe jogar contra ela, que é a Colômbia. Eu assisti ao primeiro tempo, eu não vi o segundo tempo. A Colômbia sabe jogar contra a Argentina. O primeiro tempo eu assisti e realmente achei que foi uma pelada gigantesca. O Mosquera, pra mim, foi o melhor da primeira etapa, jogou demais atrás, desarmes incríveis e fez, inclusive, o primeiro gol da Colômbia, né? E a Colômbia venceu, como falou a Nina, 2-1 a seleção da Argentina, mas também a Argentina... Fala a verdade, que já está praticamente classificada para a próxima Copa do Mundo, né? Esquece, já era. Bom, o sétimo não vai fazer 18 pontos. Não, o sétimo pau. Por isso que eu falo que está praticamente garantido. E para variar, James Rodrigues jogou bem, deu assistência para o primeiro gol e fez o segundo gol cobrando a penalidade. Então, Colômbia 2, Argentina 1, números finais das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026, na sua 8ª rodada. Agora, eu queria chamar a atenção para uma situação que é a seguinte. Danilo foi para a entrevista coletiva também. E acreditem se quiser, de forma mais amena, mas ainda assim, cobrou a CBF. Fala aí, Danilo. Eu tenho uma posição bem clara em relação a isso, que eu separo por duas colunas, digamos assim. A primeira é aquilo que é a qualidade dos jogadores, né? Do material assim, humano enquanto a jogadores. Isso continua sendo das melhores do mundo. Só que existe uma coisa que evoluiu muito em todos os países, né, no mundo inteiro, que é a organização, o planejamento, né, enxergar sempre mais adiante daquilo que se está vivendo no momento. E eu estou seguro de que nisso a gente deixou a desejar há algum tempo nos outros 2 ciclos. Mesmo tendo isso muito bem feito, a gente não conseguiu vencer. Teve muita instabilidade, muitos nomes, treinadores, estratégias, planos, jogadores. Demorou a pensar um caminho que ia ser uma total renovação, não ia ser, ia se manter uma equipe, não ia. Então, assim, perdeu-se tempo em relação a isso e faz com que a gente esteja certamente um passo atrás daquilo que são as principais potências hoje em campo, eu diria, mas tudo isso porque o nosso conjunto ainda não está bem feito, digo conjunto, matéria-prima, organização e planejamento. Bom, ele falou sobre organização, planejamento, certamente é um recado para a CBF, né? Ele deu o recado da forma dele, né? Para deixar bem claro, porque é surpreendente um jogador se posicionar contra a entidade que dá a possibilidade para que ele vista a camisa da seleção brasileira. Mas querendo ou não, ele falou algo que a gente bate muito aqui, né, Pretzel? Porém, se a gente for analisar principalmente o último ciclo de Copa do Mundo, que você acompanhou de perto, a seleção brasileira lá no Catar, teve organização, teve planejamento, teve um grande staff acompanhando jogadores no mundo inteiro. Você teve uma comissão técnica gigantesca, você teve o trabalho do Tite, que ele ganhou uma sequência incrível, mesmo muita gente torcendo o nariz, inclusive eu. Ele deu chance para vários outros atletas, então assim, tempo, paciência para se organizar, o Brasil teve. Mas não necessariamente isso aí é uma garantia de vitória numa Copa do Mundo, hein, Pretzel? Não, sem dúvida, teve tudo, viu? Teve 30 caras, tinha um jogador na Sibéria, vai lá ver como é que ele tá, um na Austrália, aí vão lá 2 componentes para observar o jogador, relatórios 1000, tablets, scouts, dados, tudo. O time não desempenhou. Não desempenhou ao custo que foi a preparação do ciclo inteiro. O Brasil muito fraco, na minha opinião, na Copa. Só jogou bem uma partida contra a Coreia do Sul e um pouquinho contra a Croácia, talvez na prorrogação e na metade do segundo tempo. O Dorival, ele veio para essa entrevista, eu acho, viu, para passar uma imagem de que ele tá menos tenso do que o normal. Porque depois do jogo contra o Equador ele estava com a voz trêmula, estava até com certo receio para dar entrevista, eu achei ele muito conservador no jogo,
Então acho que dessa vez ele veio e aí eu acho que se perdeu um pouquinho ao bater na tecla que o Brasil estará na decisão da Copa de 26. Até porque, repito, nem ele está garantido. Mas, vamos lá. O Brasil já chegou em Copas do Mundo. O Brasil chegou em 2002 mal. Não bagunçado, mas chegou sob enorme desconfiança. Quase não classificou, né? Enorme desconfiança e foi campeão. Chegou em 94 sobre enorme desconfiança, uma seleção que muita gente nem gostava da maneira como jogava, foi campeão. Que não jogava bem, é bem verdade, mas tinham ótimos jogadores. Em 2006 ele chegou como favoritaça e foi um fiasco. Chegou nas quartas de final, mas só jogou bem um jogo, de fato, contra a Gana. Então assim, contra o Japão quando ele mexe no time o Parreira, e contra a Gana 3-0, quer dizer, nem foi tão avassalador assim, porque a Gana perdeu um monte de gol. Então, o 2006 era favoritaço e não adiantou. Então, em 2014 tinha a pachecada, né? Vamos jogar em casa, a Dona Lúcia, não sei o que, Marim, Filipão, Parreira tomou 7. E o time não jogou nada, a Copa inteira. Nada. Então, assim, ó, tem vezes que tu chega muito bem favorito e dá vexame. E tem vezes que tu chega na bagunça, na pressão e resolve em 30 dias. É, que a diferença daquelas seleções que você citou, Pretzel, por exemplo, 94, era um futebol tanto quanto pragmático, mas vem cá. Mas tinha um monte de jogador. É o que eu ia falar aqui, você tinha Tafarel, Jorginho, Márcio Santos, pode pegar Ricardo Rocha, Aldair, Leonardo, caras de muita personalidade. Mauro Silva, Dunga, Zinho, Mazinho, Raí, Bebeto, Romário. Você vai pegando esses caras aqui, todos esses que eu citei seriam titulares da seleção de hoje, velho. Concorda comigo? Claro, o Paulo Sérgio, que estava no banco, seria perfeito. O Paulo seria Sérgio seria titular dessa seleção. Seria titular, sem Viola, dúvida. até o Viola seria. Viola. Viola seria no lugar de quem? Seria no lugar do Pedro, por exemplo. O Viola seria titular. Sem dúvida. Então, você pega 2002 e até apelação, né? Edilson Capetinha seria titular brincando aí hoje, por exemplo. Brincadeira. Então é o seguinte, ó, quem é que tem no Brasil hoje que tá pra dizer que tem personalidade? O Danilo, goleiro. Quem? Danilo, goleiro? Perdão, lateral direito, lateral. Danilo. O Alisson, mais ou menos, e parece ser um cara meio frio, mas é um cara experiente. Quem mais? Não vejo o Marquinhos. Não vejo mais ninguém, cara. É desde a saída do Thiago Silva da seleção. O André, com a Brasil, juventude dele, tem mais temperamento que muitos experientes ali. Sim, tem razão. Então, assim, ó, não vejo muita gente, liderança também. Ainda é uma Neymar dependência, Pretzel? Mas o Neymar é um crianção de vez em quando, né? Então não dá pra ele ser o líder, né? O absoluto. Mas tentaram já, o que deram na faixa de capitão pra ele, em todos os clubes por onde ele passou, e seleção Neymar não não joga pelos próximos 2 meses. Como é que ele vai voltar? É. A eliminatória esse ano ele não vai disputar. Um ano sem jogar, Só volta ano que vem. Então, assim, é uma situação também que não dá pra esperar muito. Será que o Neymar pode ser o que o Ronaldo foi em 2002, cheio de desconfiança e consegue realmente voltar e jogar? Então é isso, né? Falta temperamento e falta liderança para a seleção. Para mim, só o Danilo e o goleiro Alisson. Eu concordo contigo, Pretzel. Ó, mandar um forte abraço aqui pro Bruninho, Maria Inês Taveira, Valdete, Valéria, José Melo, Bruna Gubiani, o nosso querido Mariceu Oliveira. Tem gente falando aqui, Pretzel, é curioso, né? O pessoal realmente não tem muito apreço mais à seleção brasileira, né? A gente tem que tentar recuperar isso aí, mas quando eu falo a gente, não é a gente aqui, a pachecada. São os caras que comandam a CBF hoje, velho. Pô, deixa eu falar aqui, eu não quero ser repetitivo. Eles só querem dinheiro, cara. Vocês são uma vergonha. Tomaram a seleção pra eles. O Edinaldo Rodrigues, que eu falo aqui, não tem nenhum problema, que me colocou no pau, tá processando. Pode processar à vontade, Edinaldo. Enquanto eu tiver a possibilidade de falar no microfone, eu vou falar. Tem um bom advogado pra ti, viu? Alexandre Moraes. Bom, derrubar a rede social ele já fez, né? Eu acho Podia que não derrubar tem nem outras sessão, coisas, né? Pois é. Se ele for teu advogado, nem sei se acontece a audiência. Não, mas cara, porque a gente tá aqui pra falar, pelo menos não que a minha verdade seja absoluta, mas pra falar a verdade. Pô, eu queria muito que se o Edinaldo tivesse coragem, porque pra mim o Edinaldo Rodrigues, ele não tem coragem. Ele não tem coragem de sentar numa mesa de debate e ouvir uma pergunta que ele não... Ouvir uma pergunta que talvez ele não tenha resposta, uma opinião que ele não concorde. Mas a gente não tá aqui pra açoitar, pra xingar, pra bater, pra criticar. Não, a gente tá aqui pra fazer críticas construtivas em prol da evolução do nosso futebol, que parou no tempo. O nosso futebol parou no tempo. E aí, eu só queria fazer uma pergunta pro Edinaldo, que se ele tivesse coragem e até decência de aparecer publicamente, porque ele é uma figura pública, ele é presidente da Confederação Brasileira de Futebol, ele tem que se posicionar, ele tem que aparecer. Cadê esse senhor? Cadê esse sujeito? Ele tem que aparecer. É uma vergonha isso. Eu queria entender como que o senhor fala que chegou o momento de reaproximar o público, o torcedor brasileiro da seleção, e vocês cobrarem R$400 o ingresso mais barato. 400 pau o ingresso mais barato. Essa é a reaproximação que vocês querem? É dessa forma?
Ou vocês querem ficar cada vez mais próximos do dinheiro? Porque é o que me parece. É o que me parece. É uma vergonha. Mas enfim, a gente tá aqui para falar também da bola que vai rolar dentro de campo e daqui a pouquinho as escalações, hein? 8 da noite. Daqui a pouquinho as escalações para vocês. E eu quero antes, com a Nina Gagliotti, passar aqui a fase de Copa do Brasil, Nina. Afinal de contas, esse meio de semana nós teremos aqui jogos importantes. Memphis Depay não pode jogar a Copa do Brasil, mas ficará à disposição do Corinthians na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil em destaque. Daqui a pouquinho, antes tem aqui o Pedro Ramiro. Antes eu sugiro aos jogadores da seleção. Diga. Lá vai. Viu? Uma caixa de papelão. Certo? Pra quê? Com cenoura ralada, Tá. alface e ovo cru. Por quê? Não, porque é o que tu tá comendo. Tô assustado contigo. Cara, vem cá. Fala, querido. Eu nunca vou falar, nossa, que nojo pra uma comida, uma vez tem tanta gente que não tem o que comer, né? Que é uma Sim. vergonha também. Isso é um fato. Mas tá aí uma comida que eu jamais pediria, irmão. Qual? Alface, ainda mais essa alface preta, eu não curto muito. Nossa. Cenoura, aqueles tomatinhos pequenininhos. Paladar infantil. Eu tenho paladar infantil. Ah. Eu tenho. Esse paladar Uma aí criança. é de alguém que nasceu com 173 anos, com todo o respeito que me E merece, o né, ovo? Ramiro? E o ovo Não, cortado? o ovo, eu não vi Não. o ovo. Cadê o ovo? Mostra Ué. aí pra mim. O ovo é o seguinte. Quanta Ô, inveja Capela, em cima o que da minha que comida, você comeu hein? na Ah, sexta? Vai botar Conta pro fogo em Ramiro. cima da comida O que aqui. eu comi? O que eu comi sexta-feira? Você Não lembro. pediu ainda, ficou fazendo fusquinha, Fusquinha? pediu comida árabe. Ah, vamos pedir hoje, hein? Vamos pedir uma comidinha árabe hoje, velho. Gosta de um quibe cru, irmão? Não, o nome desse ovo aqui chama-se salmonella. É o nome desse ovo Ah, aqui. tá bom. Ô, deixa eu dar uma informação Fica à aqui. vontade. Ó, amanhã, 11h30 da manhã, o Corinthians vai apresentar Memphis Depay. Se prepare, João Paulo Capelanes. Se Ele prepare. fala espanhol, hein? Vai ser É no verdade. Dia do Ele fala jogo, espanhol. cara. que Na rápido. Neoquímica Arena. E na Neoquímica Arena. Pô, mas certinho. Ô, Às louco! 11h30 da Não, manhã. pera aí, o Mas jogo amanhã é às apresenta 9. antes, É, cara. amanhã às 9h30. Não, o jogo não é às 9 ou 9h30 amanhã? Às 9, É às 9 às amanhã. Apresenta Às 9. antes do jogo, cara. É. Às 7. Mas vem cá. Peraí. Apresenta às 7 antes do jogo. Aproveita o público lá, cara. Vai, Corinthians... hein? Apresenta no estádio vazio, cara. Apresenta às 7 com o Meu estádio já Deus. cheio. Cara... Mas é verdade ou Não, não? eu concordo com O você. estádio já cheio, apresenta, ele dá a volta olímpica, dá entrevista lá na Aliás, sala de coletiva. eu vou me corrigir. É quinta-feira, eu vi a data errada. É quinta-feira. Ramiro, Desculpa, vai pro eu juro inferno, por velho. tudo. Olha o negócio direito Eu juro aí, por tudo velho. que eu vi Tá a data vendo? errada aqui, ó. Cara, olha Eu vi a aqui, data vai, errada tá, aqui, toca aí eu o vi a programa, data vai, errada. velho, Não, vai. não, eu vi a data errada, gente. Não, mas desculpa, eu vi a data errada. Quinta-feira, acabei de ver aqui, achava que tava como amanhã. Os caras vão me matar aqui. Volta aí, Pretz, eu errei. Eu errei aqui. Eu errei quinta-feira. Desculpa, gente, eu errei, acontece, pô. Quinta-feira, às 11h30 da manhã, o Corinthians vai apresentar o Memphis Depay na Neoquímica Arena. Fala aí, Alexandre Pretz, ó. Alô, Thiago Maranhão. Desculpa aí, viu? Desculpa a gafe do nosso Imagina o repórter. Olavo Guerra ouvindo a Rádio Bandeirantes agora, Olavo Guerra, gritando o melhor no carro. aluno que eu tive. Ramiro, Desculpa seu aí, Olavo. burro, Ramiro, burro. Não, Desculpa aí, Olavo. errei, desculpa. O pior que é Peço desculpas também. é no comunicado oficial, hein, cara? Nessa fase, hein, quinta-feira, às 11h30, né? Eu A também, gente já metendo na boca nos caras. também com essa nutrição dele, hein? Pode me criticar, me critica. Aí aí. o torcedor vai antes, Acontece, pode falar, acontece, pode falar. tem problema, Quinta-feira, tem problema não, às 11h30. Quinta-feira, 11h30. Eu acertei que ele ia vir Aí mesmo, tá então tô bem. explicado. Agora, confiança da diretoria, né? E apresentar na quinta, classificado pra semifinal. Se bem que o Depay não vai ter tanta relação com a Copa do Brasil. Não, assim, mas que se ele for tá inscrito, eliminado, né? tu apresenta um dia depois. Não sei. Eu acho que o Corinthians vai se classificar diante do Juventude. Tenho muitos elementos pra me apoiar em cima disso? Não, mas é um achismo, né? Por falar em Corinthians, alô Nina Gagliotti, eu quero passar o super placar da Copa do Brasil, meio de semana agitadaço, Nina. Vamos lá, Capela. Amanhã, viu, Pedro Ramiro? Tem Corinthians e Juventude às 9 horas da noite. Jogo de ida foi 2-1 para o Juventude. Também amanhã, Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Vamos. Às 9h30 da noite. O jogo de ida, 2-1 pro Vasco. O Furacão vai ter que virar, viu, Capela? Se quiser passar pra próxima Vem fase. cá, me dá uma parte aqui, viu, Ale? Pode trazer pra mim aqui, Ale. Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Não é pra virar meme, corte, rede social, né? Atenção. Estarei em Curitiba amanhã. Estarei no estádio, estarei na Liga Arena. Eu só volto pra São Paulo com a classificação no bolso. Só com a classificação no bolso. E ponto final. Colocaremos o Vasco da Gama no seu devido lugar.
O Clube Atlético Paranaense jogará a semifinal da Copa do Brasil. Quem viver, verá. Pois não. Pronto, Essa frase torcedor bonita, do hein? Furacão já tem aí a sua zica Isso aí para o jogo. Hein? Isso é coisa de coach. Aí. Quem viver, verá. Esse tipo de frase Gosta de coach, irmão? Esse tipo de frase é de 1932, assim, mais ou menos. Gosta de coach, Pérez? Não, claro que não. Entendi. Claro que não. E aí, Nina? Você não é o M, mas você é o N. Vamos lá. Quinta-feira. Eu sou M também, tá? Como assim? Ah, é verdade. Você é Marina, não é verdade? Meu você nome é o M. Marina. Então faz o M aí, exatamente. Nina. Eu também sou M. Mas vamos lá. Quinta-feira, Flamengo e Bahia. Jogo de ida 1-0 para o Flamengo. Jogo às 9h45 da noite. Também na quinta, às 9h45, Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo vai tentar correr atrás deste resultado. 1-0 para o Galo na ida. Esse jogo, é claro, também tem transmissão da Rádio Bandeirantes. Capela. Excelente. Transmissão da Rádio Bandeirantes. E você sabe, a narração estrondosa e explosiva é dele. Rogério Assis, vem aí para todo o Brasil. Tem Paraguai, tem Brasil, com Alexandre Pretzel, com Pedro Ramiro, com Michel Lopes, com Nina Gagliotti, com todo o timaço técnico interno e externo. Vamos fazer o seguinte, 8h07, primeira pausa rápida no Concentração da Bandeirantes, já. Vamos girar os clubes do Brasil e em instantes tem Brasil em campo, a escalação da Seleção do Brasil, em busca de mais uma vitória nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre e você na final da Comebol Libertadores. Fale com o seu corretor. River Plate e Colo-Colo já se enfrentaram 6 vezes na história da Copa Libertadores da América. O time argentino leva a vantagem. São 4 vitórias contra apenas uma do Colo-Colo e um empate. Jogando na Argentina, o River Plate nunca perdeu para o time chileno. São 3 jogos com 2 vitórias e um empate. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Rede Bandeirantes de Rádio. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Não dava mais para adiar. Vô! Vim ver a família. Vô! Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Vem, vô! Aquele que tem juros mais baixos e não tem pegadinha. Vem, vô! Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, não perca essa oportunidade aqui. Vem, vô! Vem ver o desenho que eu fiz pra você. Ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual o do meu avô. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Durante todo o ano, realizamos fóruns dos mais variados temas, onde especialistas trocam ideias, trazem estudos, pesquisas, lançam desafios, esclarecem e ponderam novas conclusões. São discussões sobre sustentabilidade, vida urbana, mundo rural, saúde, mobilidade e transporte e muitos outros assuntos. Novos formatos ampliando o seu conhecimento aqui na Bandeirantes. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Carneirinho.
2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Durante todo o ano, realizamos fóruns dos mais variados temas, onde especialistas trocam ideias, trazem estudos, pesquisas, lançam desafios, esclarecem e ponderam novas conclusões. São discussões sobre sustentabilidade, vida urbana, mundo rural, saúde, mobilidade e transporte e muitos outros assuntos. Novos formatos ampliando o seu conhecimento aqui na Bandeirantes. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. RD, Agir, Mobiliza e União Brasil. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Concentração na Rádio Bandeirantes. 8h13, estamos de volta à Rádio Bandeirantes, este é o Concentração, daqui a pouquinho às 9 da noite, ele vem aí o estrondoso pra explodir o Brasil inteiro, vem Rogério Assis, vem Pretzel, vem Ramiro, vem Nina Gagliotti, vem todo o timaço técnico interno e externo da Bandeirantes, com o apito final depois do jogo para trazer destaques da Copa do Brasil e o jogo, claro, da seleção brasileira, que daqui a pouquinho, a partir das 9h30, entra em campo contra a seleção do Paraguai, é isso aí. Paraguai não é uma potência, não é um grande futebol, mas mudou de treinador, deu um calor rodada passada diante do Uruguai e ficou no empate por 0-0, mas encheu o saco dos caras ali. O Rocher fez ótimas defesas, bola na trave, não vai ser um jogo teta assim para a seleção brasileira, que também não jogou nada contra a seleção equatoriana. Mas vamos falar justamente o oposto. A seleção não tá jogando nada, mas quem tá jogando e entrando com tudo é Hora Pronobis, meus amigos, porque atenção, a linha não está aberta agora, ela está, ó, escancarada para você mandar sua mensagem, tá? E para você ligar agora no 0800 787 3030, que o meu parceiro Daniel tá comigo aqui para trazer um recado muito importante. Cada vez mais as pessoas estão sofrendo com dores crônicas. Chega, basta conviver com dor. Que bobagem, que burrice. Então atenção, você tem uma solução para chegar e resolver os seus problemas. E é natural. E é natural, Dani. De forma natural, gostosinho, com gostinho de limão. É ou não é, Dani? Boa noite. Delícia, boa noite, delícia. Você vai tomar aquele suquinho maravilhoso. Agora, o legal é que vai turbinar a sua imunidade para você não ficar mais doente. Ô, Capela, tem gente aí que toda hora tá doente. Toda hora. Nariz espirrando toda hora, coça os olhos, aquela irritação tipo alergia, e aí gripe, febre, aí toma antibiótico, não aguenta tomando remédio o ano inteiro, porque toda hora tá doente. Presta atenção, Hora Pronobis, ele é a concentração do Hora Pronobis que turbina a sua imunidade, para você ter saúde e não ficar doente. A Lírios adicionou o magnésio
Por isso que é o Ora Pronove 5.0. É 5 vezes mais nutrientes e 5 vezes mais rápido a absorção. Ó, magnésio, colocou a cúrcuma. Gente, a cúrcuma é um anti-inflamatório incrível para cuidar da sua saúde. Tudo num produto só, não tem contraindicação. Então, ó, dores nas articulações. Ai, o meu ombro tá doendo. Tá doendo meu joelho, eu não consigo andar direito. Eu tenho cãibras toda hora. Às vezes a pessoa sai de manhã para trabalhar, já sai de manhã com dores. Como que vai ser esse dia? Presta atenção, use diariamente uma dose desse Ora Pronove 5.0. Você vai ver, vai mandar embora as dores. Bom demais. É tão bom, mas tão bom, que eu tava até conversando com o pessoal aqui nos estúdios, que eu vou fazer o seguinte. O quê? Eu tô com uma dor no calcanhar, juro. Eu tô com uma dor no calcanhar lazarenta. Tipo esporão? Não sei se é esporão, porque eu não fui no ortopedista ainda ver. Eu até parei de correr na academia, velho. Até parei, porque eu tava com uma dor do caramba. E eu falei o seguinte... Eu tomei alguns anti-inflamatórios, gastei dinheiro pra caramba, não resolveu muito bem a minha situação aqui. A gente não tá falando que, Ora Pronove é o Salvador, não comprem mais remédio. Não é isso. Mas já passou da hora de você começar a usufruir de alguma coisa natural e que vai te trazer benefícios. Então é papo reto. Assim que eu voltar das minhas férias, eu voltarei com o meu Ora Pronove nas mãos e mostrarei no teste ao vivo que nós tomando Ora Pronove nós vamos melhorar. Eu tô com uma dor aqui no calcanhar esquerdo do meu chapa, que às vezes até de encostar, de tão inflamado que tá, me arde tudo aqui. Caramba! Tô falando sério. E vocês vão ver, deixa eu voltar das minhas férias aqui, ó. Pode recortar isso aí, me cobrar. E aí, Capela, cadê o bagulho? Vocês vão ver o que o negócio vai ficar louco aqui, isso tá? Aí, tá registrado. É isso aí. Você que tá nos ouvindo agora, ou nos assistindo, toma essa atitude também. Faça o seu tratamento, meu amigo. Você não vai ficar nesse ciclo vicioso de medicamento, analgésico, relaxante muscular, e tudo que é tipo de remédio pro resto da vida. Faz esse tratamento, você vai ver. Melhora a qualidade do seu sono, você dorme bem, diminui a ansiedade. É um suplemento completo. Então faz assim, liga agora, 0800 787 3030. É esse aí, né? Exatamente, 0800 787 3030. Mas quero desconto, hein, Daniel? Senão eu vou ficar bravo com você, velho. Pra quem ligar agora, é agora, ao vivo, 75% de desconto. É o maior desconto que eu já dei. Mas é pra quem ligar agora. Frete grátis, parcela em 12 vezes, parcelinha pequenininha, que cabe no seu bolso. Que mais? Vou mandar 2 presentes. O massageador profissional, aquele formato de pistola assim, Adoro. Nossa, que tem uma bola na ponta. Delicioso. Nas pernas, nas costas, relaxa a musculatura. E eu vou mandar o relógio digital, o smartwatch. Ele monitora a sua saúde, batimentos cardíacos. Você vai caminhar, tem lá a opção. Vai pedalar, também tem. É maravilhoso. Isso é presente. Mas o melhor presente é a sua saúde. Isso. Sério. Para você não ficar doente e não viver com dores. Liga agora, 0800 787 3030. Boa, valeu, Dani, um abraço pra você, daquele rugido pra nós aí, pra dar tchau. Esse é Daniel Leão. Esse cara tá demais. 0800 787 3030, aquela pistolinha massageadora bem da gostosinha pra você, ó, ficar tranquilinho. O Ora Pronobis pra melhorar a sua saúde e, claro, o Smartwatch pra quem liga agora com 75% de desconto, não é mole não. 0800 787 3030. Hino do São Paulo Futebol Clube no ar, Micha! Meus amigos, é o seguinte, São Paulo anunciou mais uma contratação e a apresentou nesta terça-feira. Quem é Santiago Longo? Santiago Longo, o novo reforço do tricolor do Morumbi, jogador de meio campo. E ele, na entrevista coletiva, fez questão de se apresentar não só ao público brasileiro, mas especialmente para a nação São Paulina. Fala aí, Longo. Soy primer volante, mis características son la recuperación de la pelota, la intensidad, tratar de contagiar a los compañeros y a la hora de jugar ser siempre una opción para un compañero, tratar de jugar para adelante, como dije recién. A la hora de salir jugando ser una opción y tratar de contagiar a mis compañeros y dar una solución en salida. Y nada, soy un jugador que
me considero inteligente y trato de hacer muchos relevos y todas esas cosas en las cuales son mis puntos más fuertes. Ô Pretzel, queria a sua avaliação aqui, uma sublinhada em relação a esse jogador. Eu não vou mentir para nossa audiência não, por mais que a gente tente acompanhar absolutamente tudo do futebol, dentro e fora de campo, eu nunca tinha ouvido falar desse jogador, não assisti uma partida do Santiago Longo. Ele se apresentou. O São Paulo recentemente, Xandão, perdeu infelizmente o Alisson e o Pablo Maia, 2 titulares. Encontrou um reforço incrível que é o Luiz Gustavo. Nestor tá de volta. E agora trouxe esse atleta. Lembrando que o São Paulo nessa posição, Pretzel, já tentou vários outros jogadores gringos. Gabriel Neves, Mendes, agora o Bobadilha, que ainda não se concretizou no time do São Paulo. O que esperar do Longo, hein, Xandão? Sinceramente não sei, porque no Belgrano ele não me chamou a atenção. O Belgrano enfrentou o Inter em 2 jogos na primeira fase da Sul-Americana, terminou em primeiro, mas acabou caindo pro Atlético Paranaense nas oitavas de final. Esse jogador te chamou a atenção? Não me chamou a atenção. Não chamou a atenção. Eu vi os 2 jogos, óbvio, não. O São Paulo tem feito muito isso, né? Buscou o zagueiro Juan, que não estreou até agora. Aí renovou com o Sabino. Quer dizer, tem algumas coisas. Será que é só para encher o elenco? Porque o Zubeldia não é cara que dá muito espaço, né? O Sabino demorou para ser aproveitado. O Marcos Antônio chegou para ser titular. Mais um volante. Bem lembrado, Preto. Não lembrava do Marcos Antônio. Mais um volante. Tudo bem que o Pablo Maia e o Alisson se machucaram, mas mais um volante. Então, não sei. A não ser que as lesões sejam muito graves, eles nem voltem pro Campeonato Paulista. Aí tem um certo nexo, né? Mas até agora, acho que o elenco do São Paulo ele tá enchendo com jogadores discutíveis, normais. Tá fácil gastar dinheiro hoje no São Paulo, né? A realidade do São Paulo é no meio campo o Luiz Gustavo, né? Que é um não titular tem dinheiro, agora, né? O presidente já disse que não tem dinheiro. Fazer o quê? Eu acho que poderia ter um Eles pouco mais de transparência. Queriam vender o Pablo Maia, Exato. que se machucou o gravemente. O próprio Nestor. O Pablo Maia se machucou gravemente e quando foi voltar teve que fazer cirurgia de novo. Isso. Né? É isso, então. O Pablo Maia perdeu a Copa América, ia jogar a Copa América com o Dorival. E outra, não tem data para voltar agora. Então, uma situação complicada. E o Nestor pegou 4 jogos junto, o Sabino pegou 5, né? E o Zé Rafael 4, certinho. Agora, se vier o efeito suspensivo e reduzir a pena, é uma piada. Aqui, mas claro, piada. Você tem alguma dúvida que isso vai acontecer? Então é o seguinte, ó, fecha o STJD. 8h22, daqui a pouquinho a escalação oficial do Brasil, daqui a pouquinho o Dorival Júnior vai escalar a seleção brasileira. Falamos um pouquinho da equipe do São Paulo, que era o hino da Sociedade Esportiva Colossal Palmeiras. Savério Orlandi, candidato da oposição à presidência do Palmeiras, esteve no último domingo ao vivo aqui no estúdio onde eu estou aqui, ó. Eu tô nessa cadeira, o Savério esteve justamente aqui no último domingo. E a gente sabe que vai ser muito difícil, para não falar impossível, ele bater a Leila nas eleições. Quase impossível. Mas ele veio aqui, teve o tempo necessário para expor as suas ideias, para se apresentar à nação palmeirense. E eu queria chamar a atenção para a última resposta dele aí, Micha, em relação ao... Desculpa, a terceira, a antepenúltima. Que o Palmeiras tem oposição, porque muita gente entende, foi até uma pergunta interessante do Pretzel, muita gente entende que é o seguinte, Palmeiras é a maior força do continente, é difícil ser oposição no Palmeiras, mas será que há mesmo oposição na Sociedade Esportiva Palmeiras? E aí, Savério? Não, tem oposição, tem, claro que tem, eu acho que o que aconteceu de uns 2 anos para cá, só teve um período que ela se desmobilizou, ela se fracionou e a partir, assim, se eu pudesse colocar um fato temporal, a partir do ano passado, aquela entrevista de outubro da presidente, o pessoal voltou a se aglutinar e a partir daí se criou essa alternativa e essa intenção em realmente concorrer, promover o debate, né? Não deixar acontecer o que aconteceu em 2001, quando ela se candidatou sozinha, e esses grupos se aglutinaram. Então você tem aí várias correntes, né? Várias pessoas de lugares diferentes dentro de chapas e posições no clube, mas que hoje compõem um grupo grande que se aglutinou, que tem participado e que desde o final do ano passado efetivamente tem se reunido, desenvolvido um trabalho sistêmico, com propostas, enfim. Savério Orlandi, candidato à presidência do Palmeiras. Pretzel dificilmente será eleito, né, pelo nosso sentimento, ciente que a Leila tem uma força incrível nos bastidores, mas pelo menos para o futuro, me parece um sujeito muito preparado para dar sequência às ótimas gestões do Palmeiras, administrativamente falando. Paulo Nobre,
Maurício Gagliotti, Leila Pereira e por que não no futuro o Savério Orlandi, hein, Pretzel? Um cara preparado, me pareceu. Eu gosto dele, acho que depois da Leila é um eventual e um forte candidato se o Palmeiras não continuar ganhando tudo, né? Porque se o Palmeiras ganhar tudo, a Leila elege, com todo respeito, não sei se a Nina sabe o nome, o zelador do Palestra Itália, certo? A Leila elege, se continuar ganhando tudo. É isso, porque... É difícil mesmo. É difícil você ser oposição e mais. Quem tem muito dinheiro inibe a oposição. Quando tu é ganhador, quando tu é ganhador e com muito dinheiro no bolso, você inibe oposições. Inibe. Então pode acontecer no Palmeiras. Não, eu não estou dizendo que isso está acontecendo, que é antidemocrático. Não. Mas a presidente Leila, em resultados, ela é bicampeã brasileira, algo dificílimo. Ela é bicampeã paulista. Ela ganhou os 3 títulos? Então ela é tripaulista, chega a bi. Tripaulista, bi-brasileiro e ganhou o que mais? Supercopa do Brasil. Ela é a maior vencedora da história do clube, né? Em relação à quantidade de títulos, né? Então é o seguinte, é difícil eu bater de frente com isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos pintar um cenário bem rápido que é quase impossível acontecer. A Leila, em relação às marcas, o próprio Savério falou aqui, ela domina, né? Com a FAN, com a Crefisa, com pipipi, com pipipi. Vamos imaginar, quase impossível, o Savério Orlandi vença a Leila Pereira nas eleições. Você não acha que a Leila vai tirar o time dela de campo em relação às marcas, o investimento para um membro da oposição que acabara de batê-la nas eleições? Mas ela não é palmeirense? Ela vai tomar porrada, né? Ela apoiava o Nobre e o Maurício Gagliotti. O Nobre virou inimigo dela com a Crefisa. Mas com a Crefisa patrocinando. Eu acho que ela manteria o patrocínio. Você acha que ela manteria? E o Savério também manteria o patrocínio. Claro, ele falou aqui. Ele falou aqui. Claro. Bom, é ver pra querer, a gente sabe que dificilmente... Eu confio no palmeirismo, dá pra dizer assim? No palmeirismo de todos eu fico nesse só um momento. pouco, paixão palmeirense, né? Exatamente. Eu não fico nem preocupado a palavra, mas o Capriotti trouxe uma informação aqui que a Leila tem interesse em comprar um clube de futebol. Obviamente o Palmeiras não tem como, né? Palmeiras ela não dá entrevista pra nós aqui, presidente Leila. Dê entrevista pra nós, presidente. Presidente. O Mário Gobi veio aqui. A gente é crítico do Gobi há 5 anos. Foi super respeitoso. Veio aqui, respeitoso, e eu gosto dele, a gente conversou. O Casares, desde que assumiu, cheio de beicinho, porque ouviram alguém da oposição antes da eleição, certo? Mas o clube fica, viu? Exatamente. Bom, vamos aguardar, né? Tem muita coisa para acontecer pelo caminho. 8h28, daqui a pouquinho voltaremos em definitivo com a emoção do futebol. Bola rolando para você daqui 1h02. Tem Brasil em campo, seleção brasileira diante da seleção paraguaia com o Rogério Assis para explodir o Brasil inteiro. Jogo que vale, não é amistoso não. Eliminatórias Copa do Mundo 2026 é na Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Boleirada, papo reto, o Brasil é uma grande arquibancada. O golaço no estádio vira zoeira na rua. Aquele lance de segundos vira horas de resenha. E a comemoração vira tiração com os vizinhos. Ih, foi mal, mané, não dá pra segurar. Chega na gastação aí, entra na torcida aí. Sporting Bet, faz um Sporting Bet aí.
Proibido para menores de 18 anos. Consulte condições em sportingbet.com. Em São Paulo, a energia da solidariedade vai tomar conta do Ibirapuera. O Instituto Olga Costa convida você para mais uma edição de sua tradicional corrida, que une esporte e inclusão. Não perca tempo, faça a sua inscrição e garanta o seu kit básico ou kit Abraça essa causa. Aproveite antes que acabe. Visite www.institutoolgacos.org.br e inscreva-se. Apoio Instituto Bandeirantes. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vêm aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Oito e 32, voltamos! Concentração, Rádio Bandeirantes, vamos juntos, FM 90,9, 86,3 com a faixa estendida. Aplicativo Bandplay, você não baixou o aplicativo Bandplay ainda, você tá moscando demais. Aplicativo Bandplay é de graça, iOS, no tablet. Não importa, no Android você baixa e consegue acompanhar todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, especialmente a Bandeirantes que está no ar. E vai escalar a seleção brasileira. Vamos escalar o Brasil, na voz de Pedro Ramiro, em busca da classificação para a próxima Copa do Mundo. O Brasil de Dorival está escalado oficialmente. Manda pro ar, Ramiro! Aqui é Brasil! A seleção pentacampeã do mundo, que vai a campo com Alisson no gol, que veste a 1. Tem o setor defensivo com 2, capitão do time Danilo. A dupla de zaga, 4 Marquinhos, Gabriel Magalhães veste a 14 e Guilherme Arana 16. O meio de campo com 18 André, 5 Bruno Guimarães e 8 Paquetá. O trio de ataque tem uma novidade, como antecipamos aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Rodrigo com a 10 na ponta direita, Vini Júnior com a 7 na esquerda e o centroavante Hendrick, camisa 9 desta seleção brasileira, Capela. O repeteco do Brasilzão é o Brás em busca de mais uma estrela no peito. Será? A Copa do Mundo da Bandeirantes já começou, vamos lá! Escalado e definido com Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. Além de André, Bruno Guimarães, Paquetá. O trio de ataque com Rodrigo, Vini Júnior e Hendrick. Brasil já escalado e definido pelo técnico Dorival Júnior. Mestre Alexandre Pretzel, definido o Brasil, Pretzel. Sem surpresas, o Hendrick entra no time, sai o Luiz Henrique. O Hendrick vai ser uma espécie de referência, com o Rodrigo aberto de um lado, o Vinícius Júnior do outro. E vamos ver se o meio de campo funciona, né? Porque o que faltou também no jogo contra o Equador foi meio de campo. Não houve criação de jogada. O Brasil não chutou uma bola no segundo tempo com o jogo criado. Foi uma vitória do Estevão de cabeça, que o Vinícius Júnior entra sozinho para tentar vencer o goleiro e perde a passada, dá para dizer assim. E foi o próprio Vinícius que chutou a bola fraquinha para o goleiro Galindes defender. Quer dizer, o Brasil, que já teve tantos grandes jogadores de meio campo, hoje o meio sofre para criar. Vamos ver que o duelo vai ser nesse setor. O Paraguai tem o Vijaçante e tem o Bobadilha, jogadores acostumados a enfrentar o futebol brasileiro aqui, pelo menos. Vamos ver o que será deste jogo. Mas o Brasil sem surpresas no conservadorismo também do técnico Dorival Júnior. Eu colocaria o Rodrigo de meia no lugar do Paquetá
e o Estevão no ataque. Eu entraria dessa maneira, iria para cima desde o início. Mas acho difícil o Dorival fazer isso na seleção brasileira. Capelanes. Maravilha. De 0 a 10 essa escalação aí, Xandão. 6. Passa de ano, né? E a seleção... O que é? Quer falar? Não, é que no teu supletivo passa, mas no meu não. A sua média da escola não era 6? 7,87. Era número quebrado. A média era quebrada? Exatamente. Que colégio é esse, velho? Repetiu de ano, Pretzel? Oi? Você já chegou a repetir de ano? Não? Já pegou DP na faculdade? Conteúdo, viu? Conteúdo não se repete de ano. Vem cá. Olha só. A DP já pegou em faculdade, mestre? Dependência? É. Não, lá em Porto Alegre... recuperação, sabe como lá é em que Porto vocês Alegre chamam? é G2 e G3. O G3 é uma segunda oportunidade. E aí? Fiz 2 G3 em 4 anos. Porque 2. o conteúdo não foi suficiente para passar Mas direto. também os caras me apresentam... Eu quero fazer jornalismo, eles apresentam religião 1 e 2. Como é que eu não ia fazer? Eu não ia fazer G3, pelo amor de Deus, cara. Cara, vou falar pra você. Aí eu não nada gostava. contra o padre me dando aula. Eu quero aprender jornalismo. Não, veja bem, porque a igreja não sei... Era importante entender a função do sacerdote daquela época, né? Eu não gosto muito da aula de história porque não tem nada novo, né? Tudo coisa que já aconteceu. 8h37. A gente volta já já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito, em até 30 parcelas e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 8017. A gente é especialista em crédito. Para tratar o ronco, procure um médico. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Vixe, o boleto do empréstimo chegou. Surpresa! Se fosse na Euro 17 Crédito, não teria susto. É fácil, seguro e com até 30 vezes para pagar. É o mesmo valor do início ao fim, ou seja, sem surpresas. Fique tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Euro 0800 888 0017. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Como é que você está vendo o futebol que se pratica no Brasil hoje? No tenho nada que dizer, porque não vejo, pero sí, a nível seleção, lo vi. 1981, no aeroporto de Congonhas, Maradona, entrevistado na Bandeirantes, comentou a desclassificação da Argentina pelo Brasil no Mundialito do Uruguai, apontou os favoritos para a Copa do Mundo da Espanha e falou sobre ser o melhor jogador do mundo. Estamos em nível competitivo com toda a seleção. Você também se considera o maior jogador do mundo? Não, é o último. É o último. Eu deixo que opinem os periodistas, eu não posso opinar. E no Brasil, qual você acha o melhor jogador? Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Neo Marçal.
Concentração. 8h40 de volta, é o Concentração da Rádio Bandeirantes. Vamos juntos, 9h30, bola rola, 9 da noite. Ele vem aí para todo o Brasil, para explodir o Brasil inteiro. Com os comentários do mestre Alexandre Pretzel, repórter Bandeirantes Pedro Ramiro no Super Placar. No plantão inteligente da Bandeirantes, ela vem aí, Nina Gagliotti, para atualizar Super Placar de eliminatórias, Nations League, Copa do Brasil e vamos projetar, por que não, lá na frente, Sul-Americana, Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro também. E no paraguaio, alô Assunción, no Paraguai. Escala os homens aí, Ramiro, vamos lá! Vamos lá, o time comandado pelo técnico Gustavo Alfaro, que vai a campo com Gatito Fernandes, que veste a 12. O sistema defensivo com a lateral direita de Juan Cáceres, que veste a 4. A dupla defensiva com Balbuena 5 e Alderete, que veste a 3. E Júnior Alonso, o lateral que veste a meia dúzia, jogador do Atlético Mineiro. O meio de campo ali com Bobadilha, que tem a 16. Diego Gomes, atleta do Inter Miami dos Estados Unidos, que veste a 8. Vijaçante, do Grêmio, tem a 23. E Almiron, mais à frente, com a camisa 10. O time que também é composto por Enciso, vestindo a 19. E Isidro Pita, do Cuiabá, que é o centroavante titular, tem a 21, Capela. Nada contra o Isidro Pita, o Pretzel, ele é um bom centroavante, é bem verdade, mas mostra o atual momento ruim da seleção paraguaia. Quando mostra. O Pita é titular... O Pita jogaria no Corinthians hoje? Pra mim, jogaria. Não, hoje não. No elenco? Opa, não, no elenco sim, mas titular não. Na frente do Yuri Alberto ainda. Tá à frente do Yuri Alberto. Tu acha hoje? Opa. E do Pedro Raul. Ele tem 21 Carrilho, gols na temporada. Pita e Depay, hein? Depay, Carrilho e Pita. Interessante. A ordem é essa. E o Thales Magno. Não, o quarteto ofensivo do Corinthians está marcado. Eu liguei pro Ramon Dias e falei, Ramon, se não quiser cair, você e o Paladino aí, qual que é o nome do filho dele? Emiliano, né? Emiliano. Garro, Thales Magno, Carrilho e Memphis Depay. O ataque é esse, o resto corre para marcar. Parece que eu tô vendo dia 14 de dezembro a manchete. Grêmio tem interesse em Pita, porque ele é a cara do Grêmio. Né? Meio viking e tal, certo? Com temperamento do Grêmio. É um jogador que é interessante, né? O Diego Costa tem contrato até o fim do ano ou tem mais tempo? Só até o fim do ano. Então, aí pode sair o Diego Costa e chegar o Pita. Aliás, né? O Diego Costa vai jogar amanhã a Copinha Gaúcha. Vai jogar. Ele e o Rodrigo Caio jogarão a Copinha. Rapaz. A Copinha é a Copa, tipo a Copa Paulista, sim, sabe? Sim. Mas que joga com sub-20. Eles vão jogar para ganhar ritmo. Legal. O lateral esquerdo, Mike, o atacante Natan Fernandes. Olha só. Todos vão jogar a Copinha. Pescador? Amanhã. Não, pescador é outro. Pescador é outro. O pescador tá sentado, você tá pescando o contrato dele. Sentado no contrato. Muito bem. E aí, mestre, em relação à seleção paraguaia, pode dar algum problema pro Brasil, hein, ou não? Tecnicamente, um time muito comum, mas se mantiver o esforço... Eu tô vendo o Uruguai sofrer contra a Venezuela agora, e o Uruguai sofreu contra o Paraguai também, por incrível que pareça, no último jogo do Luis Soares. Será por mais mérito do Paraguai ou demérito do Uruguai? Eu acho que o Paraguai fez um jogo acima do que ele pode fazer contra o Uruguai. Não sei se vai conseguir repetir contra o Brasil. Provavelmente 1 ponto hoje contra o Brasil é ótimo resultado pro Paraguai. Sem dúvida. Pô, tu sai de uma data FIFA, enfrentou Uruguai e Brasil, 2 pontinhos, tá bom. Tá bom para uma seleção tecnicamente fraca, né? Então o Brasil é favorito, mas se o Paraguai tiver a força física e o jogo coletivo forte que teve contra o Uruguai, de repente pode arrumar um empate contra o Brasil. E você já deu a sua manchete, né? Para você, o Brasil vence, mas Pita marcará um gol contra a seleção brasileira. Vai ser empate, gol do Pita. É empate? Acho que vai ser 1-1. 1-1 o jogo com um gol marcado por Pita. Mas lembra vocês, ouvintes queridos da Rádio Bandeirantes, que em 2010 o Brasil fez um jogaço justamente contra a seleção paraguaia. E um jogo apertado, como o Pretzel está projetando de hoje. Mas naquela ocasião, Brasil venceu o Paraguai por 2-1. E a narração? Deixo vocês com José Silvério, o pai do gol. Elano recolheu, recuou a jogada, soltou para Gilberto Silva, para Felipe Melo. Arrancou, levantou para Nilmar no peito, na zaga, voltou, bateu! É gol! Do Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Nilmar!
9. E cabe uma observação. Ele dividiu, ganhou, tocou. Na marca de 5 minutos, etapa final do jogo, vira. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Boleirada, papo reto. O Brasil é uma grande arquibancada. O golaço no estádio vira zoeira na rua. Aquele lance de segundos vira horas de resenha. E a comemoração vira tiração com os vizinhos. Ih, foi mal, mané. Não dá pra segurar. Chega na gastação aí. Entra na torcida aí. Sporting Bet. Faz o Sporting Bet aí. Proibido para menores de 18 anos. Consulte condições em sportingbet.com. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Futebol é com a Bandeirantes. 0, etapa final, Brasil crescendo, Falcão dominando, abriu na ponta esquerda para Paulo César, tocou pelo lado, já fugiu de Solinho, arrumou, confusão, é fogo! Torcida brasileira, aí Hulk contra, repete-se o jogo das eliminatórias de 1969, quando Mendonça
Ê, Brasilzão, narração de Fiore Giliotti na vitória magrinha do Brasil em 1976, narração Paraguai 0, Brasil 1, 8h50, mestre Alexandre Pretzel, antes do seu palpite, do Ramiro, do Canhão, da Nino, meu, do Michel, de todo mundo aqui, do ouvinte, eu queria que você fizesse uma análise em relação à Copa do Mundo. Mas faltam 2 anos, ok, vamos fazer um exercício aqui, uma brincadeira, se a Copa do Mundo fosse daqui a 2 anos, qual seria... Desculpa, se a Copa do Mundo fosse amanhã, não daqui a 2 anos eu ia falar. Qual seria a sua escalação, a ideal? Jogo amanhã, vai Brasil e Costa Rica. Escalação Pretzel UFC do Brasil. O Brasil vai estrear contra a Geórgia. Vai, Geórgia é chato, hein? Jogo em Nova York daí. Alisson, não é o Ederson, goleiro? Não, o Tafarel na seleção é o Alisson. Alisson. Carlos Miguel, não? Cara, 3 Copas do Mundo, Alisson, gente. Danilo. Aí a defesa, Bremer, Gabriel Magalhães. E na lateral esquerda, que fase? Arana? Nossa, o Arana não vai chegar, não vai aguentar até lá. O Alexandro, talvez. Ela tá com 27 já, né? Mas difícil a lateral esquerda, hein? Wendel. Eu acho. Eu não gosto muito do Wendel. Aí o meio de campo vai ser André, Bruno Guimarães e Neymar. Estevão, Rodrigo e Vinícius Júnior. Esse é o time da estreia contra a Geórgia. Se fosse a sua escalação ideal, a Copa do Mundo fosse amanhã, não daqui a 2 anos, qual seria então o seu time para entrar em campo? Esse aí mesmo. De novo? Não, esse aí mesmo. De novo, vamos lá. De novo? Alisson, Danilo, Bremer, Gabriel Magalhães. Não que eu goste do Gabriel Magalhães, mas o Dorival gosta. Você acha melhor que o Marquinhos? Não, eu prefiro o Fabrício Bruno. E o Wendel. Aí a defesa, um meio de campo, André, Bruno Guimarães, que não tem outro, e Neymar. Na frente, Estevão, Rodrigo e Vinícius Júnior. Sem um centroavante fixo. Sem um centroavante pessoal fixo. Flutuando. Aí o Brasil ganha da Geórgia. 1-0, daí, sofrido. Aí pega a Costa do Marfim depois. 2-1 na Costa do Marfim. E atropela aí o Salvador. 4-0. Né? Aí depois, na segunda fase da Copa, porque agora não é mais oitavas, né? Cai na primeira das 32, nos 32 avos. Né? Pra quem? Brasil e Noruega, né? 2-1, 2 gols. É loucura. 2 gols do Haaland. É provável que o Danilo nem esteja nessa Copa, né? Pode acontecer. Danilo Ele mesmo falou, mas ele é 33. Ele mesmo falou que vai avaliar depois desse ele vai avaliar. Como se ele fosse o Dorival, não me chama. Eu me avaliei, eu não vou. Isso é charme. Te lembra disso? Charme, que o cara fazia charme. Coisa antiga isso. Sim. Na realidade é uma grande frescura. Mas aí ele tá esquecendo que ele não é o Messi, não é o Neymar, né? Que quando esses dois fizeram charme, aí tudo bem, pô. Não, Messi, Neymar e tal. Mas Danilo... E o Pedro Lima? Pedro Lima muito cedo ainda, não? Cedo ainda. O Pedro Lima é pra 30 também. Bom jogador, hein? Tá no Chelsea o Pedro Lima, que era do esporte. Nossa. Aliás, quem é que não tá no Chelsea, né? Quem sai do Brasil vai pro Chelsea. Mercado, tá indo pra onde, né? Pro Chelsea. O Ângelo, David Washington, jogadores que não se... Exato, que eu ia falar. Vendidos, jogadores que não se figuraram por lá, né? Não conseguiram fardar. Esse time que você escalou, a seleção ideal, Pretzel UFC na Copa do Mundo, ganha o Mundial, Pretzel? Tem alguma chance de ganhar, Pretzel? Alguma chance de ganhar, Pretzel? Qual? Essa seleção que você escalou? A Copa? É. Na minha opinião, pouca chance. Pouca chance. Muito bem. Mas qual é a melhor seleção do mundo hoje? Que joga o melhor futebol? Espanha. Pra mim é a Espanha. Espanha. Não sei se ela vai aguentar até 26 nesse ritmo. E a França é de força máxima. Mas todos, tirando o Carvajal, que é um pouco mais veterano, o resto do time é parelho de idade e vai chegar em 26, no ritmo. Pra ficar de olho aí na seleção espanhola, mas a seleção da França também. Quando tem força máxima, chato, uma barbaridade, né? 8h54, vamos fazer o seguinte, última pausa, na volta em definitivo, aí sim, os palpites da equipe de esportes da Bandeirantes. Quem cravar ganha pizza, hein? Até já! Rede Bandeirantes de Rádio. Um carneirinho, 2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI.
Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, para interagir com a gente sempre. No rádio, no telefone, no computador, onde você quiser. Sempre Bandeirantes. Não dava mais para adiar. Vou. Vim ver a família. Vou. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Vem, vou. Aquele que tem juros mais baixos e não tem pegadinha. Vem, vou. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, não perca essa oportunidade aqui. Vem, vô, vem ver o desenho que eu fiz pra você. Ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual o do meu avô. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar. O primeiro estudo, verificar até que percentagens esse álcool poderia ser adicionado à gasolina. A utilização do álcool como combustível foi uma inovação brasileira. Em novembro de 77, o repórter Luiz Carlos Gertel conversou com o coronel Vander Montandon, que chefiava a divisão mecânica do CTA, Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos, berço dos motores a álcool. Uma viagem que foi feita por 3 carros convertidos aqui no CTA, que saíram de São José dos Campos, passaram por Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Manaus. De lá foram transportados até Belém por falta de estradas. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. É o Marçal. Concentração. 8h57, chegou a hora. Os palpites da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes. Vem aí, 9 horas da noite. A narração é de Rogério Assis Estrondoso, com o repórter Bandeirantes Pedro Ramiro. Os comentários de mestre Alexandre Pretzel. Super placar da Nina Gagliotti. Girando nosso time com os palpites. Começando com você, Michelzão Lopes. Na mesa de som, Brasil e Paraguai. Paraguai e Brasil no Defensores del Chaco. Placar do jogo. 1-1. 1-1. Você quer a vitória do Brasil? Sim. Você é brasileiro e não desiste nunca? Não, eu sou brasileiro, mas... Então fala, vai Brasil! Vai Palmeiras. Pessoal, realmente, né? É que nem aquele nosso ouvinte que você entrevistou lá em Curitiba brilhantemente, né, Ramiro? Acho que o Odilon, né, o nome dele? Eu lembro... Dilon. Seu Dilon. Que ele falou, cara, eu não sei o que vai acontecer aqui não, acho que é o jogo do Brasil, mas eu sou mais Corinthians que seleção, né? Acho que tá todo mundo assim. Seu palpite, Pedro Ramiro. Olha... Vitória brasileira 1-0. 1-0 Brasil, magrinho. E aí, Nina Gagliotti, o seu palpite feminino da nossa equipe, vamos lá. 2-0 pro Brasil. 2-0 Brasa, Pacheca. Mas também tô contigo, acho que o Brasil vence por aí. E aí, mestre Pretzel, antes do palpite do canhão? 1-1. E por quê? Rapidamente, uma sublinhada. Eu acho que o Brasil não tá convencendo e 4 pontos numa rodada de eliminatória não é ruim. Não é ruim. Brasil de 0 a 10 é muito favorito, médio favorito ou pouco favorito hoje? Pouco favorito hoje. Pouco favorito hoje, muito bem. Pretzel fala 1-1. Ele vem aí, Rogério Assis, o seu palpite, canhão. Boa noite. Boa noite, Capelanes. 2-1 Brasil vence o jogo em Assunção. 2-1 para a seleção brasileira. O meu palpite, eu vou ficar com a Nina Gagliotti. Eu acho que ia ser 2-0 para a seleção brasileira, mas algo me disse, e aí eu vou ter que concordar com o Pretzel, eu não sei, não tenho muitos elementos para me prender a isso, mas algo me diz que a seleção brasileira vai acabar tomando um gol. De quem? Almiron, talvez? Vamos aguardar.
8h59, vem aí o Quinto Sinal e vem aí a Jornada Esportiva Bandeirantes. Eu volto no intervalo e depois no apito final com a sua participação. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Viva Sorte. Ganhe um carro por 5 centavos. Acesse vivasortesãopaulo.com.br. Tigre. Deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Ofertas Steel por tempo limitado. Acesse ofertas.steel.com.br. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Eliminatórias para a Copa de 2026. Depois de ganhar do Equador em Curitiba, a seleção brasileira encara o Paraguai em Assunção. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Ofertas Steel por tempo limitado. Chegou a hora de comprar a sua motosserra com condição especial. Nova linha de motosserras e linha a bateria Steel em até 6 vezes sem juros. Leve para casa mais potência e eficiência. Não perca tempo. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Onde tem oferta imperdível, tem Steel. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Packers Eagles no Brasil. Um jogo que vai entrar para a história da NFL. Mas no Disney Plus, a história da NFL acontece toda semana. Prepare-se para curtir 158 jogos ao vivo. Lances que parecem coisas de filme. Única Red Zone em português que existe. E tudo na companhia de quem mais entende do assunto. Assista no Disney Plus Premium. Atenção! Com Viva Sorte São Paulo, você tem a chance de concorrer a um carro por apenas 2 centavos. Isso mesmo! Por apenas 2 centavos você pode mudar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem. É a oportunidade que você estava esperando e ela está ao seu alcance. Não perca tempo! É fácil e rápido. Basta acessar vivasortesaopaulo.com.br, comprar o seu título e torcer para ser o próximo grande vencedor. Aproveite essa chance única de transformar sua vida por apenas 2 centavos. vivasortesaopaulo.com.br. paulo.com.br.
Bandeirantes. 9h10. Atenção! Muita atenção! Antes da bola rolar, eu tô de volta aqui com um recado especial para você. O Viva Sorte, pessoal, traz uma oportunidade imperdível para você. Já imaginou concorrer a um carro por apenas 2 centavos? Eu tô falando sério, gente. 2 centavos, é isso aí. Com apenas 2 centavos você pode transformar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro zerinho, zero bala, bonitinho, novinho, lindinho aí na sua garagem. Então, para isso é muito simples. É uma chance única e, acima de tudo, é acessível para todos vocês. E para participar, é muito fácil. É só você acessar vivasortesaopaulo.com.br. Compra agora o seu título e você já estará concorrendo a esse prêmio incrível. Não deixe essa oportunidade escapar. Acesse agora vivasortesaopaulo.com.br e a chance de viver uma nova fase na sua vida. Aproveite agora e garanta a sua participação no Viva Sorte São Paulo. Lembre-se, com apenas 2 centavos, não mais que isso, 2 centavinhos, o próximo sortudo pode ser você. Acesse aí vivasortesaopaulo.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Rogério Assis. Boa noite a você que ouve futebol com todo o time da Rede Bandeirantes de Rádio. Noite de eliminatórias para a Copa de 2026. 8ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Outra vez a seleção brasileira em campo. Dessa vez o time de Dorival Júnior vai jogar em Assunção, no Defensores del Chaco, com um grande público, estádio cheio, lotado. O Brasil encara o Paraguai. Depois de ganhar em Curitiba, no Equador, o Brasil subiu na classificação. Ainda há uma desconfiança do torcedor. Não jogou o futebol que todo mundo queria ver. Acho até que o mais importante agora não é jogar muito bem, não. É somar pontos. Mas o torcedor brasileiro é muito exigente. O Brasil encara o Paraguai. 8h30, hora local. 9h30, hora de Brasília. São 9h12 agora. A partir de 9h30 tem bola rolando. Há poucos times terminaram o aquecimento no gramado do Defensores del Chaco em Assunção. Um gramado perfeito. Com a torcida enchendo as arquibancadas para ver Paraguai e Brasil. Todo o time da Bandeirantes em campo para mais uma cobertura, para mais uma transmissão com as emissoras afiliadas da Rede Bandeirantes de Rádio no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no Band Play também. Você ouvindo a gente, não importa onde você está, em qualquer lugar da galáxia, o que vale é que você está com a gente e vai acompanhar todos os destaques, tudo de Paraguai e Brasil. São 9h13 da noite, ele está de volta no Concentração com João Paulo Capelanes. Ele trouxe muito da seleção brasileira e sobrou ainda muita coisa. Tem muito mais para esse jogo do Brasil. Paraguai e Brasil jogando em Assunção. Muito mais do jogo na Bandeirantes. Alô, Pedro Ramiro. Tudo bem, Canhão? Um abraço para você, um abraço ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Seleção brasileira que já está escalada e definida pelo técnico Dorival Júnior. Inclusive, a pressão diminuiu depois da vitória diante da equipe do Equador. Jogo importantíssimo nessa disputa de eliminatórias para a Copa do Mundo. Brasil que tem um retrospecto bastante favorável diante da equipe do Paraguai. Não perde para a seleção adversária há 16 anos. A última derrota do Brasil contra o Paraguai foi em 2008, em partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Nessa disputa, o Brasil acabou sendo derrotado com uma certa dificuldade. Para o jogo de hoje, o técnico Dorival Júnior promove mudança. E a mudança é no ataque. Endrick é o titular desta seleção brasileira. Com relação a isso, portanto, ele acaba assumindo a vaga que era de Luiz Henrique. E ele assume a vaga que era de Luiz Henrique. Portanto, vamos ouvir o Dorival Júnior
falando sobre essa situação, técnico da seleção brasileira, que trata sobre o atual momento e o que projeta sobre essa equipe brasileira. Ele está assim, de modo geral, eu percebo uma evolução, uma equipe. Eu não estou falando como qualidade do espetáculo. Eu acho que como equipe estamos encontrando um caminho. Nós estamos muito fortes nas nossas retomadas de bola, nas nossas recuperações, na nossa volta, quando de repente na perda de bola eles trocam 2, 3 passes que esboçam um possível contra-ataque, uma transição. Nós estamos muito mais agressivos nessa nossa retomada. Como equipe, eu acredito que nós tenhamos evoluído. O que está faltando são detalhes próximos da área adversária, uma tomada de decisão um pouco mais segura, uma opção um pouco mais confiável, uma derrota. Tá aí, o áudio de qualidade duvidosa fornecido aí, cedido pela CBF, sobre essa situação do Dorival Júnior. É claro que a gente está de olho nessa situação com relação à seleção brasileira, né? Porque o Brasil precisa do resultado. Precisa do resultado para tentar escapar de uma possibilidade com relação a isso. Vamos ouvir mais sobre a seleção brasileira, envolvendo também Gabriel Magalhães, zagueiro que é titular na partida de hoje. E ele, é claro, que fala também sobre essa situação da seleção brasileira. Como você falou, é um novo ciclo. Acredito que temos muito a melhorar, né, porque somos uma equipe jovem, mas de jogadores com muita qualidade. Né, eu acredito que a partir do momento que estivermos realmente todos entrosados dentro de campo, as coisas irão fluir bem melhor. Né, mas não deixamos de lutar, como vocês viram no último jogo contra o Equador. Né? Obviamente dentro do jogo teremos altos e baixos, mas com certeza a vontade não vai faltar para a nossa equipe. Né? A partir do momento que a gente entra dentro de campo vestindo a camisa da seleção brasileira, nós sabemos da nossa responsabilidade. Tá aí a palavra do zagueiro Gabriel Magalhães, importante para essa seleção brasileira que inclusive assumiu a vaga de titular há um bom tempo, deixou até alguns nomes ali no banco de reservas, como o próprio Marquinhos. O Marquinhos só está ganhando espaço agora na seleção brasileira por conta da ausência do Éder Militão. O Militão teve um problema no músculo posterior da coxa e acabou sendo desconvocado. No lugar dele, Fabrício Bruno, que volta a ter a possibilidade de atuar pelo Brasil. Ele já havia feito até alguns amistosos aí com a seleção brasileira, inclusive contra a Inglaterra e Espanha. Naqueles amistosos, os primeiros, sob o comando do técnico Dorival Júnior, e chegou para a partida contra o Paraguai. Ele não havia sido convocado de primeira, acabou tendo espaço depois. O mesmo acontece com o João Pedro. João Pedro, que joga no Brighton da Inglaterra e que assumiu a vaga que era de Pedro, o atacante que vai ter de passar por uma cirurgia. Sobre a situação do Pedro, rapidamente, até para atualizar o torcedor brasileiro, o que acontece no momento é que o Pedro está esperando o inchaço do joelho passar, para aí sim ele passar por uma cirurgia lá no Rio de Janeiro, envolvendo toda essa situação. Técnico Dorival Júnior, que tenta promover 2 vitórias seguidas em uma data FIFA depois de um ano. O Brasil não consegue 2 vitórias na data FIFA depois de um ano. E conta com uma força importante para essa partida. Danilo, que está na sua convocação de número 89, 33 anos, capitão dessa seleção brasileira e que, obviamente, tem uma preocupação gigante com relação ao futuro. A gente até trouxe aqui antes no Concentração que o Danilo não garante que de fato estará na Copa daqui 2 anos, mas é o capitão dessa seleção brasileira e peça fundamental que passa pelo microfone da Bandeirantes. Eu tenho uma posição bem clara em relação a isso, que eu separo por duas colunas, digamos assim. A primeira é aquilo que é a qualidade dos jogadores, né? Do material assim humano enquanto a jogadores. Isso continua sendo das melhores do mundo. Só que existe uma coisa que evoluiu muito em todos os países, né, no mundo inteiro, que é a organização, o planejamento, né, enxergar sempre mais adiante daquilo que se está vivendo no momento. E eu estou seguro de que nisso a gente deixou a desejar há algum tempo nos outros 2 ciclos. Mesmo tendo isso
muito bem feito. Tendo feito isso muito bem feito, a gente não conseguiu vencer. Teve muita instabilidade, muitos nomes, treinadores, estratégias, planos, jogadores. Demorou a pensar um caminho que ia ser uma total renovação, não ia ser, ia se manter uma equipe, não ia. Então, assim, perdeu-se tempo em relação a isso e faz com que a gente esteja certamente um passo atrás daquilo que são as principais potências hoje em campo, eu diria, mas tudo isso porque o nosso conjunto ainda não está bem feito, digo conjunto. Matéria-prima, organização e planejamento. Tá aí a palavra do Danilo, que vê um erro de planejamento na CBF, colocando a seleção atrás dos rivais. E é uma grande verdade, né? O Brasil tem enfrentado algumas dificuldades ao longo do tempo e, inclusive, não à toa não está ali no topo dessas eliminatórias para a Copa do Mundo. Diferente do que aconteceu até no período com o Tite. Dorival Júnior, que tem 9 jogos sob o comando da seleção brasileira, ainda não perdeu. 4 vitórias e 5 empates. Ele chegou a dizer em algumas coletivas que é normal que o Brasil ainda não convença e que o importante é vencer ao invés de convencer neste momento. Ele disse que é um momento em que a vitória vale mais do que tudo, o técnico Dorival Júnior. Então, diante dessa situação, inclusive para a partida de hoje, promovendo algumas mudanças, ele optou por deixar o Luiz Henrique no banco de reservas. Luiz Henrique vivia e vive a sua primeira convocação com a seleção brasileira, acabou perdendo espaço. Só virando um pouco a chave, falando um pouco também da seleção paraguaia, que é uma equipe que passa por um processo de reconstrução também e tem enfrentado várias dificuldades ao longo do tempo, agora sob o comando do argentino Gustavo Alfaro, 62 anos, que nessa temporada, sob o comando da seleção paraguaia, tem 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Ele é fã do Tite, tem mais de 30 anos como treinador, foi campeão da Copa Sul-Americana em 2007 com o Arsenal de Sarandí na Argentina e o seu título argentino, seu único título argentino com o Boca Juniors em 2019. Ele era o técnico do Equador na Copa de 2020. Ele acabou substituindo o Jordi Cruyff, que é o filho do Johan Cruyff, acabou tomando a vaga dele. Na carreira ele ficou marcado até por algumas decisões difíceis, mas importantes. Entre elas, a de ter barrado o Tevez no Boca Juniors em 2019. O Tevez estava próximo de se aposentar, em 2018, aliás. Próximo de se aposentar e o próprio Gustavo Alfaro falou, você não está em condições legais e tudo mais, portanto você fica fora. Essa é a seleção paraguaia que busca uma vitória também para ficar um pouco mais tranquila nesta disputa de eliminatórias para a Copa, Canhão. Todos os detalhes, as informações com Pedro Ramiro na Bandeirantes. Estádio Defensores del Chaco em Assunção, repito, completamente tomado. Torcedor paraguaio enchendo o seu estádio, esperando uma vitória. Um espaço pequeno reservado ao torcedor do Brasil. Lado a lado as equipes agora sobem para o gramado. No Defensores del Chaco, ao lado da equipe de arbitragem também. Capitão é Balbuena, o capitão do Paraguai, Danilo, capitão da seleção brasileira. Paraguai com seu tradicional uniforme com a camisa com listras em vermelho e branco. O Brasil todo de amarelo. Lado a lado as equipes posicionadas, já perfiladas. Hino nacional brasileiro nesse instante no Defensores del Chaco.
Bandeirantes com todos os detalhes. Boa noite, Nina Gagliotti. Muito boa noite, Canhão, a você e a todos que estão conosco nessa jornada, 8ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje tivemos Colômbia 2, Argentina 1, Chile 1, Bolívia 2, Equador 1, Peru 0, Venezuela e Uruguai empataram por 0-0. Agora o último jogo da 8ª rodada, Paraguai e Brasil. O Brasil, inclusive, ocupa a 5ª colocação na tabela de classificação, com 10 pontos. O Paraguai é o 8º colocado com 6, Canhão. Futebol da Bandeirantes com Paraguai e Brasil, com todo o nosso time técnico. Mesa de som com Michel Lopes. Central Técnica com Beto Rebeca e Caiame Martins. Com as imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques. No digital, Marcela Souza. 9h26 da noite. Um destaque da opinião da Bandeirantes para Paraguai e Brasil. Ele vem já com muito mais. Boa noite, Alexandre Pratseu. Boa noite, Canhão, a toda a nossa equipe técnica. Acho que o Brasil hoje tem que jogar melhor do que na sexta-feira contra o Equador. Óbvio que a gente, quando se trata de seleção brasileira, espera muito mais, mas eu não estou muito empolgado. Pelo menos dá para ver o Endrick como titular desde o início. Eu começaria com o Estevão e o Rodrigo no lugar do Paquetá, mas vamos respeitar a decisão do Dorival Júnior e aguardar que o Brasil jogue melhor do que na última sexta, pelo menos aumentando um pouco a emoção e a relação com a torcida brasileira, Canhão. Agora os times na Bandeirantes, começando pela seleção brasileira, Pedro Ramiro. Aqui é Brasil! O Brasil que é pura emoção, é felicidade no meu coração. Vai a campo escalado com Alisson no gol, que veste a 1 do setor de defesa. 2, Danilo é o capitão do time. 2 também defensores com Marquinhos, 4, Gabriel Magalhães, 14, Guilherme Arana, 16. O meio de campo de 18, André, Bruno Guimarães tem a 5 e Paquetá veste a 8. No trio de ataque, 10, Rodrigo, 7, Vini Júnior e 9, o centroavante, Endrick. E na reserva da seleção brasileira, Ramiro. Banco de reservas com Bento, Ederson, William, Fabrício Bruno, Beraldo, Wendel, João Gomes, Gerson, Lucas Moura, Luiz Henrique, João Pedro e o jovem Estevão. Agora, os donos da casa, a seleção paraguaia. Seleção comandada por Gustavo Alfaro, o argentino que leva a campo Gatito Fernandes com a 12. No sistema defensivo, 4, Cáceres, Balbuena tem a 5, Alderete veste a 3 e Júnior Alonso meia dúzia, aliás. O meio de campo de 16, Bobadilha, 8, Diego Gomes, Vilhaçante tem a 23. Mais à frente, 10, Almiron, Enciso 19 e o centroavante 21, Isidro Pita. Na reserva do Paraguai, Coronel no banco de reservas, Espinola, Velasquez, Gamarra, Riveiros, Campuzano, Cuenca, Caco, Romero e Barreiro, Sanabria, Ramon Sosa e Alex Arce, à disposição do técnico Gustavo Alfaro. Arbitragem no Defensores del Chaco. De Andrés Matonte, uruguaio, que será auxiliado por Nicolás Taran e Andrés Nievas, e o VAR de responsabilidade do uruguaio, Alberto Férez. Paraguai e Brasil, eliminatórias em Assunção, na Bandeirantes. A opinião do jogo, Alexandre Pratsel. Olha, hoje o meio-campo tem que funcionar, né? Não dá para você fazer 2 jogos horrorosos em sequência do principal setor da equipe. Mais Vinícius Júnior também, que no Real Madrid ele baila, né? Vai para cima dos marcadores e passa por cima. Ele não conseguiu vencer ninguém no Equador. Foi anulado pelo Félix Torres, que não joga nada pelo Corinthians, mas joga bem pelo Equador. Então é o seguinte, ó, mais entrega do time, um pouco mais de competitividade, um time mais aceso, mais incisivo, mais dinâmico. Na sexta-feira, jogando no Brasil com o apoio da torcida, no segundo tempo, o Brasil não criou absolutamente nada e ficou observando o Equador ficar com a bola. Acho que não vai acontecer isso agora. O Paraguai está animado depois do empate contra o Uruguai, mas deve vir para cima com o esquema bem ofensivo do técnico Gustavo Alfaro, Canhão. Está tudo pronto para começar o jogo. Paraguai e o Brasil, 8ª rodada das eliminatórias. Da saída a seleção brasileira, 9h30 da noite, 5º sinal, Bandeirantes marca a hora de Brasília, 8h30 da noite, hora de Assunção.
Contagem regressiva para o início do jogo. Andrés Matonte, apito na boca, autoriza. Começa Paraguai e Brasil. Ele e você ligados pela mesma emoção do futebol, com todo o time da maior rede de rádios do Brasil. Futebol na Bandeirantes. O Brasil joga na sua defesa, com a defesa jogando atrás com Marquinhos. Domina pela meia direita. Danilo passa ao capitão. Carrega Marquinhos, entrega com Gabriel Magalhães. Aberto lado esquerdo. Pita a marca. Lança forte a bola para a ponta esquerda. Vini domina. Bota no fundo, passe para Anan. Chega a marcação. Apenas protege. A bola vai para fora. Na primeira arrancada do Brasil, essa bola vai de graça pela linha lateral. Em arremesso para jogar a seleção paraguaia. Aliás, nós temos hoje nesse jogo algo que só aconteceu em 2000. 3 jogadores formando o ataque da seleção brasileira. Me lembro daquele ano 2000, Juninho, Paulista, Euler e Romário. Acho que era o Candinho o técnico, se não me engano. Contra a Venezuela, 6-0. Né? Foi o jogo que foi o jogo posterior à queda do Luxemburgo. Né? Ah, é verdade. Vanderlei já havia caído, aquela CPI, né? Isso, aí o Candinho assumiu para 2 jogos e depois veio o Leão. E acho até que o Candinho disse, eu precisava montar um time rápido, vou pegar entrosados, né? Montou esse ataque aí. Hoje o ataque do Real Madrid, se bem que o Hendrick lá não vai jogar, pelo menos a princípio. Sai jogando o Brasil, bola atrás com o Vini Júnior, já toca pelo meio campo com o Brasil jogando 1 minuto e meio, 0-0, está apenas começando o jogo em Assunção. Rodrigo domina a bola com o time do Brasil, já faz o drible, sai do Almirão puxando pelo braço, é falta! Ele dá o corte, o Almirão agarra pelo braço. Quer dar uma voltinha com ele? Será um passeio, Ramiro? Acho que essa foi a ideia. E se você comentava sobre esse trio de ataque, aliás, é bem pontuado que é a primeira vez no século que isso acontece. Tem um trio de ataque que joga no mesmo time, a última vez em 2000, como vocês comentaram, com Juninho, Euler e Romário. O Brasil já cobra a falta pela direita com Lucas Paquetá, que volta. Danilo que bate atrás com Marquinhos. Gabriel Magalhães, aberto na esquerda. Toca de volta a bola com Danilo, desmascado pelo meio campo. Levanta o braço o André. Domina a bola, Marquinhos. Volta para o Alisson, que domina com o pé dentro da grande área. 2 primeiro tempo em Assunção com Brasil e Paraguai. Paraguai e Brasil jogando na rede Bandeirantes de rádio. Gabriel Magalhães, volta Alisson, entrada na grande área, toca Marquinhos, na direita do Prita, marca longe demais, só no olho por enquanto, inverte Marquinhos, já toca a bola para a esquerda com Gabriel Magalhães, outra vez, enfia o passe pela meia direita, André se posiciona, passa marcado com a marcação feita com o Lucas Paquetá, toca atrás, volta a bola com Marquinhos, Marquinhos abre a jogada pela meia direita, puxa a marcação com Paquetá, Paquetá lança a bola com Rodrigo, faz a primeira finta, sai do Almirão outra vez, balança de um lado para o outro, prende a jogada, carrega, tem Paquetá, domina, volta a bola, Rodrigo, toca na marcação, entrega atrás com Paquetá, Paquetá na meia direita, outra vez o passe por dentro, na devolução à frente, para tomar a frente, o Brasil ganha, na direita, Rodrigo marcado, encara o adversário, tá na área, foi tocado por trás, nada de pênalti, defesa quarta aqui atrás de bico, alivia a defesa, bate em Paquetá, um bicão do Júnior Alonso, a bola foi desviada em Paquetá, Rodrigo cai na grande área, nada de pênalti, é isso, Ramiro. Ele pedia pênalti ali do Alderete pelo lado esquerdo dessa seleção paraguaia, aliás, o Rodrigo, que é o artilheiro da seleção brasileira na Copa América com 3 gols, aliás, na disputa das eliminatórias com 3 gols, não marca pênalti a arbitragem. 3 minutos e meio, primeiro tempo, a bola para a direita, Paquetá tenta o domínio, ela bate no seu pé, sai a lateral Paraguai de volta pelo meio do campo, cobra, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. Lateral para fazer cobrança de Paraguai na esquerda, para fazer a cobrança, Alonso levanta a frente, vem Pita de cabeça, Marquinhos chuta, ela bate no traseiro do Pita e sai. Lateral agora para o Brasil cobrar na direita, no meio do campo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Danilo para trás, arremessa, Marquinhos bota no peito, joga na entrada da grande área, toca na esquerda, sozinho, domina, parte à frente, Gabriel Magalhães tem a Arana bem aberto na ponta, Vini mais atrás, se desmarca pelo meio campo, levantando o braço na ponta, Bruno Guimarães, toca do ladinho, André se posiciona, toca na meia direita, Paquetá para trás, opa, tomou um toquinho por trás do Paquetá, pede a falta da arbitragem, não marcarão, joga o time do Brasil outra vez aqui, Marquinhos domina, tem certa liberdade, lança a bola, defesa brasileira, domina e toca no seu próprio campo, domina Gabriel Magalhães, tem na meia direita, bem aberto, levantando o braço à frente com o André, prefere o passe na meia direita com Paquetá, trabalha a jogada, gira, devolve ela para Marquinhos, abre a passada na esquerda, Arana fecha aberto, recua, toca ao lado, entrega a bola na marcação com 2 em cima, devolve a bola Bruno Guimarães, dá Paquetá de volta a bola para Bruno Guimarães ainda, perde a frente com Paquetá, caminha, Bruno Guimarães, constrói a jogada, marcado, escapa da marcação, feita pelo Inciso, toca atrás, André, faz a inversão, André que jogou muita bola em Curitiba contra o Equador, na direita, Rodrigo tenta encarar a marcação, construindo a lança em cima dele, dá Paquetá, opa,
Paquetá tomou porrada. Devolve o Rodrigo. Opa! Vai chamar a atenção Andrés Matonte. Uma chegada firme, Almiron, Bobadilha, vão para cima do árbitro. E a segunda no Paquetá em pouco menos de 1 minuto, Ramiro. E é verdade que são rivais também do futebol inglês. O Almiron, que atua no Newcastle da Inglaterra, o Paquetá no West Ham. E aí no meio do caminho ele acaba empurrando o atleta brasileiro. O Bobadilha também estava em cima, jogador do São Paulo. A arbitragem marca falta, meio de campo intermediária para o Brasil. Em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 5:30 o primeiro tempo. Na 8ª rodada eliminatória, os defensores dela, Chaco, Brasil tem cobrança de falta. 5 minutos e meio o primeiro tempo. É falta, o Brasil bate, Rodrigo vem para fazer a cobrança. Pé direito na bola, para a grande área, troca a defesa, muito bola, bate em Paquetá, rasga de bico, tira aqui atrás o Balbuena. Alisson sai com a pé e domina aqui no meio do campo. 6 agora, primeiro tempo, o placar Bandeirantes. No Defensores del Chaco. Paraguai e Brasil empatam em 0-0, Nina Gagliotti. Canhão, na Liga das Nações da UEFA, a Hungria empatou com a Bósnia por 0-0, Holanda empatou com a Alemanha 2-2 e a Inglaterra venceu a Finlândia 2-0. Lateral, é bola aqui atrás, vai jogar a seleção paraguaia do lado esquerdo. 6:30 o primeiro tempo, esse começo de jogo. Paraguai e Brasil, 6:30 o primeiro tempo, Alexandre Pratzel. Daqui a pouco sai a posse de bola, a posse de bola, 80-20, porque o Brasil tem a bola, mas o Paraguai freia tudo, né? Bloqueia bastante, linhas ajustadas e não interessa. O Paraguai não quer a bola, o Paraguai quer evitar uma derrota. No momento é isso. Tenta jogar aqui atrás da marcação, tira a Balbuena, levanta para ponta, o passe forte demais. Vai para fora, arremesso, o Brasil cobra na esquerda. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Nakata. 7 primeiro tempo, 0-0 para Paraguai e Brasil jogando nas eliminatórias. No Defensores del Chaco completamente tomado. Brasil joga atrás com Marquinhos, entrega Danilo. É marcado pelo inciso, inverte a jogada. Toca na esquerda, abertando, domina Gabriel Magalhães. Toca, recuando a bola, Bruno Guimarães e de primeira volta para Marquinhos outra vez. 7 primeiro tempo, 0-0. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar. Vini entrega a bola para a esquerda, abertura feita no ataque do Brasil ainda. Bruno Guimarães lança a bola para a Nana, volta a bola com o Bruno. Bruno toca de volta para Vini, toca pelo meio campo, domina o time do Brasil outra vez aqui. Posse de bola toda no Brasil nesse comecinho de jogo. Abre a jogada, Marquinhos com o Rodrigo na direita, desmarca-se pela ponta. Pede à frente Danilo, Rodrigo recua a bola, dá Paquetá de volta para Rodrigo. Faz o giro com Paquetá, bela tabela, sai da falta, outra fita foi desarmado. Marcação feita, Inciso vai na bola, tenta a jogada, domina pela ponta, vai Bobadilha em Lucas Paquetá, domina para o Brasil. Só na bola, Gangue, joga mais atrás, bola com Gabriel Magalhães. Ele entrega a bola para a esquerda com Guilherme Arana. Para Vini tentar a finta, ela bate em Cáceres. Toma a frente, ganha Cáceres. Enfia a bola para a direita com o Isidro Pita. Marcado no fundo para tentar correr na frente. Tenta a bola, Diego Gomes. Marcado, André em cima. Diego Gomes vai na bola, depois se atira, querendo falta. Nada. O assistente estava ao lado, dá uma olhadinha e tira um sarrinho no Inciso, que simulou uma falta levando um tapa na cara. O assistente, Andrés Nievas, dá uma bronca nele, tá caído o Inciso, não houve nada, Ramiro. E aí não sei se cabe até um cartão amarelo aí por simulação, não sei. O fato é que o André estava em cima do Inciso e aí o próprio Guilherme Arana chega depois e na disputa da bola, o braço do Arana encosta, mas sem qualquer força em cima do Inciso. Bola para a seleção brasileira. E na saída a bola vai para fora. Tiro de meta, o Brasil vai cobrar. 8:30 primeiro tempo, sem Pratzel. Antigamente qualquer coisa falsa vinha do Paraguai na América do Sul. Lembra disso? Foi um tapa falso isso aí. Era atravessar a fronteira. Antigamente, agora não é mais assim, né? Mas antigamente era. Agora tem falso até aqui também. Exatamente, em todo lugar tem. Exatamente. 9 minutos, primeiro tempo. Arana na grande área. Alisson, Isidro Pita, marca, toca. Alisson para a direita. Abertão, Marquinhos domina a grande área ainda. Toca do lado, Alisson já bota à frente. O Brasil recupera a bola. 9 minutos do primeiro tempo. André domina e vai para o ataque, entregando com Paquetá de primeira bola para o comando. Para o Hendrick. Carrinho por trás do Hendrick. A nova volta da arbitragem não deu. Vini ganha para o Brasil. A sobra, tenta a defesa, rasga na marcação. Alderete tira do meio campo. Ela volta para o goleiro do Brasil, para o Alisson dominar com o pé e jogar. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 9:30 primeiro tempo, 0-0 com Paraguai e Brasil jogando eliminatórias que você ouve ligado no futebol da maior rede de rádios do Brasil. É na Bandeirantes que você se liga.
Gabriel Magalhães devolve a bola. Começa Marquinhos, domina pelo meio campo da seleção brasileira. Vai recuar, dá Danilo. Tem liberdade, caminha só de longe, marca bem aberto. Em cima dele o Almiron. Toca atrás, outra chegada firme. Para o jogo, marca falta, Matonte. Não parou não. Vantagem dada. Outra pegada e Paquetá em o jogo seguindo. Michel Lopes, mesa de som. Com Beto Rebeque, Caiane Martins da Central Técnica marcam o toque eletrônico da Bandeirantes. Marcou em Assunção. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. No Defensores del Chaco, valendo a 8ª rodada eliminatórias. Paraguai e Brasil empatam em 0-0. Linda Gagliotti. E com esse empate, Canhão, o Brasil vai a 11 pontos ainda na 5ª posição. O Paraguai vai a 7 na 8ª colocação. 10 minutos e meio primeiro tempo e a seleção paraguaia abriu a caixa de ferramenta, Pretzel. E o Paquetá deu 2 pulos gigantescos, né? Agora é o seguinte, ó, o Paraguai, o que o Paraguai quer? Marca muito o Brasil e morte. E chega, e rabisca, e aperta e belisca o tornozelo. Não tem problema nenhum. O que tem que acontecer com o Brasil é o seguinte... São muitos toques para os lados, né, Canhão? Já aconteceu isso contra o Equador. Joga mais a bola no Vinícius Júnior, aproxima mais em cima do Hendrick. Tenta superar esse bloqueio paraguaio. São 11 minutos até agora de bola no pé, mas pouca infiltração. Paquetá na direita, belo passe pro ponto, Rodrigo para a grande área. Vini Rodrigo limpou, vai tocando por trás, é falta! O assistente marca ao lado, o Nicolas Taran. Para o jogo, Matonte, porrada no Rodrigo, Vila Sante bateu, Ramiro. Vila Sante foi para cima da marcação ali do Rodrigo e acaba deixando o pé direito por baixo ali na canela do Rodrigo, que sente bastante ali também, próxima região do tornozelo. O atacante da equipe brasileira leva uma pancada forte no jogador do Grêmio, falta pela ponta direita. Seleção paraguaia, parece que está no limite para tomar cartão também. Sim, tá batendo bastante, mas o que é bater? É um time viril, né? Bater é violência, não é isso que está acontecendo, tá? É fazendo falta quando precisa e o Gatito é o goleiro do Paraguai, hein, que faz. 12 minutos, primeiro tempo, Brasil cobra a falta na direita, Rodrigo na bola, levantou pro gol, desceu para trás, ela vai saindo, Gatito acompanha, ela bate na rede por cima, escanteio Brasil na direita, Ramiro. O primeiro escanteio para a seleção brasileira na partida. Seleção paraguaia que dos 11 em campo como titulares tem 5 que atuam no Brasil, vem para a bola a seleção brasileira. Na grande área, Gabriel Magalhães, Marquinhos, zagueiros do Brasil. Rodrigo, opa, Marquinhos caiu. Ele com Cáceres, Marquinhos caiu, botou a mão no rosto. Botou a mão no rosto Marquinhos. Agora vai lá, Balbuena. Levanta o Marquinhos. Essa catimba não é legal, viu? 13 minutos, primeiro tempo. Deu um pescoção, Cáceres, hein, Canhão? É que a bola estava parada. Rodrigo, escanteio, Brasil, primeira trave, desvio de cabeça para o alto. Não sai na marcação, vem Júnior Alonso, botou para fora, novo escanteio. É um novo escanteio para o Brasil na direita. Rodrigo repete a cobrança agora, Ramiro. Mais um escanteio numa grande oportunidade do Rodrigo, que tentava levantar na primeira trave, só que não chega na bola o ataque brasileiro. Mais um escanteio, segundo para a equipe verde e amarela. 13 minutos e meio, primeiro tempo, 0. Assunção, em Assunção, 13 e meio, primeiro tempo. Matonte para o jogo, vai lá chamar a atenção. Porque o Diego Gomes e o Hendrick estão se agarrando na pequena área. 13 minutos e meio, primeiro tempo, na direita, escanteio Brasil. Rodrigo levantou para Marquinhos, a defesa tira a bola, sai da grande área, vem Arana, tentou desviar de cabeça para trás. Sobra do Brasil, na fogueira, tenta o contra-ataque, recuperação da marcação, vem Bruno Guimarães, opa! Leva o tranco, é falta marcada para o Brasil, sai reclamando o Almiron. Ele quase que puxa o cartão para o árbitro. Tá no limite a seleção paraguaia, agora com reclamações. Se não bastasse bater, os caras agora estão perdendo também a cabeça e partem para cima do árbitro, Ramiro. Porque de fato houve empurrão do Almiron no atleta brasileiro. Quando o Bruno Guimarães fazia a proteção, ele acaba empurrando com o ombro as costas do Bruno Guimarães. Almiron, jogador de 30 anos, falta para a equipe brasileira, setor de defesa. Pretzel ou Matonte toma conta do jogo, os caras vão continuar deitando nele. Exatamente, tem que aplicar o primeiro amarelo, era lance para amarelo. Falta por baixo em cima do Bruno Guimarães, a quarta falta paraguaia contra nenhuma do Brasil. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Brasil para a ponta, jogada, rebate a marcação. A seleção do Brasil tem a posse de bola e como está jogando o time, só controlando a bola.
com quase 15 primeiro tempo. 0-0 para Paraguai e Brasil. 15 para as 10 da noite, está marcando o quinto sinal Bandeirantes. Uma hora atrás, em relação à Assunção. Lá são 15 para as 9 da noite. Na cobrança, Cáceres levanta a bola para a ponta. Arana vai de cabeça, corta para o Brasil. Põe o pé à frente para tomar a frente. A marcação do Brasil na marcação com o André em cima, com 2 em cima dele. Perde a bola, ganha o Diego Gomes. Dá pita na meia direita, enfia o passe na direita. Na lateral do campo. Recebeu no fundo para cruzar. Cáceres bateu na marcação. Toca em Marquinhos, vai para escanteio. Ela bate na barriga do Marquinhos após furar Gabriel Magalhães. Se tá com o braço aberto, o Marquinhos era pênalti paraguaio. Escanteio Paraguai na direita, Ramiro. E aí a seleção brasileira tem que ficar atenta, porque de fato o time do Gustavo Alfaro chegou com grande perigo. Escanteio, vem pra bola, Almiron. 15 minutos e meio, Almirão cobra o escanteio, pé esquerdo na ponta direita, para grande área os zagueiros paraguaios, Balbuena, Alderete, Júnior Alonso também está lá dentro, pita na primeira trave, fechadinha pro gol, a defesa do Brasil corta, manda para fora da grande área, o Gabriel Magalhães, ela volta lá do esquerdo ainda, recomeça a jogada, domina a bola, Bobadilha, toca pelo meio do campo, tá marcado, volta de longe, essa bola recuada pro goleiro, Velaçante para Gatito, Gatito domina a perna esquerda, bate por dentro a jogada, na pressão do Hendrick, devolve atrás da ponta, tentou tomar Júnior Alonso, quase que toma essa bola, Vini. Rebote, volta na direita com o time do Paraguai jogando em Assunção. A bola rola, o relógio não para. 16 minutos e meio do primeiro tempo. Inciso na direita, o passe, volta a Arana para cortar com o time do Brasil, lança pelo meio campo, tabela por dentro, volta Bruno Guimarães, sai mal jogando à frente o Paquetá, um passe errado, volta na ponta a bola com Cáceres, dá na ponta Diego Gomes, nas marcação com 2, Paquetá, cortou, vem Guilherme Arana, domina o meio campo do Brasil ainda de primeira, enfia a bola por dentro ainda, Rodrigo busca, tá lá do lado esquerdo, cercado com vários jogadores paraguaios em cima, toca atrás, Arana, volta na grande área, a bola Gabriel Magalhães, cercado outra vez, dá pro Arana, que pressão, saída do Brasil, aqui atrás Paquetá de primeira, Rodrigo inteligente, o passe por dentro, faz boa inversão, abre bem a bola e joga o Brasil com Danilo pela direita agora, 17 primeiro tempo, Defensores del Chaco e o placar da Bandeirantes. Paraguai 0, Brasil também 0, Nina Gagliotti. Oitava rodada das eliminatórias da Copa, hoje mais cedo a Colômbia ganhou da Argentina por 2-1, mesmo placar para Chile 1, Bolívia 2. Danilo carrega a jogada do Brasil, ataca na direita, volta Danilo entregando com Paquetá, perto da canhota, toca pelo meio campo, lança Marquinhos além da metade do campo, Marquinhos vira a jogada, meio campo na esquerda com Gabriel Magalhães, que vira a bola para a meia esquerda, se projeta, passa à frente, bem marcado o Rodrigo, se mexendo agora, se movimenta na ponta, passa Arana, Vini Júnior, toca ao lado, Gabriel Magalhães, entrega a bola para Vini outra vez, de frente recua, toca para trás a bola, vira o passe pela meia direita com o Brasil, Bruno Guimarães, que toca para Marquinhos, Marquinhos abre a bola para a direita, o Brasil troca passes, Paraguai vai cercando, Danilo na ponta para tentar levantar pro gol, tenta o passe na ponta, passe errado, a bola vai para fora, não pega, Bruno Guimarães, essa bola vai direto para a linha de fundo, em tiro de meta para a seleção paraguaia, o novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 18 do primeiro tempo, Alexandre Pretzel, só o Brasil tem a bola, 0-0 Paraguai, Brasil, Pretzel. O Gatito tá tocando na bola só em questões de tiro de meta, porque o Brasil tem a bola. O que está acontecendo em relação à sexta-feira? Mais movimentação de Bruno Guimarães e Paquetá. Isso era óbvio que iria melhorar, porque isso inexistiu na sexta, então deu uma melhorada, mas a que ponto? A ponto de furar o bloqueio paraguaio? Não. Então é um jogo igual até agora, um 0-0 correto. Na marcação com o Brasil, rebate à frente, Gabriel Magalhães para Vini pegar na ponta, rasga o direito, bota essa bola para o ataque, vencido do Pita, na ponta Inciso, levantou na direita para tentar pegar essa bola no ataque, vem na marcação Diego Gomes, dominou, cortou para a perna, canhota, Inciso atrás, ele recupera a bola, já recua, toca ao lado, limpou, clareou para bater, limpou para bater, Inciso, outra finta com 3, perdeu a bola, insiste a marcação, rebote, volta com a seleção paraguaia, na esquerda Júnior Alonso, para a grande área, bola de cabeça, corta aqui a bola, Magalhães, sobra, voltou fora da grande área, Diego Gomes limpou, bateu de trivela no canto, na trave, entrou! Gol! É do Paraguai, um golaço de Diego Gomes, na entrada da grande área, ao dominar, corta pro pé direito e manda uma trivela sensacional, ela bate na trave direita e vai para dentro do gol do Brasil.
O Brasil tinha a bola, dominava, mas o Paraguai sai na frente. Um belíssimo gol de Diego Gomes. Domina, corta, manda uma trivela. A trave e no meio do caminho, ela bate na trave e entra sem chance pro Alisson. 1-0 Paraguai. Alisson não tem jeito, tá feito. Paraguai 1-0, um golaço de Diego Gomes. Pedro Ramiro. No momento em que o ataque do Paraguai chama o meio de campo e a defesa brasileira de playground, porque o Diego Gomes dominou com uma tranquilidade maior do mundo, ninguém marcou. Bruno Guimarães só acompanhou a zaga brasileira, nem viu a cor da bola. Próxima à meia-lua do gramado, Diego Gomes bate de 3 dedos, uma trivela espetacular, a bola explode na trave direita do goleiro Alisson, que não pôde fazer nada. Atleta de 21 anos marca o seu segundo gol com a camisa do Paraguai, que vence 1-0. Alexandre Pretzel, um golaço de Diego Gomes. Paraguai 1-0. Golaço e um gol de categoria, mas atenção, né? Tinham 3 jogadores na frente do Diego. O Bruno Guimarães vai dar o bote de costas, parece eu chegando aqui, ó, de costas. Aí o Gomes puxa para a perna esquerda, só que bate de trivela com o pé direito, vencendo o Alisson. Alisson frio no jogo, primeira bola no gol, foi um bonito gol, mas bateu, tomou. Não que a culpa seja do goleiro do Brasil, mas a facilidade com que o Gomes chutou de fora da área, sem ninguém para encostar, impressionante, Canhão. Segundo gol do Paraguai nas eliminatórias. Imagina Só tinha 11 agora. Segundo e 7. Vini na esquerda vai tentar, atropelando o Caio, pede a falta, não houve a falta. Arbitragem manda seguir a jogada, volta na ponta com Cáceres, toca Isidro Pita, domina no braço. Arbitragem pega a falta para o Brasil cobrar. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. EHG Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata. 1-0, Paraguai na frente, são quase 22 agora, primeiro tempo e ataque, ele volta o Brasil para a direita, com Paquetá na perna da canhota, na lateral do campo, linha de fundo, para Rodrigo, levanta na segunda trave, muito alta, Arana acompanha, ela vai saindo, dá de bico, toca Cáceres para fora, em lateral para o ataque do Brasil, do lado esquerdo, vem vibrar com preço baixo, a qualidade, preço baixo do tempo atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação, ou com o cartão Tenda. 22, primeiro tempo, a jogada aqui atrás da marcação com o time do Brasil jogando em Gabriel Magalhães, toca pelo meio do campo ainda, na proteção do campo do Brasil, quem joga, zagueiro Marquinhos, domina, passa pelo meio campo, tá 1-0, o Paraguai tá ganhando o jogo, Brasil tem a bola, carrega, cria chances, mas o Paraguai tá ganhando, se tem hit, tem Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Paquetá, meio do campo ainda com o Brasil jogando. Toca ao ladinho a jogada, vira o passe com o Bruno Guimarães, que toca na esquerda. Abertura feita com Gabriel Magalhães, domina o zagueiro brasileiro. Toca pelo meio campo, serve atrás, roda gigante para Marquinhos. Seleção do Brasil, exceção do Alisson, é claro, toda no ataque agora, tudo no campo do Paraguai. Marquinhos para a direita, para Rodrigo. Já limpa a primeira marcação. Sai da marcação com 2. Almirão chegou, perde a bola à frente, desarmado. Almirão vem na bola, Danilo deixou o pé, comete a falta. É falta, o Paraguai vai cobrar. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 23 minutos do primeiro tempo. Alexandre Pretzel, Paraguai, um belíssimo gol do Diego Gomes. Brasil 0, Pretzel. E o Brasil toca agora o Rodrigo contra 4 jogadores. É a imagem do Rodrigo. Rodrigo tentando passar para lá e para cá e tinham 4 paraguaios em volta dele. O que é isso? Isso é o limite do Paraguai. O Paraguai é um time técnico? Não é, mas é um time de muita entrega e com jogo coletivo forte. Mostrou isso contra o Uruguai na sexta-feira, no 0-0 em Montevidéu, quando poderia ter vencido o jogo. E o Brasil, mais uma vez, uma seleção com a bola no pé, mas sem nenhuma criatividade. Mais do mesmo. 24 do primeiro tempo, 1-0, Paraguai ganhando o jogo em casa no Defensores del Chaco. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lateral Paraguai vem para fazer a cobrança, Júnior Alonso vai colocar na grande área. Arremessa Alonso para Isidro Pita, sobe de cabeça, defesa, tira, rebote na grande área. Arana cabeceou para trás, rebate de cabeça, Gabriel Magalhães. Volta na direita, ainda Paquetá de cabeça completa para Rodrigo. Dá Paquetá, bota a frente para o Hendrick. Hendrick não pegou na bola. Vini fecha pelo meio. Hendrick domina, são 2 a marcado, cortou para a perna esquerda, inverteu. Lado esquerdo para Vini, domina na coxa, põe no chão, tá na área, limpa Cáceres, ganhou do zagueiro, tenta a frente, vai no fundo, rolou para trás, Arana bateu, em cima da linha, salvou Valbuena. A bola volta para Diego Gomes.
em cima da linha, o zagueiro salvou. Um canhão do Arana, rasteirinha, a bola quase entra, Ramiro. Num passe que começa e dá origem a essa jogada espetacular, feito pelo Lucas Paquetá, que acha o Hendrick pela direita, inverte para o Vini Júnior. E aí na sequência a seleção paraguaia vai para cima da arbitragem, pedindo uma falta do Vinícius Júnior, falta de ataque, que a arbitragem não marcou, e também um cartão amarelo. Só que a arbitragem não marca nada. O Brasil quase marca 1-0 para o Paraguai por enquanto. A impressão é que o Vinícius está pedindo pênalti, né? Tá fazendo o sinal, vai olhar no VAR lá pro árbitro. Olha lá, ó, ele tá enchendo o saco, o Vinícius, para que ele vá no... Ó, pegou, vai no VAR, ó. Pedindo que ele vá no VAR. Pênalti em cima do Pênalti Vini. em cima do Vinícius quando ele joga a bola contra o seu marcador. E aí ele cai no chão e consegue a vitória pessoal depois. E aí o Arana chuta e o defensor paraguaio salva o gol de empate do Brasil. Sinceramente, eu tinha achado falta do Vinícius no marcador. Primeira impressão que eu tive, Carol. Ou ao contrário, é falta do Vinícius no Cáceres. E não o inverso. Mas o árbitro mandou seguir. Em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 26 minutos é o primeiro tempo. Nas eliminatórias, 8ª rodada em Assunção, Paraguai 1, Brasil 0, Nina Gagliotti. Amanhã tem decisão nas quartas de final da Copa do Brasil, Corinthians e Juventude às 9 horas da noite. Na ida 2-1 para o Juventude, concentração da Rádio Bandeirantes a partir das 7h30 da noite, Canhão. Alonso em Isidro Pinto, tá marcado, corta a defesa do Brasil, Paquetá no rebote, vai tentar girar, são 3 em cima, toca atrás, devolve, bola Marquinhos domina e joga com o Brasil outra vez. Grupo Souza, Lima Eficiência, em segurança e serviços. Arana para Vini, devolve a bola para Arana, o Brasil troca passes lá do esquerdo e parte à frente, 1-0, o Paraguai está ganhando já. No intervalo tem João Paulo Capelanes, ofertas de Estil por tempo limitado, novas motosserras e linha bateria, em até 6 vezes sem juros, acesse ofertasestil.com.br e aproveite. Hendrick lançando para o meio, vem Júnior Alonso, bota para frente, essa bola Hendrick lamenta. E a chegada da primeira bola, defesa atrás do Brasil, domina a jogada com Guilherme Arana, que já recua, entregando para Vini Júnior. De volta a bola de Vini, lançando bola para Arana. Toca no meio campo, Brasil vira o passe, bem Bruno Guimarães com Paquetá, de volta o passe, corta a luz do André. Bruno Guimarães com 2 carrinhos na bola, só na bola, sem falta. Recupera Enciso, levanta a bola à frente, Isidro Pinto, domina a mão Marquinhos, perde a bola, recupera a frente com Enciso ao lado dele, marcado por 2, devolve na ponta, puxa a defesa atrás com Diego Gomes, o autor de um golaço para o Paraguai, dá na direita a bola, partiu na ponta Enciso, outra fita derrubada na sequência, falta nele! Tentou passar Paquetá, deixa o pé por baixo, falta em Enciso, bico da grande área pela direita, perigo contra o gol brasileiro, Ramiro. Mais uma oportunidade para a seleção paraguaia, que avançava pela ponta direita. E agora o camisa 19, Enciso, jogador do Brighton da Inglaterra, tentava partir próximo à ponta. Ele acabou não conseguindo completar a jogada. Falta para a seleção paraguaia, falta perigosa. É falta para o time paraguaio cobrar com 28 minutos do primeiro tempo. Defensores del Chaco. Para a grande área, Balbuena, Alderete, Júnior Alonso. Os grandões da seleção paraguaia. Paraguai já está ganhando o jogo 1-0. Alisson encostado na trave esquerda do gol. Sobe o muro. Almirão cochicha alguma coisa com o Enciso. Almirão é canhoto, o Enciso é destro. Fica só na bola apenas. Enciso, Almirão ao lado. Partiu Almirão, passou o Enciso, bateu primeira trave, tira, defesa do Brasil atrás, marca a canteira com Arana pro Hendrick, perdeu a bola, toma na ponta o Bobadilha, dá para direita, liga de fundo pro Enciso, marcado, ganhou, tá na área, tropeçou, bico atrás de cabeça, corta a Paquetá, completa para o Brasil, levanta a bola para o Hendrick, prensado com 2, a bola volta com Guilherme Arana, dentro o passe na ponta, erra o passe, ele tenta vir e a bola vai para fora de graça, em lateral para a seleção paraguaia cobrar, concorra um carro por só 5 centavos, acesse vivasortesaopaulo.com.br, transforme sua vida. 29 primeiro tempo, 1-0 Paraguai vencendo o jogo em casa, lateral Paraguai sem fazer, Adesanya está presta para fazer a cobrança, vem Cáceres, autorizando para bater esse arremesso lateral, já cobra, toca a bola para Diego Gomes, marcado, enfim, de volta o passe do lado esquerdo pela ponta para o Almirão, Almirão para Bobadilha, devolve a bola pelo meio campo ainda, começa mais atrás com o Vila Sante, toca Vila Sante, vira a bola para o Alderete, domina o zagueiro do Getafe da Espanha, dá na esquerda com o Júnior Alonso, vira o passe na ponta, faz belo giro, na primeira marcação, toca por dentro, tenta Enciso, caiu na
sequência, andando em falta, recupera a bola de volta, ataque paraguaio, Alonso na esquerda, inverteu na direita, bela abertura para o outro lado, tentou passe, é muito forte essa bola, chega na lateral do campo, Almiron domina, na perna canhota, marca Arana, Almiron pintou, bateu pro gol, Pita tentou de letra na grande área, Danilo domina, a bola para o time do Brasil, toca pela ponta, jogada com o Rodrigo, sai jogando o Brasil no meio campo, muito rosco, entrou os jogadores do Brasil aqui, segue a bola, Hendrick se enrosca na marcação com Alderete, toma à frente, o Brasil ganha com Paquetá para Vini. 10 da noite em ponto, marcando o quinto sinal Bandeirantes. Toca Rodrigo, meio do campo, já abre a bola, compra do Guimarães na esquerda. De Bruno para Guilherme Arana, vai na linha de fundo, marcado em cima dele Cáceres. Toca a olhada para Vini, tenta a finta, tocado, não foi tocado nada, a bola foi para fora. Em lateral para a seleção paraguaia. No Defensores del Chaco, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. Nas eliminatórias, 8ª rodada, Paraguai 1, Brasil 0, Nina Gagliotti. Canhão, com o gol do Paraguai, o Brasil segue na 5ª colocação com 10 pontos. O Paraguai sobe à 7ª posição e soma 9 pontos. 30 minutos e meio do primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 1-0 Paraguai. Cadê a reação brasileira, Pretzel? Inexiste, né? Teve esse lance do Hendrick com o Vinícius Júnior, que foi um contra-ataque. Agora, de novo, um meio de campo absolutamente entregue à marcação. O Paraguai corre, o Paraguai marca, e eu estou valorizando o Paraguai, porque o Paraguai repete o jogo que fez contra o Uruguai na sexta-feira, e não deixou o Uruguai jogar. É o que está acontecendo neste momento e o Brasil não consegue sair na marcação. Mais uma atuação constrangedora da seleção brasileira até o momento. Bola longa, sai da grande área, Alisson domina com o pé na direita, enfia o Penela, levanta para o ataque, dá um bicudaço, tenta Rodrigo, a bola passa pela marcação, fica sozinho, o Alderete dá um balão, rebate a bola, toca na ponta de cabeça, Danilo corta e manda pela linha lateral, remesso paraguaio agora, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Sai jogando de volta a seleção paraguaia. Lateral foi cobrado com pressa. Vem Júnior Alonso pelo meio do campo. Tabela, volta a Bobadilha para Diego Gomes. Marcado, inciso, pede na ponta. 2 em cima. Ele tenta o tiro de volta. Bate na marcação pelo meio campo. Para Bobadilha. Trava a defesa. Rebote, volta para o Brasil atrás. Tenta paquetar. A bola foi tocada para fora pela linha lateral. Arremesso, ela bate na canela do Rodrigo e sai em lateral. Alonso tem pressa para fazer a cobrança com o Paraguai. 32. Primeiro tempo a 0. Paraguai já levanta de cabeça. Rodrigo evita que a bola saia. Tenta Dini. Toca na bola. Júnior Alonso pelo meio campo na marcação. Domina a frente. Toca na marcação, Vila Sante, vira a bola para a direita para Cáceres, para a grande área de cabeça, rebate o Brasil com Marquinhos, sobe Danilo, toca de cabeça no meio, Paquetá se desmarca, Hendrick domina, dá um bicudo para o alto, perde a bola para o Alderete, depois Hendrick acerta o adversário, a jogada seguiu na marcação, tenta o passe, Vila Sante, tá caído o zagueiro paraguaio, Andrés Matonte para o jogo. Alderete no chão na trombada com o Hendrick, Ramiro. Uma pancada muito forte do Hendrick, que acabou perdendo a bola. Ele levantou demais a bola, que ele deu uma pancada na sequência no Alderete, que reclama bastante. Aliás, Alderete, zagueirão de 1,88 contra 1,73 do Hendrick. Aliás, há muito tempo falam dessa violência tal do Hendrick, mais uma chegada um pouco mais forte. Matonte vem até o banco de reservas agora para conversar com o técnico paraguaio, Gustavo Alfaro. Um reserva paraguaio se levantou e foi para cima do assistente. Ele dá bronca no Gustavo Alfaro. Banco de reservas paraguaio sentado quietinho agora. Ele que mereceu o cartão, fez a falta? Não mereceu. Para mim não foi lance para cartão. A gente está revendo o gol. Olha o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães chega no Diego Gomes, que é um meia do Inter Miami, joga junto no time do Messi e foi um belo gol. Um gol de 3 dedos, bonito gol. Agora, olha a marcação brasileira na entrada da área. Ó o Bruno Guimarães. Aí não, né? Vai na bola, tenta dar o carrinho. E aquele lance que o Brasil criou com o Arana foi falta do Vinícius. Falta clara no Cáceres. Se houvesse o gol do Brasil, ia ser anulado o gol. Foi falta do Vinícius. 33,5 o primeiro tempo. O Paraguai está ganhando o jogo por 1-0. Vai se levantando o Alderete. Departamento médico em campo, ele reclama. Faz um pouquinho de manha. Departamento médico ali ainda o atendendo. Enquanto isso, coloca ali o Alfaro alguns reservas no aquecimento. Mas não é para tudo isso também, não. Tá ganhando 1-0 no primeiro tempo, o cara já tá fazendo cera, Ramiro. Eu não sei se é cera, é fato, mas ele acabou reclamando de uma pancada ali na coxa do Vini Júnior, aliás, do Hendrick, na disputa no alto. Ele reclama de uma dor na coxa ali depois da chegada. Defensores del Chaco, que está praticamente lotado, mais de 40 mil pessoas, estádio que ganhou homenagem aos paraguaios que lutaram na Guerra do Chaco e carrega essa história dos soldados recrutados na década de 30, que viveram inclusive essa disputa contra a Bolívia, venceram a disputa contra a Bolívia nessa guerra pelo território do Chaco Boreal.
mais uma vez estádio lotado. Deu pra ver agora que o Hendrick acerta mesmo. É o que a gente chama de paulistinha aqui. Mas não, pegou. Mas é disputa. Claro, disputa. Não houve maldade do lance. Eu também não daria amarelo, como o Andrés Matonte não deu. Agora, de novo o Brasil, né? Vamos ao Brasil de novo. O André, que teve muito espaço contra o Equador, não tem espaço para ser o homem da primeira bola contra o Paraguai. Bruno Guimarães, mais um jogador ausente. 34 minutos, não fez nada até agora. E até ele teve um pouquinho de movimentação chegando na frente pelo lado direito. Ponto. Paquetá, mais preocupado em dar pulinhos, né? Do que realmente vir buscar a bola e tentar criar alguma coisa. Quem é que tá jogando? Hendrick, Rodrigo e o Vinícius Júnior, que foi acionado uma vez. Sai jogando a seleção paraguaia. Tá fora do campo, Alderete vai voltar já. Se não voltar, tem gente se aquecendo, né, Ramiro? Velasquez, jogador que atua no time do News Old Boys da Argentina. Sai jogando o Brasil atrás com os zagueiros. Em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 35, primeiro tempo. Nas eliminatórias, 8ª rodada. Paraguai 1, Brasil 0, Nina Gagliotti. Canhão, e hoje mais cedo o Equador venceu o Peru por 1-0 e a Venezuela empatou com o Uruguai 0-0. No intervalo, já tem João Paulo Capelanes na maior rede de rádios do Brasil. Domina Vini, toca do lado na esquerda, Rodrigo que se aproxima por aqui. Toca atrás da bola, Bruno Guimarães, já toca do ladinho, Gabriel domina a bola, vem o zagueiro brasileiro. O Rodrigo foi pro lado esquerdo. Arana na ponta, lançado, vai no fundo, marcado, Cáceres protege a bola para tentar bicar, ela vai direto para fora pela linha de fundo. Será que a intervenção vai dar resultado? Vini ali para a direita agora, Pretzel? Olha, ou pelo meio, né? E o Hendrick mais aqui, ó, encostando no Júnior Alonso. O que faz o Paraguai? O Paraguai tem o Cáceres, que é lateral. O Júnior Alonso, ele é sem a bola, um lateral esquerdo, para conter o lado direito, que estava marcando bem o Rodrigo. Com a bola, quando o Paraguai tenta sair, viram três jogadores e o Enciso e o Almiron abrem do lado esquerdo. Interessante essa fórmula aí do Gustavo Alfaro, que assumiu depois do fiasco Paraguai na Copa América. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Gatito levanta a bola, ataque paraguaio, sobe de cabeça com o Brasil, toca Paquetá, vem Vini, Gatito não sai do gol, botou pra fora a bola o Alderete. Ele não vai ficar não pelo jeito, ele tá sentindo ali a coxa esquerda. Ele dá uma bronca no Gatito que não vem, ele querendo correr, não conseguindo. Hein, Ramiro? Exato. Velasquez daqui a pouco vai entrar nessa equipe do Paraguai. E o Brasil compra essa joga para tentar empatar no primeiro tempo com o Danilo. Abre a bola para a direita, Hendrick de volta, passa pelo Danilo, cai na entrada da grande área. Passe errado, corta Vila Sante. Dá na esquerda a bola para o ataque. Inciso fecha desse lado, corta para a perna da canhota para tentar o passe à frente. Toca pelo meio campo, parte à frente. A marcação com o Bobadilha fechando. 37, primeiro tempo. O Paraguai está vencendo o jogo, mas ele tentou atacar. Passe errado na ponta, bate mal Cáceres. Passe errado, Arana ganha para o Brasil. Toca à frente o passe errado do Arana. Devolve atrás da ponta. Volta a marcação. Balbuena macia no peito e joga. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. São 37,5 primeiro tempo. Não dá mesmo para o Alderete. Ramiro. É verdade, o Alderete, jogador de 27 anos, atua no Getafe. Está nessa seleção paraguaia com dores depois da pancada do Hendrick. Na pancada acabou tirando o Alderete, portanto vai entrar o 2 Velasquez. O Alderete que foi titular na Copa América com o técnico Eduardo Domingues. E a defesa era essa, Alderete e Balbuena. O Domingues não gostava do Gustavo Gomes. O que o Alfaro fez? Primeiro jogo do Alfaro, colocou o Gustavo Gomes como titular contra o Uruguai. E o Gomes jogou muita bola na sexta-feira, só que ficou suspenso para o jogo de hoje. O Gomes faz falta na bola aérea e seria um perigo contra a bola aérea defensiva do Brasil, né? É um prejuízo a saída do Alderete, que é um jogador experiente e titular absoluto do Paraguai. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. E ele é claro, inteligente que é, Ramiro. Caiu, chamou a marca para ganhar um pouquinho mais de tempo também, né? E a gente até viu uma outra imagem ali do Hendrick disputando essa bola. Parece deixando mesmo ali o joelho em cima da coxa do atleta do Paraguai. Vai entrar o Velasquez, jogador de 33 anos, atua no News Old Boys para sua 7ª partida com a camisa da seleção paraguaia. 38,5 primeiro tempo, tá 1-0, o Paraguai tá ganhando o jogo no Defensores del Chaco. O novo Disney Plus tá com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Abraçando você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alexandre Marques nas imagens, com a Marcela Souza no digital. Velasquez entra, sai Alderete, 39 primeiro tempo, Alexandre Pretzel
Paraguai 1-0. Cadê a reação dos caras de amarelo, Pretzel? O Brasil está sendo de novo um time insosso, né? Um time sem muita intensidade. Não é que os jogadores não queiram jogar, não está faltando vergonha, raça, nada disso. Está faltando bola mesmo, está faltando alguém pegar e assumir o jogo, ir para cima. Mais bola no Vinícius Júnior. O lateral Cáceres não é tão brilhante assim, ele é físico, mas o Vinícius claramente pode levar vantagem. Agora tá aqui, ó, Paquetá na direita, Endrick e Rodrigo numa segunda, no meio, 2 jogadores de meio e o Vinícius na esquerda. Olha o Brasil se atrapalhando todo. Danilo para Marquinhos da Fogueira, vem Isidro Pita, Marquinhos à frente ganha, Gabriel do lado, devolve a bola, recomeça jogando o time do Brasil. Marquinhos, a Danilo, Paraguai adianta a marcação, Paquetá de primeiro, tenta o passo, tomou um toque por baixo, Paquetá nada de falta, ele deu a falta, não deu só arremesso lateral, é arremesso, Brasil cobra. Michel Lopes, mesa de som com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica marcando. Defensores del Chaco em Assunção. A bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo. Placar das eliminatórias na 8ª rodada. Paraguai 1, Brasil 0. Nina Gagliotti. Canhão, quinta-feira tem mais decisão na Copa do Brasil. Atlético Mineiro e São Paulo em Minas. Jogo de ida 1-0 para o Galo aqui no Morumbi. A partir das 7h30 da noite, o pré-jogo da Rádio Bandeirantes já está no ar, Canhão. Matonte demorou um pouquinho para marcar essa falta em cima do Vini, que caiu fora do campo. Falta marcada, Brasil, lado esquerdo, depois do meio do campo, Ramiro. E o Vini ia rabiscando para cima de 2 marcadores, só que na última chegada ali do Cáceres, junto ao campo de defesa do Velasquez acaba deixando uma enxada. É verdade, encosta na bola primeiro, mas o impacto da jogada faz a falta em cima do atacante brasileiro, lado esquerdo. E o Paquetá, em 3 pulinhos até agora, não houve nada sobre ele, tá pulando, tá fugindo do jogo. Lembra que eu te falei do Vinícius? Encara o marcador, fez agora. Falta pro Brasil, Rodrigo para grande área, Isidro Pita cortou, Paquetá na área, limpou, pé direito, bateu pro gol, ela toca no Vila Sante, bate no Paquetá de novo. Paquetá tentou, eu acho até que ele tentou dominar, mas virou um drible. O Brasil chegou de novo com o Lucas Paquetá na grande área, Ramiro. Paquetá que partiu para cima da marcação, chamando a responsabilidade durante o jogo. Paquetá, ele driblou o Velasquez num drible da vaca lá, tentando em cima do defensor da equipe do Paraguai, só que na sequência acaba perdendo a bola. Tiro de meta, 1-0 para o Paraguai. O novo Disney Plus está com tudo. Assista o mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 42 primeiro tempo, 1-0 Paraguai está ganhando o jogo. Você ouvindo o futebol na maior rede de rádios do Brasil, no Band Play, não importa onde você está, ligado na maior rede de rádios com o futebol da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Pita domina pelo meio campo, tenta a frente o passe, sobe de cabeça, Inciso Marquinhos ganha para o Brasil, tá caindo Isidro Pita, rebote e volta atrás com o Brasil, com Danilo, que toca a Paquetá por dentro, puxando pela camisa, a falta nele, a falta para o Brasil. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 42-30, o Brasil com pressa, cobra a volta para tentar empatar no primeiro tempo ainda. Na esquerda jogada, perde a bola, Vini. Toma dele, ganha a bola pela ponta, tentou na meia-lua. Ganhou Diego Gomes, o autor do gol. Toca a frente, vem Isidro Pita, foi tocada. A arbitragem não marca a falta, deu atrás a falta. Não há vantagem, por isso para e marca a falta Andrés Matonte. Diego Gomes, que marcou um golaço para o Paraguai, tá deitando e rolando, Ramiro. E é impressionante a habilidade do Diego Gomes, atleta que esteve inclusive nas Olimpíadas de Paris, atuando pela seleção do Paraguai. Agora se livrou de 3 marcadores e acabou sofrendo a falta. Ponta direita de campo, grande oportunidade para o Paraguai. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Se levanta Diego Gomes, Almirão para bater de perna, canhota, essa falta na direita, ao lado dele Inciso, 43,5 para a grande área, os zagueiros paraguaios, Balbuena, Velasquez acabou de chegar, Alonso também. O Vini está bem perto ali, o Vini está do lado, a barreira se mexeu, o Vini saiu ali da posição da barreira, não sei o que está reclamando o Vini. Cobrança de falta, 44 quase, Almirão para fazer a cobrança.
Todo mundo na entrada da grande área. Almiron levanta, toca a Arana muito mal. Rebote e volta para Balbuena no peito. Bateu pro gol, travado com ele. Na marcação pela meia direita, o Almiron toca a defesa de volta. O Paraguai domina lá do esquerdo. Vai tentar girar. O Brasil pressiona para tomar a bola. Tomou com o Paquetá. Dá na ponta, não pega essa bola no meio. Tem a falta no Paquetá para a sorte da seleção brasileira. É falta. Vai ter cartão pro Balbuena, não? Bobadilha. Pro Bobadilha, que bateu e saiu correndo, Ramiro. É verdade, jogador acabou deixando uma enxadada em cima do atleta brasileiro e ele já virou as costas, dizendo, não foi eu, eu não. Então, na sequência, Amarília, cartão amarelo para Bobadilha. No São Paulo ele não morde tanto quanto está mordendo agora na seleção paraguaia. No São Paulo ele é o jogador de mais toque e menos competitividade. E quase que ia perguntar se é o mesmo? Pois é, não é. Não, é o mesmo do nome, né? O nome no nome e no jogador, mas no perfil não. 10h15 da noite, o quinto sinal da Bandeirante está marcando hora de Brasília. Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. 45, primeiro tempo no Defensores del Chaco em Assunção. Sai jogando de volta o Brasil, domina Gabriel Magalhães, toca atrás, dá Marquinhos já toca com Danilo, vai tentar os acréscimos, já pintaram, hein, Ramiro? Isso mesmo, mais adicionados ali o cartão amarelo também para o Diego Gomes, sobe a seleção paraguaia. Alisson domina com o pé, já toca a bola para a esquerda. Arana vai tentar na frente a marcação com 45:30. Toca pelo meio, vira a bola com Bruno Guimarães. Rebate na marcação por dentro, vira com Lucas Paquetá. Paquetá no meio, toma o tranco, quase que marca a falta de Betran, quase marca, mas ainda na vantagem o Brasil toma. Toma Bruno Guimarães, o rebote, domina com o time do Brasil, já vira para Marquinhos, na esquerda para Vini. Cáceres acompanha, tá na área, Vini se antecipa, rouba a bola, ajeitou, Cáceres se antecipa, rouba dele, dá um bicudo, toca à frente, ninguém do Paraguai, essa bola vai direto pela linha lateral. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. 46, Pretzel. Será que o Dorival mexe no intervalo, Pretzel? Eu estava comentando com o Ramiro aqui. Eu já voltaria com o Estevão, João Pedro. Daria uma chance para o João Pedro. Tiraria o Bruno Guimarães e o Hendrick. E colocaria o Estevão e o João Pedro. E puxaria o Paquetá para a segunda função de meio. Vai para cima, cara. Porque com esse jogo modorrento aí, esse jogo que não tem criatividade, não tá jogando em bola longa o Brasil agora. O Arana errou tudo até agora, esticando bola. O Brasil não tem nada, a bola não passa no meio do campo, o Paraguai é melhor. Arana para trás pro Alisson, para a grande área, pé direito, um balão do goleiro brasileiro com defeito. A bola cai na esquerda, disputa a marcação na ponta do Almirão. Ela bate nele, perdeu a bola. Toma, ganha, desarmado, Júnior Alonso ganha. Sai do Hendrick, volta a bola com Vila Sante. Vila Sante recua a bola, dá atrás a Balbuena, que troca a bola com o goleiro Gatito Fernandes. Na inversão dos zagueiros agora, o Velasquez vai para a direita, Balbuena vem na esquerda, Isidro Pita, a bola bateu no rosto dele, conseguiu ajeitar ainda meio sem querer, toca para o Almiron, devolve a bola para a ponta esquerda, para Isidro Pita, domina a bola, Pita, passa o pé sobre a bola, toca ao lado para o Enciso, bico da grande área pela esquerda, desarmado, Paquetá, toma dele, já rouba, já toca na esquerda, esse passo com o Brasil ainda, vem tentando com muita pressa, Rodrigo, toca para trás a bola, vira para o Arana, marcado pelo Pita, devolve pelo meio do campo com o Brasil jogando, domina a frente para o Guimarães com o time do Brasil, já lança com Paquetá, 47:30 primeiro tempo, dá por dentro, Hendrick busca a bola no meio campo com Paquetá, Hendrick de volta lançado, na devolução, tenta a pinta, são dois marcando, na direita, belo giro, na grande área, tenta de volta o passe para Vinícius, saiu do gol para pegar Gatito. Num ataque do Brasil envolvente pelo meio do campo, Ramiro. E o Hendrick perdeu a oportunidade de dar o passe pelo lado direito de campo para o Danilo, que passava livre, depois uma jogada espetacular do Rodrigo. Perde a bola a seleção brasileira e perde o jogo também 1-0. Se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. 48-2 para acabar na primeira parte do Defensores del Chaco. 1-0 Paraguai, vem aí João Paulo Capelanes. Danilo rebate no meio, passe na fogueira, volta para tomar com o time do Brasil, Bruno Guimarães. Toca, Bruno entrega a bola com o zagueiro, bola dominada aqui atrás com o Gabriel. Gabriel Magalhães domina a bola pelo meio do campo, já lança pela linha direita, na proteção com dois para marcar. Devolvendo a ponta o André, toca com a Arana, que bate a bola com o André de novo. 1,5 para acabar o primeiro tempo. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com.
Próximos dos 49, o Brasil troca passes meio do campo. André domina, marcado com os adversários. Almiron em cima, volta Diego Gomes, faz o giro, prende a jogar na marcação no meio. Bruno Guimarães enfia pelo comando para Paquetá, já perdeu, tentar frente a bola, perdeu, bobeou em inciso, a bola volta com o Brasil de volta, passe na esquerda com Lucas Paquetá, já sai jogando, dá para Vini, minuto final, primeiro tempo, 49, domina Vini, dá Paquetá, Paquetá de primeira para Rodrigo, Rodrigo ao lado faz a inversão pro Guimarães, toca a bola para a direita, chama o capitão Danilo, domina, marcado para cima dele, marcado Júnior Alonso, vem para cima para pungar no cangote, toca ao lado, vira com o Bruno Guimarães, que vira a bola com Paquetá, protegeu, adiantou demais, a bola perdeu, insistiu Diego Gomes, a bola bateu em quem? Em quem bateu no Paquetá. Em lateral, bola para a seleção paraguaia a cobrar com 30 segundos para acabar o primeiro tempo no Defensores del Chaco. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Opa, cartão para alguém da seleção brasileira. Quem e por quê, Ramiro? Para Lucas Paquetá, porque ele foi na disputa do pé de ferro contra o Gomes. E aí o último toque acaba sendo do atleta do Paraguai, que encosta com a mão na bola, e a arbitragem deu lateral contra o Brasil. Paquetá ficou revoltado, a arbitragem falou: ah, é? Então tá bom, toma amarelo aí. Apito na boca, Andrés Matonte, o Brasil recupera a bola e já sai jogando, não há tempo. Apita Andrés Matonte. Termina o primeiro tempo no Defensores del Chaco em Assunção. 1-0, o Paraguai está vencendo, um golaço do Diego Gomes na Bandeirantes, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio no microfone de esportes da Bandeirantes. O Brasil vai passando vergonha, Brasil fora de casa vai perdendo por 1-0, a seleção da CBF está perdendo. Eu falo aqui, Paraguai 1, seleção da CBF 0 até aqui. Jogadores brasileiros partem para cima da arbitragem. Alô, Pedro Ramiro. E uma arbitragem que tem causado revolta nos atletas brasileiros, mas é verdade que o resultado não vai acontecendo. O Brasil vai perdendo para o Paraguai pela primeira vez nos últimos 16 anos. A última derrota havia sido em 2008, nas eliminatórias para a Copa de 2010. E por enquanto o Brasil vai perdendo, quebrando esse jejum aí de 16 anos de o Paraguai sem vencer a seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior, até o Pretzel falava de possíveis mudanças. Passar rapidamente o banco de reservas do técnico Dorival com o Bento, Ederson e William, Fabrício, Bruno, Beraldo e Wendel, João Gomes, Gerson e Lucas Moura, além de Luiz Henrique, João Pedro e Estevão à disposição do Dorival Júnior. Dorival Júnior, Alexandre Pretzel, que na última entrevista coletiva falou: podem me cobrar. O Brasil estará na final da próxima Copa do Mundo daqui 2 anos, em 2026. Isso é, como você falou muito bem, se ele chegar lá, né? Pois é, e aí já vira chacota, porque um dia depois dele dar essa declaração, o Brasil não chuta uma bola no gol do grande Gatito Fernandes, que não tem culpa nenhuma de ter ficado machucado muito tempo, mas é reserva do Botafogo. E o Brasil não chuta uma bola no goleiro paraguaio. Só bola de lado, só toque de lado, sem posição técnica, certo? Sem tentativa de ambição, ó, de partir para cima. Só o Vinícius está partindo para cima. O Endrick, a bola não chega nele, está tendo que buscar lá atrás. E o Brasil é uma confusão, facilita a marcação paraguaia, que marca muito bem. O Paraguai faz um jogo igual ao jogo que fez contra o Uruguai. Só que com detalhe, contra o Uruguai a bola não entrou. O Paraguai teve a oportunidade, chutou uma bola na trave, levou uma na trave, é verdade, mas fez um bom jogo. Dessa vez não. Dessa vez caiu no pé do Diego Gomes, que bateu de 3 dedos e fez o gol 1-0 aos 19 do primeiro tempo. E até o Paraguai chegar na frente da área nesse gol, era só o Brasil que tinha bola. Mas campeonato de posse de bola, eu canso de falar sobre isso. Eu tô cansado já da posse de bola. Os scouts ficam, sabe, os scouters, né? Ficam emocionados. Não, porque o time teve 88% de posse de bola, não chuta uma bola no gol. Não cria uma jogada, entrega a marcação. O Paquetá pulou 3 vezes na marcação pedindo falta, cheio de pulinho. Teve uma que ele sofreu, a verdade, aí tomou amarelo por reclamação agora. O Brasil não tem temperamento, o Brasil não tem um líder que depois do gol, sabe, reúna o time e tente arrumar a casa ali, ó. A gente já teve vários jogadores assim, que numa dificuldade, o treinador tá ali na beira do campo, mas o jogador ele vai orientando. Pô, faz isso aqui, melhor aqui. Nem isso o Brasil tem. Dorival apático na área técnica, tem que mexer. Estevão e João Pedro agora, e eu tiraria o Bruno, se bem que o Paquetá tomou amarelo, é bem provável que ele tire o Paquetá só por causa do amarelo. Eu tiraria o Bruno Guimarães, que foi mais uma vez o pior jogador da seleção brasileira. Então é o seguinte, ó, agora cabe um pouquinho os jogadores também, que
tem treinamento, tem bola. Só botar na conta do técnico também. Os caras, eles ficam só tocando para trás. Ninguém vai para cima. O Vinícius Júnior foi o único que tentou uma jogada individual e é o Brasil, cara. Não está enfrentando a seleção do mundo, está enfrentando o Paraguai. E está perdendo todas as divididas, todas. E a única que o Brasil ganhou, que o Arana chutou e o Júnior Alonso salvou em cima da linha, ia ser anulado o lance, porque foi falta do Vinícius Júnior. Na hora eu vi aqui que ele derrubou o jogador. Então é o seguinte, ó, muito pouco, a bronca vai ser grande. Será que vai ser grande? O Dorival tá nervoso, tá ansioso, né, tá sentindo a pressão já, porque o futebol é péssimo. Vamos ver se o Brasil reage, mas precisa mudar. Melhor em campo na primeira etapa pelo lado paraguaio. O Diego Gomes. Pelo lado brasileiro. Melhor pelo lado brasileiro, boa pergunta, viu? O André, mais uma vez, fez um bom primeiro tempo, mas abaixo do jogo contra o Equador, porque ele não teve espaço para saída de bola. O time do Paraguai adianta bem, a marcação fecha bem. Gustavo Alfaro é bom técnico, hein? Fecha bem o time do Paraguai. Melhor do Brasil, cara. Não tá fácil aqui, viu? Mas eu vou dar um destaque, assim, pelo jogador mais ambicioso, que ainda assim é pouco para ele, Vinícius Júnior. Arbitragem até aqui? Boa, muito boa. Muito boa a arbitragem. Seus comentários estão legais também. Tranquilo, seu agrado, claro, né? viu? Transmissão em alto nível, né? Intervalo. Podia ser igual. 10h25, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com o Super Placar. Nina Gagliotti vem aí com o placar pelo Brasil e pelo mundo. Até já, Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Atenção! Com Viva Sorte São Paulo, você tem a chance de concorrer a um carro por apenas 2 centavos. Isso mesmo! Por apenas 2 centavos você pode mudar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem. É a oportunidade que você estava esperando e ela está ao seu alcance. Não perca tempo! É fácil e rápido. Basta acessar vivasortesaopaulo.com.br, comprar o seu título e torcer para ser o próximo grande vencedor. Aproveite essa chance única de transformar sua vida por apenas 2 centavos. vivasortesaopaulo.com.br. Packers, Eagles no Brasil. Um jogo que vai entrar para a história da NFL. Mas no Disney Plus, a história da NFL acontece toda semana. Prepare-se para curtir 158 jogos ao vivo. Lances que parecem coisas de filme. Única Red Zone em português que existe. E tudo na companhia de quem mais entende do assunto. Assista no Disney Plus Premium. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata.
Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é! Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A Steel agradece a você, cliente, por confiar em nossos produtos. É essa confiança que nos move, nos motiva a inovar e seguir entregando as ferramentas ideais para as suas necessidades. Do campo ao jardim, da sua casa à construção civil. Você é parte essencial da nossa história. Juntos transformamos trabalho em resultados. Uma homenagem da Steel no Dia do Cliente. Clareou pra bater, limpou pra bater, incisou outra finta com 3, perdeu a bola. Insiste a marcação, é bote e volta com a seleção paraguaia. Na esquerda, Júnior Alonso, pra grande área, bola de cabeça, corta aqui a bola, Galhães. Sobra, voltou fora da grande área. Diego Gomes limpou, bateu de trivela no canto, na trave, entrou! Gol! De Diego Gomes, na entrada da grande área, ao dominar, corta pro pé direito e manda uma trivela sensacional, ela bate na trave direita e vai pra dentro do gol do Brasil. O Brasil tinha a bola, dominava, mas o Paraguai sai na frente. Um belíssimo gol de Diego Gomes, domina, corta, manda uma trivela, a trave e no meio do caminho, ela bate na trave e entra sem chance pro Alisson. 1-0 Paraguai, Alisson não tem jeito, tá feito. Paraguai 1-0, um golaço de Diego Gomes, Pedro Ramiro. No momento 10h32, intervalo inteligente Bandeirantes na voz de Rogério Assis. O canhão do rádio você ouve, vitória parcial, Paraguai 1 no Defensores del Chaco. Brasil 0, Brasil tem que mudar, hein, Pica-Pau? Vamos lá, Dorival, acordar esse time aí. E aí, Nina Gagliotti, outros jogos movimentaram as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026, Ninoca. É isso, Capela. O Brasil encerra a 8ª rodada das eliminatórias da Copa. Hoje, mais cedo, Colômbia venceu a Argentina por 2-1, mesmo o placar de Chile 1, Bolívia 2. Equador venceu o Peru por 1-0. Venezuela e Uruguai empataram por 2-0. Resultado parcial de Brasil e Paraguai, 1-0, intervalo de jogo. Vamos para a tabela de classificação dessas eliminatórias. Uma tabela surpreendente para o Brasil. A Argentina lidera com 18 pontos. A Colômbia, segunda colocada, tem 16. Uruguai, terceiro colocado, com 15. Equador, quarto colocado, 11 pontos. O Brasil finalmente apareceu na tabela de classificação. O quinto com 10. A Venezuela também soma 10 na sexta posição. O Paraguai é o sétimo naquela zona de repescagem mundial, que vai fazer
outros jogos para ver se estará na Copa do Mundo de 2026. A Bolívia, 8ª colocada, tem 9 pontos. O Chile, 9º colocado, 5 pontos. E o Peru, 10º colocado, lanterninha, com 3 pontos. Capela. Que surpresa, Linda Gagliotti. Eu queria que você destacasse, Pretzel, a Bolívia, que olha, tá mostrando bom futebol. Cara, fez 6 pontos. Incrível, hein? 2 jogos, 4-0 na Venezuela. Tá Levou o jogo para 4 mil metros. Isso. E aí aproveitou a altitude. E hoje ganhou do Chile, até certo ponto o resultado nível improvável. do mar, hein? Mas mostrou que o Chile tá péssimo, né? Tá. Mas a melhor rodada até agora foi da Bolívia. Sem 2 dúvida. jogos, 2 vitórias, foi a 9 pontos e entrou na briga. É verdade. E o que acontece com o Peru? Tá na lanterna. O Peru, se vier jogar no Brasil, vai pedir para jogar em Natal. E aí, Pedro Ramiro, o Brasil vai mexer, tem que mexer o time inteiro aí, Dorival. E aí, Ramiro? É verdade, Luiz Henrique foi chamado ali para a seleção e também o João Pedro. João Pedro, atacante, e Luiz Henrique, 2 atacantes. Eu queria o Estevão e não o Luiz Henrique, mas ele não põe. Então, não, mas o Estevão é o melhor jogador da Série A do Campeonato Brasileiro. Praticamente não teve minutagem alguma no jogo passado contra o Equador. E agora você precisando de um fato novo, você não coloca o menino, velho. Pô, Dorival, meu Deus. E aí, Pretzel? Não, eu gostei porque são os jogadores que eu queria, certo? Eu pedi 2 atacantes aqui. Então, querendo ou não, a gente está vendo um jogo parecido, perfeito? 2 atacantes, só que eu queria Estevão e João Pedro. Ele preferiu o Luiz Henrique e o João Pedro. O Bruno Guimarães foi o pior jogador em campo na primeira etapa, sai. Né? E o Hendrick não teve nenhuma vitória pessoal, ficou um jogador só correndo para tudo quanto é lado, também saiu. E aí, Ramiro, quem sai? Ele tira o Bruno Guimarães com a 5 e entra o 20 Luiz Henrique. 20 Luiz Henrique com a camisa número 20 no lugar do 5 Bruno Guimarães. E sai o Hendrick com a 9 para a entrada do 21 João Pedro. Agora, Capelanes, o time fica assim, ó. André, Paquetá e Rodrigo. Luiz Henrique, João Pedro e Vinícius Júnior. Esse é o time agora. Gostei. No papel, um time mais ofensivo e mais forte do meio para frente. Vamos ver se o Paraguai cai nessa. E a gente chegou a acreditar que o Dorival poderia tirar o Paquetá pendurado com cartão amarelo, deixou. Mas manteve. Ele foi coerente pelo sentido técnico. O Bruno Guimarães, mais uma vez, foi o pior em campo. Uma pena. 10h35, vamos lá, Brasil, vamos reagir. Vem aí o segundo tempo, os 45 minutos finais de muita emoção no Rádio do Brasil. A partir de agora ele vem aí para quem sabe narrar a virada do Brasil, será? É com ele, explode canhão! Valeu, Capelanes, ele vai voltar no apito final, está tudo pronto, vai autorizar Andrés Matonte, vai começar o segundo tempo no Defensores del Chaco. Paraguai 1-0, Brasil voltando com 2 alterações. Da saída agora a seleção paraguaia. 4-4 está ali esperando apenas que os reservas se posicionem. Andrés Matonte acertando o relógio do pulso esquerdo. Brasil caindo agora, né, para a 5ª posição das eliminatórias. Por enquanto com essa derrota para o Paraguai. Andrés Matonte, apito na boca, zerou o relógio e autorizou, começando o segundo tempo em Assunção. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol na maior rede de rádios do Brasil, na Bandeirantes. Bola para a ponta para o Benciso, botou pé, tocou para fora. Direto essa bola vai pela linha de fundo e agora não é preço, a gente vai observar você em especial como fica o posicionamento do time brasileiro em campo, Prédio. Imagina o André, Paquetá, Rodrigo como meia e na frente Luiz Henrique, João Pedro e Vinícius Júnior. Para mim tá bem escancarado isso, porque essa é a ideia mais ofensiva. Olha o Paraguai, ó, já marcando a saída de bola do Brasil. O Arana bateu, tocou na bola, o autor do gol, Diego Gomes, prensando, mandando bola para fora pela linha de fundo. Matonte foi lá para enquadrar o Gandula, que demorou para devolver a bola para o Alisson. O Gandula, é claro, é da seleção paraguaia. 1 minuto, começando o segundo tempo. Já sai jogando o Brasil com o Alisson. Domina o goleiro do Brasil dentro da grande área. Pé direito, já toca para Marquinhos. Em cima, Isidro Pita. Marquinhos ameaça devolver para o Alisson. Toca com Danilo. Tomou pressão do Almiron, dá para Marquinhos, Marquinhos para o Alisson, na grande área, toca na pequena área a bola, Gabriel Magalhães de volta na esquerda, que perigo, toca a bola para Guilherme Arana, sai jogando o Brasil, dispara pela ponta direita, aliás na esquerda, bem aberto na ponta, marcado pelo autor do gol, Diego Gomes, Arana toca do ladinho a bola com o André para trás a bola com Gabriel Magalhães, tem Marquinhos para a direita, André se desmarca e passa do lado esquerdo, 1 minuto e meio, segundo tempo, 1-0 Paraguai, devolve a bola, sai jogando Gabriel Magalhães, para Marquinhos, pelo meio se
desmarca, pede João Pedro. Tenta a bola com Lucas Paquetá. Faz o giro, prende, sai do Vila Sante. Dá João Pedro pela meia direita. Enfia pro comando. Belo passe. Na entrada da grande área, Rodrigo. Limpou o pé esquerdo para empatar. Bateu! Pra fora! Rodrigo conseguiu dominar, que bela assistência na entrada da grande área com um buraco. Ele bateu de canela e mandou no meio da arquibancada. O Brasil por muito pouco não empata. Ramiro! Num passe espetacular do João Pedro, do Brighton da Inglaterra, que recém entrou na seleção brasileira. Aliás, a primeira partida desta convocação na data FIFA do próprio João Pedro. Ele dá o passe para o Rodrigo, que bate mal demais para fora. 1-0 para o Paraguai. Pô, eu tenho que saudar, né? Primeiro toque na bola do João Pedro, mesmo buscando e chamando a marcação, ele abre um buraco no meio da meia-lua e o Rodrigo entra sozinho para empatar o jogo. Gol perdido, chance clara para o Rodrigo empatar, pegou mal na bola. Lateral, o Brasil cobra na esquerda, além da metade do campo, 1-0 Paraguai, 3, agora segundo tempo em Assunção. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Almiron para a direita, lateral do campo, para tentar na ponta para Cáceres com Gomes. Gomes já limpou, o cara fez um golaço no primeiro tempo. Toca ao lado, dá Cáceres para a grande área, a bola. Isidro Pita de cabeça, a bola vai por cima. Ele se antecipa, põe o cabeção. Ela bate na rede por cima do gol, passando até perto. O Alisson tava nela, mas foi perigosa uma cabeçada de longe, Ramiro. E o Isidro Pita tá tentando convencer o Gustavo Alfaro que pode pintar numa próxima data FIFA, quem sabe. Jogador que faz sua segunda partida na história com a camisa da seleção paraguaia, 25 anos, revelado pelo Cerro Porteño, chegou a jogar no Olímpia Juventude, contratado pelo Cuiabá em 2023. 21 gols já nessa temporada, o Isidro Pita. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. E o Brasil ataca com Arana, aberto lado esquerdo, recua a jogada, volta com Paquetá, Paquetá curtinho para Vini, que volta a bola com Paquetá, que enfia no meio, tenta João Pedro, a defesa vai, o outro chegou até atrapalhar e a bola volta com Bobadilha, toca atrás a bola, dá um bico Gomes, bicudão, tira a Cáceres, toca para fora, vai em lateral para o Brasil cobrar, ofertas Steel por tempo limitado, novas motosserras e linha bateria, em até 6 vezes sem juros, acesse ofertassteel.com.br e aproveite. O que está reclamando ali? Gabriel Magalhães, o Matonte enquadrou ali, ele com o Isidro Pita. O Gabriel, ele foi pegar a bola perto do banco do Paraguai, os jogadores se levantaram e foram para cima dele, né, Ramiro? Isso, houve uma confusão ali próxima à área técnica, aí o árbitro já chegou pedindo calma para o Gabriel Magalhães, que é geralmente um atleta muito polêmico. Na hora que ele foi buscar a bola, ele acaba dando um tapão na mão do Gandula, acho que ele tá meio revoltado já com a demora dos Gandulas para entregarem a bola, e ele acabou dando um tapão sem necessidade em cima do Gandula paraguaio. O próprio Matonte havia chamado a atenção há pouco de um Gandula atrás do gol do Alisson, que demorou para devolver a bola, e agora o Matonte vai enquadrar o Vini, diz que não vai permitir mais esse tipo de coisa. O Ederson reserva, se levanta, Dorival também. 5 minutos do segundo tempo. Tem nada a ver, viu, a arbitragem com a derrota parcial do Brasil. Nada a ver. O Brasil tem que jogar bola. Vinícius Júnior quer apitar o jogo também. E tem que aproveitar que começou bem para o jogo, é melhor para o Paraguai. Já deu uma esfriada já. Arana põe na concha com 2, dá um bico no meio para tentar pegar o André. Corta aqui na marcação, Enciso. Vila Sante na direita. Gomes, a Isidro Pita. Dominou na área na direita para bater pro gol. Travado, caiu sozinho. Ela foi para fora. Marquinhos com ele, tiro de meta. Marquinhos dá o carrinho com Isidro Pita, que agora fica caído na grande área. Ele nem sabe o que pede, ele pediu escanteio, agora pediu pênalti, agora voltou a pedir escanteio, Ramiro. Acho que nem o Pita acreditou muito que foi pênalti nessa chegada dele, ele tentava se proteger ali da marcação do Marquinhos, só que ele adiantou demais a bola, o Marquinhos deu um carrinho, o Pita se jogou feio demais dentro da área, nada, 1-0 para o Paraguai. Em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos do segundo tempo. Placar das eliminatórias, 8ª rodada. Paraguai 1, Brasil 0, Nina Gagliotti. Canhão na Liga das Nações da UEFA, a Hungria empatou com a Bósnia 0-0, Holanda e Alemanha 2-2 e a Inglaterra venceu a Finlândia por 2-0.
Brasil vem tocando a jogada aqui atrás, domina André, já inverte com Luiz Henrique na direita, bota no peito, põe no chão, marcado vem Luiz Henrique, belo drible, sai do Júnior Alonso, levantou pro gol, de cabeça rebate, tirando da grande área essa bola, Velasquez, sobre a volta com o Brasil, ainda para Marquinhos, tenta atrás o passe, volta com o André na ponta, bate, toca na marcação, Almirão chega para tomar a jogada, recupera, volta à frente, Almirão com o Paraguai, na direita, abre a bola bem aberta para Diego Gomes, na linha de fundo, ele corre, evita que a bola saia, pede na grande área, apita, cruzou pro gol, Marquinhos bota a cabeça, tira, ela voltou pro Brasil ainda com o Lucas Paquetá, se perder vai tomar o segundo gol e protege até sofrer a falta, é falta para o Brasil cobrar, concorra a um carro por só 5 centavos, acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme sua vida. 7 minutos e meio do segundo tempo. E esse comecinho de segundo tempo do Brasil, 1-0 Paraguai, com 2 mexidas, Alexandre Pretzel. Que até agora funcionaram pelo primeiro lance do João Pedro. Do outro lado, o Luiz Henrique, puxando a bola da direita para o meio, como ele faz o Botafogo, mas foi muito simplista agora. Pegou, dominou e jogou na área, facilitando o posicionamento defensivo do Paraguai. O Brasil começou bem porque o Rodrigo perdeu a chance de empatar. E se ele empata no início do segundo tempo, óbvio que seria outro jogo. O Paraguai volta a se postar bem, marcando. Paquetá com o Brasil, domina o meio campo na defesa, entrega a Arana, Arana bate atrás da bola, Gabriel Magalhães que já toca para Marquinhos, 8 segundo tempo, na direita lançado vem Luiz Henrique, ele contra Júnior Alonso, domina o Luiz Henrique, adiantou a bola para cruzar, pé direito, cortou para canhota, boa, levantou para o gol de cabeça, João Pedro, para fora! João Pedro agora lamenta, ele sobe bem, por cobertura, a bola vai por cima do gol do Gatito Ramiro. Numa jogada agora planejada e arquitetada pelo Luiz Henrique, que levou a bola até a linha de fundo, cruzou de perna da canhota e o João Pedro com 1,82 m sobe de cabeça, cabeceia para fora. 1-0 para o Paraguai. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. 8,5, segundo tempo. Já deu para ver o João Pedro trabalhando. Oh, sem dúvida. Se movimentando, participando do jogo mais do que o Hendrick até. Parece ser. Muito mais. E ele já é a grande novidade. O Luiz Henrique também. Esse cruzamento foi muito bom agora. Então foram 2 chegadas em 8 minutos. Coisa que o Brasil não fez em 50 no primeiro tempo. Almirão tentou limpar por baixo, toca na bola e manda para fora, André. Em lateral a bola, ataque paraguaio na direita agora. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 9 minutos do segundo tempo. 1-0 Paraguai, lateral na direita para fazer cobrança. Sem pressa, Cáceres arremessa de cabeça, André rebate, volta na ponta pro Almirão, tenta Vila Sante, André toma, dá pro Arana, limpa a primeira jogada, recua, toca na esquerda, bola, Gabriel Magalhães, dá um bicudão, ele foi travado com debater pro gol, no inciso, bateu pra fora, Gabriel Magalhães, é lateral de graça, o Paraguai vai cobrar, Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil, Braspress, você acompanha na Braspress as suas encomendas, via internet até entrega totalmente rastreada, Braspress, a sua transportadora de encomendas. Chute do Gabriel, Hidropita tá caindo. É cera? É firula, Ramiro? Ele aproveita obviamente para ganhar um tempo, mas a bola pegou ali bem na brinquedoteca do Isidropita. Pegou na gaiola? E ali o passarinho acabou. Não pia. Sai ferido. A essa hora da noite nem coruja. Foi uma pancada forte em cima do Isidropita. Bola para a seleção do Brasil. Aí o massagista grita, levanta que você recupera rapidinho. A brinquedoteca foi bom, hein? Você brinca com vários objetos. Ah, é? Claro, brinquedoteca. Várias opções. Tá certo. Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica marcando. Em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Placar das eliminatórias, o Brasil ataca, Luiz Henrique atrás da bola, João Pedro sai na marcação, a bola bate na ponta, desarmado, volta na sombra, vai tentar o Milon, para ganhar o Brasil, recupera a bola, João Pedro sai da grande área, vai para a grande área, o outro não parou o jogo não, João Pedro, vem Luiz Henrique, recebeu na área, girou, Paquetá encostou, Luiz Henrique volta a bola, Paquetá dá Luiz Henrique, linha de fundo, cortou para a perna boa, levantou pro gol, de cabeça André para trás, a defesa tira, rebote, voltou fora da grande área, André cabeceia para trás, a bola com o Paquetá, são 2 em cima, toque de braço do Paquetá, até o Arana participou da jogada, essa foi bonita, confirmando 11 do segundo tempo, Paraguai,
Brasil 0, Nina Gagliotti. Canhão, com a derrota parcial do Brasil, o Brasil vai indo cai para a quinta colocação nas eliminatórias da Copa, 10 pontos. O Paraguai é o 7º com 9. Alexandre Pretzel, uma jogada bonita do Brasil agora, Pretzel. E o caminho é pelo lado direito, né? Luiz Henrique está ganhando todas em cima do Júnior Alonso, que está deslocado para marcá-lo. No primeiro tempo o Alonso estava por ali, mas teve uma tranquilidade, porque ninguém passava. O Rodrigo começou, mas depois parou. E o Danilo não sai muito no apoio, né? O Luiz Henrique está levando muita vantagem sobre o Júnior Alonso. Agora o Arana teria que ter cabeceado, na nossa opinião, é claro, para o gol. Ele preferiu cabecear para o meio da área. 12 minutos do segundo tempo. Recupera o Brasil essa bola com o André pelo meio do campo. No bote ele vai travada. A defesa volta para fora. Arremesso lateral. A bola bateu por último no próprio André. Arremesso então para a seleção paraguaia. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. São 12,5 segundo tempo. O Paraguai ganha o jogo e ataca a bola na ponta. Nem Gabriel Magalhães de cabeça, tirou. Inciso na sobra. Dominou com 2 em cima. Nada de falta. Caiu, não houve a falta. O Brasil ganha. O João Pedro bota a cabeça. Bate na defesa aqui atrás. Rasga Velasquez. Toca a bola para a direita. Volta Danilo. Cabeceia na ponta com Paquetá. Tentou. Caiu Zidrupito e o Brasil vem com ela. No comando a bola bem aberta. A defesa toca de cabeça com Velasquez. A bola voltou na sombra com o Luiz Henrique. Toca atrás Luiz Henrique. Devolveu com Paquetá. Fecha Danilo. Vai no apoio ao lado Luiz Henrique, na grande área aberta, João Pedro pediu, tocou, atrás o passe, Luiz Henrique de primeira com Paquetá, dominou pé direito, já entrega a bola de volta o passe, ponta direita ainda, dominou Luiz Henrique, linha de fundo, tocou para Danilo, devolve a bola, dá Luiz Henrique, marcado, inciso em cima, toca Luiz Henrique, dá Danilo, Danilo mais atrás a bola, recomeça com o time do Brasil, Marquinhos Filho, passe com o André por dentro, vem para marcação com o Rodrigo, perdeu a jogada, domina na frente a marcação, recupera a bola, Isidro Pita, no contra-ataque vem a seleção paraguaia, caminhou com ela, Isidro Pita e inciso na grande área, na área a bola para Pita, ajeitou para Gomes, bateu pro gol, ela bateu no pé do Gabriel Magalhães, trava a bola, volta, rebote do Brasil ainda, vem no meio do campo com muita pressa, Rodrigo puxa a marcação, vem aberto Luiz Henrique na direita, no que viu já lança, ataca o Brasil atrás do empate com quase 14 segundo tempo, vem Luiz Henrique, limpou, entrou na área, fintou, tropeçou, caiu sozinho, nada de pênalti, a bola volta na marcação com o time paraguaio, que domina e joga na entrada da sua grande área. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Isidro Pita, bota no peito, Zoradão devolve a bola mais atrás, solitário do peito, toca para trás, a bola aqui atrás, Diego Gomes, domina e volta a marcação paraguaia a jogar, passe na ponta para Fini na pressão, quase que ele toma essa bola do Velasquez, toca pelo meio campo, ainda de volta a marcação com Vila Sante, perde Bobadilha, marca atrás, João Pedro vai para cima dele com 14,5 segundo tempo. Alexandre Pretzel, melhora o Brasil no segundo tempo, mas está perdendo por 1-0 o Pretzel. Melhora e o Paraguai joga na bola longa. Agora ficam Marquinhos e Gabriel Magalhães marcando o Pita e também o Enciso. E o Pita faz um bom jogo. O Pita é um jogador de força, está puxando o contra-ataque e está segurando os dois defensores do Brasil. O Brasil ataca muito pelo Luiz Henrique, né? Parou de atacar pelo lado esquerdo. Júnior Alonso na esquerda para o inciso, Danilo bem, bela antecipação do Danilo, tomou o Danilo na direita, partiu, olha para a área, pede João Pedro, enfiou no comando de primeira, tiro aqui atrás, Cáceres dá um bicudo e manda para fora, em lateral, ataque do Brasil na ponta direita agora, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 15 minutos do segundo tempo, 1-0 o Paraguai está ganhando o jogo, lateral com pressa, o Brasil vem com muita pressa para jogar, Danilo para fazer a cobrança de arremesso lateral com a seleção brasileira, inverte a passagem, entregando para Arana, domina Arana pelo meio do campo da seleção brasileira, já toca pelo comando com Gabriel Magalhães, zagueiro brasileiro passa pelo meio do campo, toca errado, passe na ponta, tomou, já ganhou, Diego Gomes, a Isidro Pita, Marquinhos primeiro tocou para fora, a bola vai sair em escanteio. Escanteio, essa é de graça para o Paraguai na direita, Ramiro. E é o segundo escanteio para a seleção paraguaia. E o Pita tá dando um trabalho gigantesco, o atacante do Cuiabá, em cima de defensores lá da Europa. Marquinhos, o Gabriel Magalhães, todos ficando na saudade pro atacante que joga no Cuiabá. 16 minutos do segundo tempo, o escanteio, o Paraguai manda os zagueiros para a grande área, Balbuena, Cáceres, Velasquez lá dentro, Júnior Alonso também. Escanteio vai ser cobrado. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Marcação do Brasil em cima. Balbuena chega, marca ele, Luiz Henrique. 16 minutos do segundo tempo.
Almiron cobra o escanteio. Pé esquerdo na ponta direita, na primeira trave, Arana, Bobadilha fica praticamente encostado na trave. Almiron se prepara para bater escanteio, autorizado, na segunda trave pro gol, Isidro Pita cabeceou, vai desviada, a bola foi direto à linha de fundo. Toque forte, a bola já havia passado, a linha de fundo saindo, em tiro de meta para o Brasil cobrar. No Defensores del Chaco em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 17 minutos do segundo tempo. Placar das eliminatórias na 8ª rodada. 1 Paraguai, Brasil 0 Nina Gagliotti. Canhão, amanhã é noite de decisão na Neoquímica Arena. Decisão de Copa do Brasil a partir das 9 da noite. Tem Corinthians e Juventude. Na ida 2-1 para o Juventude. A gente lembra o ouvinte da Rádio Bandeirantes que o pré-jogo, concentração, começa a partir das 7h30 da noite, Canhão. Luiz Henrique volta, a bola no meio campo do Brasil, domina lá pela ponta direita com 17 minutos e meio do segundo tempo, 1-0 Paraguai. Toca pelo meio campo, o Brasil bem com ela, caminha com Danilo, lança a bola Gabriel Magalhães, se desmarca, se mexe pelo meio, já perde a bola Rodrigo. Vini mais à esquerda, Marquinhos, levanta a bola muito alta, Cáceres vai de cabeça, ganha, toca à frente, recuperação, volta com o Brasil ainda. Rodrigo de cabeça, devolve a bola, toca do lado de Gabriel Magalhães, põe no chão, entrega de volta para Rodrigo. Pelo meio, João Pedro, na direita aberto, Luiz Henrique, sai na ponta, Paquetá de primeira, para Rodrigo, passa errado, a bola vai sair pela linha lateral. Devolução errada e essa bola sai, remesso lateral, Paraguai vai cobrar. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. São 18 do segundo tempo, Alexandre Pretz, aquela reação do Brasil, é o que a gente chama lá em Votuporanga de fogo de paia também, né? Não, mas tem já acabou, né? Tem dois jogadores que estão totalmente ausentes, eles podem calar minha boca agora, certo? No próximo lance. Rodrigo e Vinícius Júnior. O Rodrigo perdeu o gol e ficou parado, não se movimenta mais. E o Vinícius Júnior, os caras não dão a bola para ele. Quando dão, ele não consegue a sua vitória pessoal. O cara que está cotado para ser o melhor do mundo, já jogou muito mal contra o Equador e hoje é um jogador também apático em campo. Uma coisa é jogar no Real Madrid, outra coisa é jogar na seleção. É, né? Mas para ser o melhor do mundo ele tem que jogar em qualquer lugar, Sim, né? E jogar bem nos dois. Camilo Luiz Henrique, 18,5 segundo tempo. Dá do ladinho esse passe, Paquetá com o André. Paquetá de volta, faz a inversão no pé do adversário. Ela cai no pé do Diego Gomes. Domina, caminhou, chamou a falta, se atirou. Paquetá pro Brasil, toma. Já toca na ponta esquerda para Vini. Vai, Vini, joga umazinha só, Vini. Colocou na entrada da grande área, bola forte demais, não chega para Paquetá. Domina de frente de bico, toca para fora essa bola. Inciso no bico, mandando para fora pela linha lateral. Já duas mexidas vão ser feitas na seleção paraguaia. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É HG Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata. Duas mexidas. Vai fazer o Gustavo Alfaro. O Pita vai continuar. Pelo jeito vai, né? Ele estava caído agora há pouco. Era um pouco de manha também, né? Arce e o Sousa são os dois, Ramiro. Isso, Arce, o Alex Arce, aliás, jogador da LDU, atacante. Vai entrar. O Corinthians tinha interesse no Corinthians Alex queria Arce. esse jogador. Isso, é verdade. Chegou a fazer uma proposta de 2,5 milhões de dólares, só que a LDU não quis. O Arce tem uma história interessante porque ele tem 29 anos e a carreira dele só vingou aos 28. Antes ele teve passagem por clubes menores e tal. E aí vai sair muito provavelmente o Pita e também vai deixar o gramado o Gomes. Portanto, o Gomes vai sair com a 8, com dores, e também vai sair o Isidro Pita. Portanto, o Ramon tem a 11, o Ramon Sousa tem a 11 e o Alex Arce veste a 18. Alex Arce com a 18. Agora sim, só oficializando, o 8, Diego Gomes, sai com a 8 para a entrada do Sousa com a 11. O Gomes sai com a 8 para a entrada do 11 Sousa e também vai deixar o gramado 21 Pita para a entrada do 18 Alex Arce. E o abraço do Alfaro no Gomes é pelo golaço dele e pela boa atuação dele no meio de campo. Praticamente sendo o homem da primeira bola na puxada dos contra-ataques. E o Pita, que está saindo, merece muitos aplausos, viu? Esse jogador foi de uma entrega realmente gigantesca, segurando o Marquinhos, segurando o Gabriel Magalhães, e ele sai mesmo por cansaço, porque foi um destaque do time paraguaio. Isidro Pita, hein, que eu acho que vai jogar num time grande no Brasil na próxima temporada. Nada contra o Cuiabá, mas eu acho que ele não vai ficar no Cuiabá. Tanto o Dorival como os jogadores do Brasil reclamam da demora. O Matonte vai ter que acrescer isso aí no final do jogo. Ramiro, a reclamação procede. É uma reclamação muito grande e o Dorival ali até conversa com o quarto árbitro do jogo, o Leodan Gonzalez,
Pita sai muito aplaudido. O Pretzel falava do Pita. O Pita tá vendo uma temporada de ouro, 21 gols neste ano. Ele chegou até a ser cotado em alguns clubes, mas preferiu ficar no próprio Cuiabá. Sai Isidro Pita. Duas mexidas agora. Ramon Sousa e Alex Sassi. Duas trocas feitas pelo Gustavo Alfaro. Dorival tá chamando a atenção pro tempo do jogo. Fala 10 minutos de acréscimo pedindo do Dorival. Não, 10 agora não, peraí. 21 minutos e meio, já em campo as duas mexidas feitas pela seleção paraguaia, que está ganhando o jogo por 1-0. 21 e meio, segundo tempo, você ouvindo o futebol na maior rede de rádios do Brasil. Eliminatórios, o Brasil ataca essa bola para a direita, para pegar João Pedro, põe o pé de ferro, mas perde a bola. Recupera pela ponta, foi desarmado. Tenta Júnior Alonso no meio, bola aberta atrás para o Enciso. Dá na ponta, Arce, no comando Alisson, sai do gol! De pé direito, um bicudo no goleiro brasileiro. Evita que o gol chegasse à frente. Toca de cabeça, rebate Júnior Alonso. Rebote atrás com o Brasil ainda. Para Marquinhos, domina, toca pelo meio do campo. Paquetá vem para trás o passe. Toca com o André, devolve a bola com o Lucas Paquetá de novo. Enfia o passe pelo meio do campo. Acha Rodrigo com liberdade, ajeita e já rola a bola para a esquerda. Para Vini Júnior, tá na área, limpou para bater. Recuou do lado, devolve a bola. Puxa mais atrás, André. Driblou, tem Arana aberto na esquerda, vira-se, toca assim a bola. André, dá para Arana. Levantou direto, o segundo atrás do Luiz Henrique, vem de cabeça. Alonso se antecipa e põe para escanteio. Escanteio do Brasil na direita, Ramiro. Terceiro escanteio a favor da seleção brasileira. Foi no cruzamento do Arana, lateral da equipe do Galo, para o Júnior Alonso, zagueiro da equipe do Galo, cortar essa bola. Linha de fundo, bola para a seleção brasileira. Escanteio para o Brasil, 23 minutos do segundo tempo. Rodrigo na bola, autorizado, levantou de cabeça, Marquinhos tentou, vai desviada, não vai para fora direto, linha de fundo, em tiro de meta para o Paraguai cobrar, amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 11 da noite em ponto, quinto sinal da Bandeirantes, marca a hora de Brasília. Alexandre Pretzel, 23 e meio do segundo tempo, tem muito jogo ainda. Tem. O Brasil não se encontrou 1-0 Paraguai, Pretzel. Não, o Brasil teve a chance com o Rodrigo a 1 minuto e meio no bolão do João Pedro e depois o cabeceio do João Pedro numa jogada individual do Luiz Henrique, só. E o Paraguai perigosíssimo nos contra-ataques, né? Claro que o Brasil está exposto, abriu o meio de campo e deixou a defesa exposta para tentar empatar o jogo, só que essa ideia do Dorival foi a ideia mais correta. Eu também faria a mesma coisa, deixando o time mais ofensivo e jogando no risco. Faz parte que é o Brasil, mas ainda assim não consegue criar muita coisa. Na direita a bola vem Luiz Henrique, na primeira trombada com o Júnior Alonso. Ele já toma, puxado pelo pescoço, é falta! E vem cartão para o jogador do Paraguai que quase arranca a cabeça do Luiz Henrique, Ramiro. É verdade, ele acaba puxando no meio do caminho, o Luiz Henrique no contra-ataque. Júnior Alonso impede que o atacante brasileiro avance. Uma falta a favor do Brasil. Tá levando vantagem, a gente chamou atenção, né? Ele botou o Luiz Henrique em cima do Alonso, o Alonso não consegue acompanhar o Luiz Henrique. Vini na esquerda, marcação dobrada, vai no fundo, tenta driblar, pé esquerdo, colocou para a grande área, para o Arana, tomou para bater, foi travado, tá em campo, ainda não sai em escanteio, tira Cáceres muito mal, Rodrigo na sobra, na área, uma, duas fintas, ganhou, bateu pro gol, Vini, na mão do Gatito! O chute do Vini, a jogada era toda 90% do Rodrigo. O Vini bateu em cima do Gatito, Ramiro. E é verdade que os dois, mesmo atuando na mesma equipe, Rodrigo e Vini Júnior, têm enfrentado uma dificuldade até de entrosamento. Os dois não se entenderam para ver quem ia ficar a bola e ela sobra para o Vini Júnior, que bate fraco, tranquilo, fácil para o goleiro do Botafogo e da seleção paraguaia, Gatito se pegar. Michel Lopes, mesa de som, com Beto Rebeque, Caiame Martins na central técnica marcando. Eliminatórias em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 25 do segundo tempo. No defensor del Chaco em Assunção, Paraguai 1, Brasil 0, Nina Gagliotti. Ganham hoje mais cedo também pelas eliminatórias da Copa. A Colômbia venceu a Argentina por 2-1. Mesmo placar para Chile 1, Bolívia 2. 25 e meio, vai jogar o Brasil de volta, a bola pro meio com Paquetá, que belo passe ele dá para o André, já sai da primeira marcação, abre para a direita, dá Luiz Henrique, encara Júnior Alonso, dá na área Luiz Henrique, limpou, entortou, vem Júnior Alonso, colocou pezão, mandou para fora. O Alonso está preocupado que ele já tem amarelo. Mandou para fora para escanteio, Ramiro. E ele pegou um atacante do lado direito dele, que é rabisqueiro, o Luiz Henrique. A contratação mais cara do futebol brasileiro, mais de 23 milhões de euros. Vem escanteio, o quarto a favor da seleção.
Rodrigo bate o escanteio para o Brasil com 26 do segundo tempo. No Defensores del Chaco, Marquinhos na grande área. Rodrigo levantou para o gol. João Pedro cabeceou no canto, bate no goleiro, voltou para João Pedro. A defesa tira, vem Arana, rebate Paquetá. Falta do Guilherme Arana. Rebate a Arana, depois comete a falta, Ramiro. Ele acaba empurrando o defensor da equipe do Paraguai na hora de tentar dominar a bola. Até num cruzamento, a bola sobrava ali pro Vini Júnior, só que o Sousa chegou primeiro. Sousa, atleta do Nottingham Forest, corta essa bola. Bola a favor do Paraguai. 26 minutos e meio, segundo tempo. Segue 1-0 Paraguai vencendo o jogo em Assunção. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. 27 segundo tempo. Fico olhando pro banco agora, viu, o Canhão? Tem opções? Ele não vai botar o Estevão, né? O que sobra do meio pra frente? Lucas Moura. Será? Aí tiraria o Paquetá. Seria uma tentativa. Por que você acha que ele não vai colocar o Estevão? Porque eu acho que ele não gostou do Estevão contra o Equador e eu já teria posto, apesar do Luiz Henrique ter entrado bem. O Luiz Henrique até agora é o principal atacante da seleção. Pô, e o Vinícius Júnior faz uma atuação discreta. Mas não dá pra botar o Estevão agora pra... Pois é, até pode. Tira o Paquetá, mas aí tu vai deixar um rombo no meio do campo, né? Vai correr o risco. Mais, né? Pode tomar, então tira o Rodrigo. Se for botar o Estevão, tira o Rodrigo. 27 minutos e meio. Domina a bola para direita, ataque do Brasil com Luiz Henrique. Marcado, recua. Toca a bola com Paquetá. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Arana pela esquerda, com dois em cima, já saiu da falta, abre a jogada, Davini na esquerda, limpa o primeiro marcador, sai do Almiron, sai do Cáceres, pé direito, bateu no canto, Gatito! Espalma Gatito Fernandes para escanteio, jogadaça do Vini! Boa, Vini, acorda, Vini, antes tarde do que nunca, Ramiro! Agora sim, dando cartão de visita, o Vini Júnior chama a responsabilidade para cima de 3 marcadores. Bate forte, perna direita, escanteio para a seleção brasileira. 28 minutos e meio. Escanteio, Brasil manda todo mundo para dentro da grande área. Matonte vai lá, chama a atenção, é um tal de pega daqui, belisca dali. João Pedro fica na primeira trave, Paquetá também. Autorizado, Rodrigo, escanteio para o Brasil, levantou para a grande área de cabeça, tira aqui atrás da marcação, Velasquez bota para fora pela linha lateral, arremesso, o Brasil na direita, vai jogar agora, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lateral Brasil aos 29 do segundo tempo para fazer cobrança, Danilo. Encosta João Pedro saindo da grande área. Lá dentro Paquetá arremessa a bola. De costas pro gol Paquetá. João Pedro no calcanhar. Defesa desarma. Fica na grande área a bola. Tendo passe atrás a Ramon Sousa. Recupera o Brasil de volta. Luiz Henrique. Perna esquerda. Levantou pro gol. Tirou o Cáceres de cabeça. Rebote volta fora da grande área. Inciso tenta, mas não toca. André recua. E presentaço no pé do Alex Arce. Domina na direita pelo meio. Inciso. Ele caminha. Carrega sem muita pressa. Almiron preferiu cadenciar, carregar. Tá ganhando por 1-0. Volta a defesa brasileira. Grupo Souza, Lima Eficiência em segurança e serviços. Próximos dos 30 do segundo tempo, o Paraguai tinha a chance do contra-ataque, desperdiçou essa chance e volta a bola pelo meio do campo agora. Ofertas Steel por tempo limitado, novas motosserras e linha bateria em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertassteel.com.br e aproveite. Quase 30, bola para Gatito. Goleiro do Paraguai domina meio da grande área, marcado pelo João Pedro. Já dá um bicudo, levanta na frente a bola de cabeça, rebate em Gabriel Magalhães. Toca na ponta, ninguém do Brasil e ela vai direto pela linha lateral. Em arremesso, Paraguai cobra pelo meio campo na direita agora. No Defensores dela, Chaco em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do segundo tempo. Placar das eliminatórias na 8ª rodada. Paraguai 1, Brasil 0, Nina Gagliotti. Canhão, quinta-feira tem mais decisão na Copa do Brasil. Atlético Mineiro e São Paulo a partir das 9h45 da noite. Jogo de ida 1-0 para o Galo aqui no Morumbi. Eu lembro o ouvinte da Rádio Bandeirantes que o Concentração aqui da RB começa a partir das 7h30 da noite com todos os detalhes. Caído, Alex Arce aqui na direita. Fica no chão, Ramiro. É isso, ele tentava avançar em cima do Gabriel Magalhães, e aí o Magalhães teria pisado no pé dele e tal. A arbitragem acabou sinalizando ali bola para a equipe do Brasil, nada em cima do Arce. Fazendo uma cera também, 31, tem jogo ainda.
Tá vendo reação no Brasil, Prédio? Ou não? Não, o Brasil hoje, ele joga em função do Luiz Henrique, pode, e tá ganhando todas, e só cruzando bola na área. O que acontece? Tá faltando gente no rebote, né? Porque a defesa do Paraguai tá muito bem postada. O Balbuena hoje tá jogando que ele não jogou a Copa América inteira. O Velásquez entrou muito bem. E agora na bola aérea o Paraguai tenta surpreender. Bom, se o Paraguai fizer 2-0, esquece, né? Acaba o jogo. Tem movimentação no Banco do Brasil, Ramiro. Gerson e Lucas Moura foram chamados. 31,5, é falta na direita. Autorizado, Sousa levantou a Arana de canela pro alto, tá na grande área a bola. Corre a Estradela para tentar pegar o Paquetá na dividida, perdeu. Pra grande área a bola, para trás, Sousa bateu, foi desviado, escanteio. Ainda ganha o escanteio de chuta de canela e mesmo assim ganha o escanteio Ramon Sousa, Ramiro. É o terceiro escanteio para a seleção paraguaia e o 8º escanteio no jogo. Há pouco o técnico Gustavo Alfaro pedindo que o Balbuena e a zaga encolhesse um pouco mais a distância até entre os marcadores. Daqui a pouco, Gerson com a 19 e Lucas Moura vem com 11. Cobrado, curto escanteio. Sousa para a grande área, desvio de cabeça, desviado, escanteio do outro lado. Quase sai o segundo. Ela desvia na marcação do Brasil, no toque do Bobadilha. Ele põe a cabeça, por muito pouco não entra no ângulo, fazendo 2-0, Ramiro. E ele subia sozinho, ninguém da seleção brasileira na marcação. Escanteio para o Paraguai. 32,5, escanteio, inciso para fazer cobrança. Se mexe o Arce, está praticamente marcando o goleiro Alisson, inciso, fechadinho, rebate a Arana, tira da grande área a bola, encosta a Balbuena, 33 minutos de longe, meio campo, ela volta, recuada com Gatito Fernandes, Gerson e Lucas Moura no Brasil, já Alexandre Pretzel. Para mim sairão Paquetá e Rodrigo, é o que eu imagino que ele vai tentar fazer, pelo menos o Gerson ficando mais atrás e o Lucas Moura tentando puxar um pouco mais o jogo em velocidade do meio para frente, o Rodrigo está muito cansado. João Pedro vai pelo meio, agarrado pela camisa, falta marcada e as mexidas do Brasil agora, Pedro Ramiro. Vamos lá, daqui a pouco também o Paraguai vai mexer e vai entrar também o Mateu Gamarra, zagueiro. Mas antes mexe a seleção brasileira, sai o camisa de número 8, Paquetá, e entra o 19, Gerson. Gerson entra com a 19 no lugar do 8, Paquetá. Também sai o 10, Rodrigo sai com a 10 e entra o 11, Lucas Moura na seleção brasileira. 33,5, o Brasil acaba de fazer as suas duas últimas trocas para tentar pelo menos empatar o jogo, Brasil. As mudanças que eu esperava, né? Então a gente está vendo o mesmo jogo, Lucas Moura para puxar e levar um pouco mais a bola para frente, para encostar no João Pedro, Paquetá estava com o amarelo e cansado, e o Gerson para ficar um pouco mais com a bola e forçar um pouquinho a bola longa no Vinícius e no João Pedro. Vamos ver se dá certo. Na direita, Luiz Henrique, vai no fundo, domina o atacante do Brasil, marca Alonso, cortou para a perna, canto, levou uma rasteira por baixo, é falta! É falta marcada para o Brasil, pico da grande área, na direita e vem perigo, contra o gol do Gatito Fernandes, quem sabe o empate brasileiro, Ramiro. E era o Sousa, atacante que está fazendo um bico ali, até ajudando na ala esquerda, para tentar proteger um pouco mais o Júnior Alonso, que está amarelado. Falta para a seleção brasileira, ele vai mexer de novo. Daqui a pouco o técnico Gustavo Alfaro. 34 minutos e meio. Falta para o Brasil. Para a grande área vão os zagueiros Marquinhos, Gabriel Magalhães. Lucas vem fazendo a cobrança. Gelson na grande área também. Vini Júnior naquele bolo. Todo mundo grudado em todo mundo. Lucas na bola, levantou pro gol, toque no meio, a bola vai descer, ela sai do outro lado da lateral para o Brasil cobrar, com quase 35, com muita pressa, a lateral já foi cobrado, João Pedro arremessa, dá pro Arana, para João Pedro na esquerda, no fundo para Gelson, bateu para trás da bola, vem a saída, o Bandeira demorou para marcar, mas agora deu a saída de bola, é tiro de meta para a seleção paraguaia, em Assunção, a bola rola, o relógio não para, 35 do segundo tempo. No Defensores del Chaco, Paraguai 1, Brasil 0, Nina Gagliotti. Canhão hoje mais cedo também pelas eliminatórias. O Equador venceu o Peru por 1-0. Venezuela e Uruguai empataram por 0-0. 35 minutos e meio do segundo tempo. Segue à frente o Paraguai ganhando em casa 1-0. Oferta existiu por tempo limitado. Novas motosserras e linha bateria em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br e aproveite.
Alex Arce no fundo para tentar o cruzamento. O Souza chegou prensando, mandando para fora. A bola havia saído pela linha de fundo. Em lateral, aliás, linha de fundo em tiro de meta. É bola para o Brasil jogar. 36 do segundo tempo. Alexandre Pretzel. Tem jogo ainda, com certeza. Tem. Uns 8, 10 de acréscimos. Mas o Brasil não joga a bola, Pretzel. Zero entusiasmo. A seleção do Edinaldo, a seleção do Dorival, a seleção da CBF não empolga, não chama atenção. E jogadores que são muito bons nos seus clubes não conseguem desempenhar nem perto na seleção brasileira. Vou citar 2 hoje, viu? Arana e Rodrigo. E mais o Vinícius Júnior, que está cotado para ser o melhor do mundo com essa bolinha aí que ele está mostrando. Meio campo do Brasil, domina a bola, Lucas Moura, agarrado pela camisa, faz o giro, prende a jogada, escapa da falta, sai bem da marcação, tomou pressão em cima do Vila Sante, na direita essa bola para Danilo, a Luiz Henrique na direita, a posição legal, dominou para cruzar, não cruza, dá Danilo, rasteirinho para grande, ele estica a perna, tirou o Velasquez da grande, a bola voltou para o Brasil de novo com Danilo, enfia na ponta Luiz Henrique, na trombada, tenta a frente, volta marcando o Júnior Alonso, Alonso tira, chuta, bate no Luiz Henrique, recupera a bola Luiz Henrique, tá na área, bateu para João Pedro, o zagueiro furou, Gatito defendeu! Toca mal na bola Velasquez, o João Pedro quase põe o pé, Gatito pega Ramiro. O histórico goleiro dessa seleção paraguaia, é verdade, apenas 20 jogos na seleção paraguaia, Albirroja, só que salva no meio do caminho uma jogada tramada pelo Luiz Henrique. João Pedro também não chegou na bola, o Paraguai vence 1-0. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme sua vida. 37 minutos e meio, segundo tempo. Esse lance agora, Canhão. Luiz Henrique pega a bola e o João Pedro fica parado. Parado atrás do marcador. Ele não vai em direção à bola, fica esperando o erro do adversário. Aí facilitou para o Gatito Fernandes. 37-30, vem aí apito final, assim que acabar o jogo com João Paulo Capelanes. Já na maior rede de rádios do Brasil. João Pedro ganha a bola para o Brasil. Na esquerda, Bertão, Vini pede, ele tenta o passe, já lança a bola para correr. Para Vinícius Júnior, a bola foi desviada pela linha lateral, no toque, marcação do Cáceres. Em lateral, ataque Brasil, lado esquerdo agora. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Gerson para trás da bola, domina o meio campo do Brasil ainda, jogando com o André entrega ela, Gabriel Magalhães, passa pelo meio do campo. 11h15 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. No Paraguai são 10h15 agora. Domina Marquinhos, zagueiro do Brasil, domina a bola, tá marcado. Protegeu em cima dele, vem Alex Arce, Emerson bateu na frente, não bateu não, já gira. Devolve a bola para o campo ainda brasileiro, toca com Gabriel Magalhães. Brasil atrás de pelo menos um empate, tá perdendo o jogo em Assunção. Seria a primeira derrota de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. 38,5, Luiz Henrique domina, na direita para tentar cruzar para trás, o passe errado. A marcação se antecipa e ganha a jogada. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. 39 segundo tempo, Marcelo Paraguai está vencendo o jogo. Opa! Estevão vem aí já na seleção brasileira. Vini Júnior na esquerda, Arana passa no apoio, Vini tentou driblar o primeiro marcador, já tomou, encara, tentou passe, bate na marcação, põe o pé, Cáceres toca para fora pela linha lateral. Arremesso, bola, ataque do Brasil na esquerda, duas mexidas primeiro. No time Paraguai vai trocar duas. Primeiro, depois o Estevão, é isso, Ramiro? Isso, vai entrar o 20 Riveiros e o 14 Cuenca. Cuenca com a 14 e o 20 Riveiros. O Inciso vai deixando o gramado ali com a 19. Vai deixando o gramado Inciso, entrando o 20 Riveiros. Riveiros entrando com a 20 no lugar do Inciso. Estou só esperando a placa levantar para ver quem vai sair para a entrada do Cuenca. Cuenca que veste a 14. Inclusive saindo também o 16, o Bobadilha, para a entrada ali do Cuenca. Bobadilha sai com a 16, aliás, e entra o Cuenca com a 14. Eu duvido ele tirar o Vinícius Júnior para botar o Estevão. Então ele vai tirar o André, eu acho. Palpite, eu penso que ele vai tirar o André. Vamos ver. Ou tira um zagueiro e põe o André de zagueiro, que o Diniz fazia isso no Fluminense. Mudou a mudança do Paraguai, é isso? Ele acabou voltando atrás. Não é mais o Bobadilha. Sai, na verdade, o Almiron com a 10. O Almiron sai com a 10 no lugar do Bobadilha. Ele havia levantado a placa com a 16, troca e sai o Almiron. 40 minutos e meio, o segundo tempo, trocou também o Brasil. Isso, entrou o Estevão com a 22 e saiu o Arana com a 16. Arana. O Arana saiu com a 16. Vai fazer o Gerson aqui, ó. O Gerson fazendo a lateral esquerda aqui, ó. O Gerson de lateral esquerdo aqui. E o Estevão lá na área agora. São 4 atacantes do Brasil. Vamos ver se tá certo.
Luiz Henrique na direita para o Brasil, perna canhota, não cruza pro gol, driblou de volta, limpou de novo, vai colocar no fundo nas costas da marcação pro Estevão, não há impedimento do Estevão, não, domina a bola, lá vem o menino, cortou pro pé esquerdo para cruzar, clareou, bateu desviada, passa aqui que de cabeça, tira a Balbuena, vai no meio, divide na marcação André, colocou para grande Lucas Moura, a defesa prensa, volta Danilo, já perde a bola, sofre a jogada, o Brasil toma contra-ataque, vem Alex Arce, dá a bola pro lado esquerdo, tentou driblar na caneta, Marquinhos, volta Gerson para ajudar do outro lado. Gerson estava do lado direito como se fosse ali um segurança de lateral direito. 41 minutos e meio, segundo tempo, o Paraguai segue vencendo em casa 1-0. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil, se assim o pode confiar. No campo do Brasil, domina a bola para o campo com o zagueiro Marquinhos, que já toca a bola com o capitão Danilo. Na ponta, Estevão, fecha Luiz Henrique, protegeu, já toca a bola, linha de fundo para a direita, para o Estevão. Dominou, limpou para tentar levantar, sai da ponta, vem por dentro. Tem a jogada pela meia esquerda, puxa o passe da ponta, Gabriel Magalhães. Do Gabriel Magalhães para Vini Júnior, domina Vini, 2 em cima, tentou girar, driblou, foi caindo, pediu a falta, nada de falta. O Vini na seleção não é 10% do que é no Real. Nada. Não é nada na E bem seleção. marcado, todo mundo faz a dobra, o Equador fez a dobra, o Paraguai também, ele não tem espaço, não consegue jogar. Arce na esquerda já ganha essa bola, fazendo inversão. Na direita, na cobertura. Perde bem aberto da grande área. Domina. Abertura feita com Alex Arce. Mais atrás a bola, sem pressa o Paraguai. 42:30 do segundo tempo. Para trás Bobadilha. Para Cáceres. Mais atrás a bola. Velasquez que já toca a bola para Balbuena. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 42:30. 42,5 de volta, o contra-ataque Paraguai, Alex Arce na direita, ele corre, não evita que a bola saia, vai direto pela linha lateral, arremesso defesa do Brasil, do lado do... Nossa, ele vai para cima do Bandeira, olha a enquadrada que dá o jogador paraguaio no assistente Ramiro. Pois é, o Sousa, apesar da juventude aí, 25 anos, acabou se passando um pouquinho ali. E o detalhe é que a bola, a impressão que eu tive é que não tinha saído a bola. A arbitragem marcou lateral para a seleção do Brasil. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata. Quando acabar Paraguai e Brasil, vem João Paulo Capelanes comandando o apito final Bandeirantes. Vai jogando o Brasil atrás do empate ainda. Tempo tem, bola por enquanto não. Vini na esquerda, passe, Estevão tá do lado esquerdo agora, tentou a finta, Cáceres botou para fora pela linha lateral, arremesso, ataque do Brasil na esquerda, tenda atacado, tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da casa, comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Gerson arremessa, João Pedro bota no peito para Gerson de novo, mais para trás dessa bola, recua, Gabriel Magalhães toca no meio do campo com o Brasil jogando para Marquinhos, por dentro com o Lucas Moura, se apresenta aberto na direita, Luiz Henrique, quase 44 agora, Luiz Henrique, até Luiz Henrique, Lucas pediu, toca Luiz Henrique na direita a bola, tentou o passe para o Estevão, cortou para a perna canhota, a finta é travada por baixo, tira a bola, manda para fora pela linha lateral, Júnior Alonso, lateral, ataque na marcação do Brasil, com pressa lateral cobrado para o Estevão, rebate Júnior Alonso de bico, ela cai no meio campo brasileiro, para Marquinhos dominar sozinho. Se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Futebol pobre da seleção brasileira, pobre demais. 44,5 segundo tempo, Brasil aperta, Estevão, lateral do campo para a direita, Luiz Henrique, na grande área, bola de cabeça, rebate Balbuena, sobra aqui atrás, Marquinhos de primeira, passe errado. Recupera a bola e ganha a frente, Vila Sante. Toca Alex Arce na trombada, com Danilo para ganhar para o Brasil, pressiona. Toca na ponta, ela vai direto pela linha lateral na sequência, arremesso de graça, Paraguai cobra. Já a plaquinha com os acréscimos. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. É um jogador que não aparece muito. Vijaçante, viu? Grande jogo do Vijaçante, volante do Grêmio, grande jogo. Praticamente ali ganhando todas o meio de campo, marcando e também quando tem a bola sabe jogar. 6. Vamos a 51. Lateral ataque na direita, essa bola Alex Arce vai no peito, tomou a carga nas costas, é falta marcada. Matonte para o jogo e marca a falta. O Dorival está reclamando, só 6. 6? Só 6. Só.
Mas não adianta. O Brasil teve uma hora e meia para ganhar o jogo. Se eu sou o quarto árbitro, como ironia, eu dizia para ele, teu time não joga nada. Se desse 4 também, não ia mudar muito. Com essa bolinha, se der 6 horas de acréscimo, não vai conseguir. É uma ironia que a gente está fazendo, mas o futebol da seleção é tão pequeno quanto os acréscimos. Essa que é a realidade. Quase 46. 1-0 Paraguai. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Meio campo, falta para Balbuena, levanta no ataque, bola para a grande, sobre cabeça, rebate Marquinhos. Vem de bico Gerson, tira, vem João Pedro, a bola quica, passa por ele, cabeceia Velasquez, dá Alex Assi, na trombada, André toma, toca na esquerda a bola, para rebater para frente essa bola, tira a defesa do Brasil aqui, sobre cabeça uma casquinha no meio do campo ainda, para tomar a frente o Brasil com o Lucas, dele para Vini, no meio João Pedro, aberto o Esteban, Vini cruzou para a grande área, ela bate no pé do Balbuena, vai para escanteio, Ramiro, quem sabe agora, Pedro Ramiro? Pode ser agora, através do 6º escanteio que a seleção brasileira tem na partida, Estevão. Chama a responsabilidade o menino de 17 anos para a cobrança do escanteio. 46 minutos e meio do segundo tempo em Assunção. O Brasil tenta nos acréscimos empatar. Não está jogando nada a seleção brasileira. Estevão levanta na grande de cabeça, rebate Velasquez. Cai no meio campo, a sobra para André. De primeira rebate, a bola de volta na esquerda. Para Estevão de volta. Cáceres chuta, ela bate no Estevão. Sobra a volta com a seleção paraguaia. Foi atingido o Estevão, fica no chão. Pé no alto, atingiu a cabeça do Esteban, Ramiro. E aí a revolta no banco de reservas através da comissão técnica do próprio Dorival Júnior, porque a arbitragem não havia parado o jogo nem dado cartão. E aí o Vini Júnior vai reclamar dizendo, pô, e aí, professor? Foi falta. E o árbitro falou, foi falta? Então cartão amarelo para você por reclamação. É que você é educado, você não vai dizer o que disse o Vini, mas não foi isso que ele falou não, né? Com certeza, porque ele virou de costas, Ramiro, e aí continuou falando achando que o Batonte não ia entender, né? Sim. Reclama, e aliás o Vini fala muito bem espanhol, deve ter se esquecido disso. Falta a favor da seleção. Já cobrado, o Estevão estava quase fora do meio campo, fora do campo na verdade. 47-30 para trás essa bola. Giro Brasil, vem Gabriel Magalhães. Domina lá do esquerdo, passa do meio do campo, iremos a 51. Gabriel na esquerda, bola para Vini, é forte demais. Protegeu o Balbuena e a bola vai para fora pela linha de fundo. Com esse futebolzinho, Pretzel, não dá para confiar em vaga na Copa do Mundo não, Pretzel. Até vai. Bom, dá, né? Porque são 6. Vai para a Copa, porque o Chile não existe. Vai ganhar do Chile, vai ganhar do Peru, são os 2 próximos jogos. Com qualquer time vai ganhar dos 2. Agora, o que é mais importante, né? É só ganhar, é só se classificar? Eu acho que classificar é o principal, certo? Depois vem mostrar desempenho. Isso o Brasil não tem. Zero. Trabalho de comissão técnica, 0 nesse momento. 0. Horroroso trabalho. E a diretoria da CBF? 0 também. Rodrigo Caetano e o Cícero Souza. Não vão cobrar os jogadores, não vão cobrar o treinador por esse futebolzinho fraquíssimo. O Paraguai é um time que, sabe, que, por exemplo, se eu sou paraguaio hoje, eu fico orgulhoso pela entrega do time. Só tinha vencido mas tecnicamente é uma seleção fraquíssima tecnicamente, é um time que está bem, marcando bem o Brasil, é fácil de enfrentar esse time do Brasil, porque só ficam cruzando bola na área. O Balbuena hoje está fazendo um partidaço, está tirando tudo, porque também estão facilitando para isso, e aí o Brasil não joga nada contra o Equador e ganha, você está uma bola no segundo tempo, e contra o Paraguai é um futebol de cruzamentos, apenas isso. Lateral, ataque do Paraguai. Alex Assi de peito para trás na grande área. Marquinhos rebate de cabeça, dá um bicudo, tira Danilo. O Brasil com quantos pontos ao lado de quem agora? Nina Gagliotti nas eliminatórias. O Brasil, nesse momento, está na 5ª colocação com 10 pontos. A Venezuela, 6ª colocada, tem 10 pontos também. E o Equador, que é o 4º, que está acima do Brasil na tabela de classificação, tem 11 pontos. 49-30, o jogo vai a 51 minutinhos e meio para acabar o jogo em Assunção. Marquinhos para o Brasil, para a direita essa bola. Na direita Estevão, Luiz Henrique, domina a bola Luiz Henrique. O Estevão pediu Luiz Henrique, perna esquerda, para a grande área, a bola vai direto, o Gatito acompanha, a bola vai para fora. Tiro de meta, Paraguai, Ramiro. E o detalhe é que o Paraguai só havia vencido até então em 7 partidas nas eliminatórias para a Copa do Mundo a Bolívia. Tinha apenas uma vitória e havia sido em casa também essa vitória, esses 3 pontos do Paraguai. Agora chega a 2ª vitória. O Luiz Henrique acho que está no Botafogo, tem o Tiquinho e o Igor Jesus, ele só cruza a bola na área, não faz mais nada também. É um jogador, sabe, que eu tô gostando dele, tá indo para cima, mas também tem uma jogada só, uma só. Nada de meio campo, o Lucas Moura entrou também, hein? Nada, não pegou uma bola e foi para cima, 0. Volta Neymar.
Neymar tá fazendo falta. Não, com uma perna só. Ele Sim. pode jogar quando? Ele pode jogar em novembro. Quantos minutos? 12. Põe pra jogar. Põe. 30 segundos para acabar. Alisson no desespero, tá no meio do campo com a bola. Alisson levanta na grande área paraguaia para tentar João Pedro, cabeceia, a bola vai na entrada da grande área para Lucas, cabeceia para trás, dividindo com Danilo. Dá Lucas de novo, foi tocado, Danilo tomou, rebote do Brasil. Gerson bateu para fora. Gerson tinha a chance, mandou longe no gol por cobertura. Ramiro. Mais uma oportunidade perdida pela seleção brasileira, agora com o Gerson que tentava. Muita festa no Defensores del Chaco. Apita Andrés Batonte. O Paraguai comemora. Venceu a seleção brasileira. E que futebol da seleção brasileira. É triste. Volta Neymar. Volta Neymar. Paraguai, Brasil 0, João Paulo Capelani. É título de Copa do Mundo, acreditem, o Paraguai vibra como se fosse um título de Mundial. O Paraguai vence a seleção da CBF, um futebol ridículo, um futebol medonho, um futebol que retrata o atual comando de uma entidade que não tem comando, que não tem liderança e muito menos transparência. A seleção da CBF é isso aí, ó, que o Canhão relatou, que o Pretzel analisou, que o Ramiro reportou, que a Gagliotti informou. Essa é a seleção da CBF, sem brio, sem vontade, sem organização, sem planejamento, nada. Essa é a seleção da CBF. Parabéns aos ex-presidentes, aos ex-dirigentes, aos atuais e ao atual Edinaldo Rodrigues. Péssimo. Péssimo! Reflexo disso que nós vemos no campo de jogo. Eu já estou convencido. Eu, aos 34 anos, já estou convencido que não voltarei a ver a seleção brasileira conquistando uma Copa do Mundo, como conquistou e eu vi em 2002. Não voltaremos. A CBF que não busca evolução do futebol brasileiro nessa categoria de base, só pensa em dinheiro e politicagem. E o reflexo espirra no campo. E é o que nós estamos vendo. Mais uma vergonha para a coleção recente histórica da CBF. Parabéns, Edinaldo. Parabéns aos jogadores. E parabéns, Dorival, que garantiu à população brasileira na última entrevista coletiva que o Brasil, esse Brasil aí, estará na final da Copa de 2026. Eu só acredito vendo. E aí, Pedro Ramiro, seleção da CBF perde pro péssimo Paraguai, Ramiro. Vamos lá, Capela, para trazer as informações para você que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, inclusive dessa seleção brasileira que voltou a perder para o Paraguai depois de 16 anos. A última vez havia sido em 2008. O Estevão até deixou o gramado reclamando de um pouco de dores e até a comissão médica ali da seleção brasileira, através do Dr. Rodrigo Lasmar, está ali tentando fazer um atendimento, mas me parece que sem grandes problemas para o atacante camisa 22 dessa seleção. Aliás, essa foi apenas a segunda vitória da Albirroja nas eliminatórias para a Copa do Mundo e a primeira derrota da seleção brasileira sob o comando do técnico Dorival Júnior, que agora tem 10 jogos na seleção brasileira, uma derrota, são 4 vitórias e 5 empates, uma derrota muito amarga para a seleção. Bom, eu abri a tabela de classificação, não quero tesourar a Nina Gagliotti aqui, Pretzel, mas... Gente, o Brasil tem 1 ponto a mais que a Bolívia, que não iria para a Copa do Mundo se a classificação terminasse hoje. 1 ponto a mais que a Bolívia. O que vocês fizeram com a seleção, velho? Ainda tem 10 jogos ainda, né? Por exemplo, eu acho que é impossível perder para Chile e Peru. Mas 1 ponto a mais que a Bolívia. Bolívia. Tem razão. Mas assim, ó, eu repito, viu? Você ser quarto e primeiro, com essa eliminatória mequetrefe aí, é a mesma coisa. Agora, qual a sinalização que vem para a Copa do Mundo? Ah, mas faltam 2 anos, não tem nada o trabalho. O trabalho não tem nada. O Brasil perdeu a Copa de 22 em dezembro, lembra disso? Sim. E nós estamos agora em setembro de 24, quase 2 anos depois. O Brasil não tem nada. O Brasil não tem absolutamente nada. O Danilo chegou a dizer, não, com o Dorival agora encontramos um caminho. Mas qual o caminho? O caminho da mediocridade. O time não tem uma jogada. Não tem nada. E não veio me dizer que não deu para treinar.
Foram 6 dias juntos aí. É possível treinar, organizar o time, já se conhecem. Todo mundo teve o mesmo período aí também, né? O Marquinhos joga bem no Paris Saint-Germain. Hoje jogou bem no Brasil. Hoje foi bem. Foi um dos melhores do time do Brasil. Mas vamos lá. Só pegando o seguinte. O Alisson joga bem no Liverpool? Joga, né? Na seleção, razoável. O Danilo joga bem na Juventus? Muito. No Brasil, comum. Joga como zagueiro lá. Comum. Gabriel Magalhães joga bem no Arsenal? Sim. No Brasil é comum. O Arana é um monstro no Galo. No Brasil, só joga pra trás. É impressionante. Impressionante. Bruno Guimarães, bom no Newcastle, péssimo no Brasil. Paquetá, razoável no West Ham, péssimo no Brasil. Vinícius Júnior, craque no Real Madrid, péssimo no Brasil. Rodrigo, excelente no Real Madrid, péssimo no Brasil. E aí? O que a gente faz? O Endrick, né? Não tocou na bola hoje. O jogador, sabe, superdimensionado nesse momento. Pretzel, tu tá sendo muito imediatista. Eu? Não. Já são 8 jogos de eliminatória. Os 2 primeiros do Dorival, é verdade. Mas e a Copa América, que era para preparar o time? Fraquíssima. Então é o seguinte, ó. A seleção do Edinaldo, a seleção da CBF é um catado. É uma piada. Vai para a Copa? Vai, porque são 7 vagas, né? E o Brasil não tem como ficar fora. Historicamente, nunca vai deixar de disputar a Copa do Mundo. Agora, individualmente, jogadores que são bons nos seus clubes não vão bem na seleção. De quem é a responsabilidade, com todo respeito, da comissão técnica, claramente. 11h33, vem aí o apito final, Rádio Bandeirantes. Que será que tem a dizer Dorival Júnior, hein? Antes da abertura do apito final, é claro, temos o craque... Gente... A gente vai abrir o craque do jogo e eu nunca pensei que eu estaria vivo para viver isso. Eu acho que o Pretzel vai votar em um jogador do Paraguai, porque o Brasil perdeu pro Paraguai. Óbvio. O Brasil perdeu pro Paraguai e o craque Bandeirantes não vai ser o Vini Júnior, cotado para ser o melhor do mundo, Rodrigo, Estevão, Endrick, não, vai ser um paraguaio, roda aí. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Mestre. Balbuena, melhor em campo. Não. Tirou tudo. Não é possível. Tirou tudo. E outra, o Vijaçante jogou muita bola também. Mas eu vou ficar com o Balbuena porque o que aconteceu no segundo tempo? O Brasil ficou cruzando bola na área. O Luiz Henrique levou vantagem sobre o Júnior Alonso, mas quantos cruzamentos ele acertou? 2. E o Balbuena posicionado, esse Velasquez que entrou, a saída do Alderete, que é zagueiro titular, entrou o Velasquez, eu achei que o Paraguai ia sentir também na bola aérea. O Brasil facilitou muito o posicionamento do Paraguai. O Alfaro, né? O Alfaro reduziu o espaço do Brasil e jogou no contra-ataque. E só não fez 2-0 porque o Isidro Pita, né, se atrapalhou em alguns lances e o próprio Enciso também não teve muita velocidade para conduzir essa bola, porque é um jogador bom tecnicamente. Então é o seguinte, o Brasil se abriu, jogou no risco, é verdade, mas o Paraguai se defendeu e se defendeu muito bem. Balbuena, para mim, o melhor em campo. Band News TV está transmitindo aqui o primeiro debate à presidência dos Estados Unidos entre Trump e Kamala Harris. Eles durariam quanto tempo no Esporte em Debate conosco, falando sobre eleições norte-americanas? O Trump sobre o Capitólio, acho que 12 minutos, eu acho. Viu? E a Kamala Harris? A Kamala Harris um pouco mais. Agora, pelas feições, analista de semblante aqui, o Trump está tomando um pau da Kamala Harris. A carinha dele aí. É verdade. Realmente. Não, cara, e essa, não sei que maquiagem que ele põe, mas ele tá, sei lá, cara, ele tá tricolor aqui, é uma coisa impressionante. Muito bem. Gente, o Balbuena foi eleito melhor em campo na vitória Paraguai 1, Brasil 0. Que fase, hein, CBF? Meus parabéns. Parabéns, Balbuena, jogou muito mesmo. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Cio, Viva Sorte, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo.
clareou pra bater, limpou pra bater, incisou outra finta com 3, perdeu a bola. Insiste a marcação, é bote e volta com a seleção paraguaia. Na esquerda, Júnior Alonso, pra grande área, bola de cabeça, corta aqui a bola, Galhães, sobra, voltou fora da grande área. Diego Gomes, limpou, bateu de trivela no canto, na trave, entrou! Gol! De Diego Gomes, na entrada da grande área, ao dominar, corta pro pé direito e manda uma trivela sensacional, ela bate na trave direita e vai pra dentro do gol do Brasil. O Brasil tinha a bola, dominava, mas o Paraguai sai na frente. Um belíssimo gol de Diego Gomes, domina, corta, manda uma trivela, a trave e no meio do caminho, ela bate na trave e entra sem chance pro Alisson. 1-0 Paraguai, Alisson não tem jeito, tá feito. Paraguai 1-0, um golaço de Diego Gomes, Pedro Ramiro. No momento em que o ataque do Paraguai chama o meio de campo e a defesa brasileira de playground, porque o Diego Gomes dominou com uma tranquilidade maior do mundo, ninguém marcou. Bruno Guimarães só acompanhou a zaga brasileira, nem viu a cor da bola. Próxima à meia-lua do gramado, Diego Gomes bate de 3 dedos, uma trivela espetacular, a bola explode na trave direita do goleiro Alisson, que não pôde fazer nada. Atleta de 21 anos marca o seu segundo gol com a camisa do Paraguai, que vence 1-0. 11h38, abrindo os trabalhos, é isso aí, o apito final, Rádio Bandeirantes. Ao meu fundo aqui, Nina Gagliotti, que vai trazer já o super placar da Bandeirantes daqui a pouquinho. Ó, Ninoca, atenção, hoje a gente tá tranquilo, aqui, ó. Precisa ir embora, 4 da manhã nós vamos embora, tá? Você toca apresentar o Pulo do Gato comigo aqui, eu faço o papel do Pedro e você da Silvânia. Claro. Pode ser? Então pode. A gente vai ficar de madrugada inteira. Você pulou aqui. O Bandeirantes a Caminho do Sol, pulou tudo. Ah, Caminho do Sol vai não tem vai mais, dar né? tempo. Bom dia. Não, sim, mas se a gente vai ficar aqui de madrugada, a gente reinaugura o programa, perfeito? E aí a gente faz até uma análise profunda do debate presidencial americano. Nada como o improviso no rádio, né? Fantástico. 11h40, a gente vai daqui a pouquinho fazer uma bela girada com a Nina Gagliotti aqui do Super Placar da Copa do Brasil. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, a retomada da Sul-Americana, vem Libertadores pela frente, afinal de contas daqui a pouquinho vai bater meia-noite e aí teremos jogos da Copa do Brasil, transmissão da Bandeirantes, claro, em destaque 9 da noite, Corinthians recebe a equipe do Juventude na Neoquímica Arena lotada. E o Memphis Depay não está inscrito na Copa do Brasil, mas quem sabe não aparece nos camarotes do estádio corintiano para fazer o torcedor ficar ainda mais expectativa. E claro, o Clube Atlético Paranaense. Esse sim, 9h30 da noite. Esse sim, 9h30 da noite, vai enfrentar e vai se classificar diante do Vasco, se Deus quiser, e ele há de querer na Liga Arena lotada. 11h40, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho nós teremos aqui o Gabarito com o Mestre Pretzel, o quadro Alô Torcedor, vamos colocar de novo o gol do Canhão, a vitória, e que golaço do Paraguai, na vitória 1-0 em cima do Brasil, e claro, em instantes, a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. 11h40, continue participando conosco, 11-99904-8756, o apito final que começa agora com a sonoplastia, os dedos mágicos, os dedos de ouro de Michel Lopes, na central técnica Beto Rebeck e no switcher com imagens do Alexandre Marques. O apito final volta em quanto tempo, Misha? 2 minutos. Rede Bandeirantes de Rádio. Se apronte para votar. O e-título com foto vale como documento na sessão eleitoral e também serve para justificar a ausência. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Os institutos federais transformam a vida de milhares de brasileiros. Por isso, o governo federal está retomando os investimentos na educação profissional e tecnológica. Serão criadas 100 novas unidades e 140 mil novas vagas em todos os estados do país. E isso é bom para todo mundo. Consulte a expansão em gov.br/MEC. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações.
celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Muitos estudantes abandonam as escolas porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia para os alunos do ensino médio de escolas públicas. São R$200 por mês de aula, mais R$1.000 por ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia. O incentivo para seguir no rumo certo. Saiba mais em gov.br/Pé de Meia. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Se apronte para votar. O e-título com foto vale como documento na sessão eleitoral e também serve para justificar a ausência. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h45 vai marcar o quinto sinal. O Brasil perdeu. Ei, Brasil! Perdeu por 1-0, tá? Na saída de campo, Lucas Moura, ele foi ouvido, ele falou, a confiança continua, é um processo, vamos continuar trabalhando duro para que a gente possa melhorar essa situação. É papo de coach isso aí, cara. Que processo que é, cara? É o Brasil jogando. Marquinhos também falou, mestre, sei como é o ambiente, a seleção brasileira não é um lugar fácil de se jogar. Tem que ter personalidade e inteligência. Aí sim. Todos aqui precisam disso. Temos que retomar a confiança com bons jogos. Depois o individual vai prevalecer. Aí sim. Seleção brasileira não é um lugar fácil de se jogar. Por quê? Sim, viu? Ele foi o mais perto da realidade. Não, é óbvio que fácil tem pressão. é jogar na Gâmbia, velho. É óbvio que tem pressão. É. Só que antigamente a pressão era em cima, sabe de quem? A pressão era em cima do Ronaldo Nazário, do Ronaldinho Gaúcho, do Rivaldo, certo? Do Adriano, do Romário, do Branco, do Dunga. Olha o temperamento da seleção atual aí, o temperamento. Tu sabe, eles não reagem. Eles estão disputando uma pelada. Olha o que é o Vinícius Júnior, cara. Tomou um cartão, demorou pra tomar um cartão, só sabe reclamar do árbitro. Paquetá péssimo. Também, o Bruno Guimarães no Newcastle joga, sabe, ele voa no meio de campo do Newcastle. No Brasil ele é o quê? Um poste. Tudo bem. Não precisa trocar o treinador? Não sei, mas tá na hora de um estrangeiro assumir a seleção. Já quer mandar o Dorival embora. Não, a questão não é essa, viu? A questão não é essa. Tem que mudar a cúpula da CBF e botar gente que entenda de futebol. Não, então tá bom. Não, então a gente não debate. Fica só fazendo. Viu? Só fica fazendo um negócio jocoso. Porque essa é a seleção do Edinaldo, que é uma porcaria. A seleção da CBF, que é um catado, certo? Isso. É uma seleção política. Jogadores, certo? Não tem nenhum temperamento, liderança zero. E o Neymar, assim, sem um tornozelo, tá? Entende a figura que eu tô fazendo? Em novembro, como é que tu tá, Neymar? Posso jogar... 40%. Eu tô 40? Tá bom. Pode jogar quanto tempo? 12 minutos. Vem. É isso, cara. Olha a que ponto chegou. A que ponto chegou. E não é um exagero. Pô, 2 jogos, né? Os caras jogam bem nos seus clubes. Chegam na seleção, eles não acertam um passe, cara. É verdade.
Aí também, viu, tem que melhorar o aspecto coletivo, mas também tem que olhar para a comissão técnica. A comissão técnica não pode, viu, passar batida em 2 jogos tão ruins com a seleção brasileira. E outra, hein? E contra Equador e Paraguai. Não foram contra Uruguai, Argentina e Colômbia. Tem razão. Certo? Ô, gente, é o seguinte, eu vou ser bem transparente com o nosso ouvinte aqui, até porque, como eu falei, a gente não tem hora para ir embora hoje aqui. Precisa ficar até 3 da manhã, a gente vai ficar, porque o nosso compromisso é com a notícia, é com as entrevistas, é com o ouvinte, é com a participação da galera. Só que nós temos aqui o horário político, né? Então, até meia-noite, a gente tem alguns compromissos comerciais a serem colocados aqui, além dos nossos parceiros comerciais, sempre importantes. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o partido político antes da meia-noite, que é a nossa obrigatoriedade, vamos assumir a nossa responsabilidade aqui, nosso compromisso, e aí eu tenho certeza que já a partir da meia-noite, aí, velho, vamos no osso, entendeu? Sem BO, sem pausa, vamos direto. Então até a meia-noite vou pedir um pouquinho de paciência para o nosso ouvinte. Me dá mais 3 minutinhos que a gente já volta para falar mais um pouquinho. Aí antes da meia-noite mais 3 minutinhos e depois, meu irmão, é pau cantando até o fim. Pito final, hein? Já já. Rede Bandeirantes de Rádio. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Boleirada, papo reto. O Brasil é uma grande arquibancada. O golaço no estádio vira zoeira na rua. Aquele lance de segundos vira horas de resenha. E a comemoração vira tiração com os vizinhos. Ih, foi mal, mané. Não dá pra segurar. Chega na gastação aí. Entra na torcida aí. Sporting Bet. Faz o Sporting Bet aí. Proibido para menores de 18 anos. Consulte condições em sportingbet.com. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem Estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Vai ser épico. O primeiro evento esportivo da história na esfera de Las Vegas. Sábado, dia 14 de setembro, o campeão Sean O'Malley encara Merab Dvalishvili no peso galo. Uma trilogia para decidir quem é a maior campeã do peso mosca. Alexa Grasso ou Valentina Shevchenko. E o brasileiro Diego Lopes promete travar uma guerra contra Brian Ortega. Assine o UFC Fight Pass e não perca. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Maiores de 18 anos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h51, estamos de volta já. Quero agradecer de novo a paciência do nosso ouvinte. Eu queria falar o seguinte, gente. É difícil a gente conviver com algumas pessoas porque eu espero que a falta de educação ela não seja contagiosa. Alexandre Pretzel, alguma vez na sua vida, quando convidado a uma festa de casamento, você já esteve presente, mas não comprou o presente para os noivos? Não. Nunca. Pedro Ramiro? Nunca. Tem que sempre dar o presente antes. É uma coisa de etiqueta, cara. Coisa de etiqueta você dar o presente. E você, Cabela? Não, sempre. Eu não piso numa festa de casamento
Não, sem e dar assim, o presente e outra, pras pessoas. esquece, que isso, cara? filtro de água, nunca que eu vou dar um filtro de água, por exemplo, pra um amigo, assim. Ainda mais uma pessoa que tem. Entendi. Assim, então tem que ter uma certa cautela nesse sentido aí. O que é, Ramiro? E vamos falar de seleção brasileira daqui a pouco Vamos também, falar né? de seleção brasileira. Até porque a gente tá aguardando a entrevista coletiva do Dorival Júnior, Ramiro tá aqui, o Pretzel pra analisar, e o Brasil jogou Quer mal. apostar como ele vai reclamar da arbitragem? Claro que Não sim, tem nada ele da vai arbitragem no desviar jogo. foco. Nada da arbitragem no jogo. Vai, ó, o Brasil caiu pra 5ª posição. Gente, o Brasil é o 5º lugar nas eliminatórias sul-americanas pra Copa do Mundo. 1 ponto a mais que a Bolívia, que hoje não estaria classificada pra Copa do Mundo. Que vergonha a seleção brasileira. Pretzel, daqui a pouquinho tem um gabarito. Queria que você desse mais uma sublinhada em relação ao que mais chamou a atenção positivamente na seleção brasileira e negativamente no pique. Cara, positivamente? Positivamente, ó. Alguma coisa de positivo tem que ter tido hoje. Ou não, teve. não tem nada de bom pra falar. Tem. Nada. Um pouquinho mais de movimentação. Entendi? Olha o que eu tô dizendo. Foi péssimo. Não. Aí mudou, mexeu, melhorou, vai. Melhorou a movimentação do Brasil. Contra o Equador, o Brasil foi estático, né? Olha, melhorou a movimentação. E foi só um pouquinho, viu? Só um pouquinho. Tecnicamente, um time sofrível com bons jogadores. Ninguém dribla no Brasil. É culpa do técnico isso? Um pouquinho, né? O técnico, ele precisa, certo, tirar o máximo de cada jogador. O treinador foi colocado pra isso. E não é o Dorival, é qualquer treinador de seleção, cara. O Ramon passou por lá, não deu certo. Vamos lá. O Diniz foi lá, não deu certo. O Dorival não tá dando certo. Aí eu te faço a comparação, certo? O BKSS assumiu o Equador, perfeito? Já mudou. Olha aí. Quantos jogos? 2. Alfaro assumiu o Paraguai. Quantos jogos? 2. Olha aí. Um empate e uma vitória. Olha aí, quem é o técnico da Bolívia? Que eu não sei se é o mesmo. Não, acho que o Zago saiu, não saiu? Saiu. O Zago saiu. Me ajuda, Ramiro. Quem é o novo técnico da Bolívia? 2 jogos, 2 vitórias. Novos treinadores, o nosso é novo também. E querendo ou não, a melhor geração é a nossa. Em relação a Equador, em relação a Paraguai. É o Zago. É o Zago ainda. Olha só, eu achei que ele não tinha saído mesmo. É. 2 vitórias conseguiu o Eu achei Zago. que ele já saído. Então é o seguinte, pessoal, como não cobrar a comissão técnica? Tudo bem, não vou ficar fazendo aqui, sabe, pedindo a apologia, né, demite, ficar bradando aqui, tem que tirar. Mas tem que olhar um pouquinho para treinadores de ponta estrangeiros, cara. Chegou a hora de novos modelos. Chegou a hora de um novo modelo na seleção brasileira. Alguém que pense diferente. Mesmo que tenha que aguentar o Edinaldo do lado dele. Pô, o Rodrigo Caetano é um cara de lances. É um bom executivo. E o Cícero Souza? O Cícero tá lá porque é amigo do Rodrigo, viu? O Cícero é competente, certo? Mas eu queria saber a função do Cícero. Trabalhar na CBF. Também, né? Trabalhar na CBF é uma barbada hoje. Se o Cícero estiver na base, eu acho que é o melhor lugar para ele, porque ele entende muito de categoria de base. Certo? Transformou a base do Palmeiras. Transformou. Junto com o João Paulo Sampaio. Então é o seguinte, ó. Dizer que não dá para cobrar o treinador, opa! Nós estamos falando aqui o Gustavo Alfaro, com a geração do Paraguai, que é uma das piores da história. Fez 4 pontos contra o Uruguai e Brasil. A gente não tem que olhar para os adversários? Tem. Óbvio. Tem que olhar. E aí escancar ainda mais a mediocridade brasileira. Tem que pegar uma mala, não sei. Pega o presidente do Banco Central. Entende o que eu vou falar agora, certo? Pega esses caras do Senado e da Câmara, que não fazem porcaria nenhuma, certo? Junta uma comitiva política e futebolística com 5 campeões do mundo, certo? E vai lá e convence o Jürgen Klopp a treinar o Brasil. Tô falando sério. Vai lá e apresenta o projeto. Eu não vou muito longe, não. Vai lá e tenta contratar o Klopp, cara. Mas ele tá em ano, parou agora, mas vai voltar. Ele é jovem, ele vai voltar. Eu vou no Equador e tiro o BKSS. Que acabou de chegar por lá. Pode ser também. Ele larga, viu? Bom, e vem no Brasil brincando. O Bielsa é o segundo argentino a treinar o Uruguai. Isso é uma quebra uma quebra histórica. É gigantesca. Passarella foi o primeiro, foi péssimo. E o Bielsa é o segundo. E vai levar o Uruguai à Copa. Vai. Qual o problema de um argentino treinar o Brasil? Qual o problema? Não. Eu sei que a resistência Mas é ser grande. Gadiardo na seleção Por que não? Por que não? Mas não, eles são muito orgulhosos. Não, tudo bem, isso não vai acontecer. O Brasil não vai contratar um argentino. Mas um alemão. Vai atrás do Klopp, apresenta um projeto. Eu não tô... Pô, o Pretzel tá sendo fictício, certo? Tá sendo sonhador. Não é isso, cara. É uma tentativa. Os treinadores estrangeiros, capelanes, amam a seleção brasileira. Respeitam demais a seleção brasileira. Mestre Pretzel tem razão. Daqui a pouquinho a gente volta aí sim, em definitivo. Vamos ouvir Dorival Júnior no apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Não dava mais para adiar. Vim ver a família.
Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Aquele que tem juros mais baixos, melhor prazo e não tem pegadinhas. Já vivi muita coisa boa. Viva o tio Osvaldo! Mas não tem nada igual a esse momento aqui. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual ao do Osvaldo. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Aqui na Bandeirantes, você acompanha o noticiário das eleições em São Paulo e nas principais cidades do Brasil. O que dizem os candidatos, a estratégia das campanhas, as pesquisas e a análise das tendências do eleitorado e os debates para você comparar as propostas. Eleições 2024. Você mais informado na Bandeirantes. Vixe, o boleto do empréstimo chegou. Surpresa! Se fosse na Euro 17 Crédito, não teria susto. É fácil, seguro e com até 30 vezes para pagar. É o mesmo valor do início ao fim, ou seja, sem surpresas. Fique tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. E muito mais. Euro 17. 0800 888 0017. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ufa, estamos de volta à meia-noite. Atenção, já é quarta-feira e hoje é dia de jogo grande, em Copa do Brasil. Já a Nina Gagliotti vai passar. Corinthians em campo, Atlético Paranaense em campo. Tudo isso e mais um pouco na Copa do Brasil também. O Dorival Júnior começou a falar, já chegou, que demora, hein, Ramiro? Fala pela primeira vez, depois da sua primeira derrota sob o comando da seleção brasileira. Fala, Dorival. A expectativa era muito positiva para que pudéssemos realmente ter um jogo um pouco mais consistente, jogar de uma maneira tranquila. Eu acredito que até o momento que nós tomamos o gol inicial, nós tínhamos essa condição. Nós estávamos buscando nos posicionarmos em campo e, de uma certa forma, conseguindo, com trocas de passes, colocarmos a equipe paraguaia atrás da sua linha de meio campo. A partir do momento que sofremos o gol, nós nos perdemos e tudo aquilo que vinha sendo construído até o final da primeira etapa, nós acabamos deixando e abrindo mão daquela condição que nós viemos tendo.
Foi uma pena, para mim foi o pior tempo desse período que nós aqui estamos, e isso acabou comprometendo o resultado final. Dorival, Gabriel Salaf, Conte Verde. É a sua primeira derrota, né, na seleção brasileira. E justo no momento que a gente vê muita pressão sobre essa questão de como o Vini Júnior atua, de como o Paquetá, enfim, outras peças que jogam em grandes cenários, têm grandes nomes, e também esse ponto que o Brasil, por exemplo, enfrentando o Gustavo Alfaro, a gente vê um jogo que o Brasil não consegue criar. Tem uma resposta para isso? O que você avalia disso que dá para tirar, que às vezes acaba prejudicando, como você disse, um pior tempo nesse ciclo que você está à frente da seleção? Eu acho que de um modo geral você tem que buscar e ganhar um equilíbrio rapidamente. E nós temos um posicionamento, nós temos uma postura que nos dá a posse de bola, uma troca de passe com velocidade, e está nos faltando o detalhe mais importante de uma partida, que são as infiltrações e os momentos finais, para que possamos ser um pouco mais incisivos e um pouco mais diretos. É uma pena isso, estamos trabalhando bastante para que melhoremos essa condição, mas acabou isso, principalmente na noite de hoje, comprometendo muito o nosso resultado, principalmente em razão da primeira etapa, e deixamos muito a desejar. Professor, boa noite, Paraná lhe abraça. Fizemos um início bom, depois foi claudicante ao longo do primeiro tempo, e o segundo tempo nós mostramos muita raça, muito empenho. Mas o que mais me despertou a atenção, a instabilidade emocional de certos jogadores, de modo especial, por exemplo, o Vini Júnior, que tomou um cartão praticamente de graça, né? Pelo menos a gente vendo a longa distância. Essa instabilidade emocional é exatamente pela necessidade que o time tem de ganhar e que a gente busca estar entre os 4, 5 primeiros colocados, professor? Olha, não é que pelo momento, pela situação, é uma instabilidade natural de quem está dentro de uma partida. Você está brigando para tentar fazer o seu melhor e nem sempre isso acontece. O que deu para sentir é isso. Não só com ele acabou acontecendo. A própria maneira como foi a primeira etapa, muito carregada, nos faltou, sim, nos faltou muita coisa hoje, eu sinto, sou responsável por isso, não quero aqui penalizar atleta nenhum, eu acho que nós temos que trabalharmos e entendemos que nós precisamos de muito mais para que possamos chegar ao nível que todos queremos. Nós estamos buscando a todo custo. Não é simples, não é fácil, é trabalhoso, mas nós temos que intensificar para que encontremos rapidamente esse caminho. Dorival, aqui o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. O torcedor clama pelo Neymar. Qual é os seus planos com ele? Será que em outubro você consegue já ter o Neymar, ou novembro, ou só para o ano que vem? A gente pode fazer algum tipo de projeção? Pelo amor de Deus, não estamos convocando, não, só para dar uma resposta ao torcedor que gosta do futebol do Neymar, por favor. Eu acho que primeiro ele tem que retornar dentro do seu clube. Até então, não há como fazê-lo. É natural que nós estamos sempre em contato, tentando entender o momento do Neymar, torcendo aí pela sua recuperação. Agora nós temos que aguardar. Esse processo é um processo lento, moroso. Nós temos vários detalhes, mas eu prefiro que o clube passe todas essas informações, né? Nós as temos, mas não acho digno aqui ficar colocando uma situação de um atleta que seja de um clube que não esteja, nesse momento, à disposição do próprio clube. Então, nós temos que ter esse cuidado. Dorival, boa noite, tudo bem? Conversando com alguns jogadores após o jogo, eles detectam que um dos problemas para não se atingir o entrosamento, o conjunto, a quantidade de jogadores novos que vem surgindo a cada convocação. A gente sabe que isso acontece também em função das lesões. Nessa data FIFA houve o corte do Éder, houve o corte do Pedro. Mas com base no que você já viveu nos amistosos, Copa América e essa primeira data FIFA, e da lista extensa que você tem, você diria que você já tem uma base, ou como os resultados, esse brilho não tem acontecido, essa novidade, chamar alguém aqui e ali e mudar o grupo ainda
é uma tendência para a próxima data FIFA ou para as próximas data FIFA? Obrigado. As alterações que nós temos feito, muito mais pelas necessidades. Nós não tínhamos Rafinha para a primeira partida, perdemos Savinho praticamente em cima da convocação, Pedro da mesma forma. Então, assim, alguns jogadores seriam mantidos, outros, naturalmente, com uma característica um pouco diferente, vindo para esse momento. Eu não coloco dessa forma. Para mim, eu acho que não é isso. Nós temos que assumir, todos nós, um pouco mais as responsabilidades e sabemos que nós é que temos que encontrar caminhos e sermos decisivos em momentos oportunos de partidas. Eu acho que nós começamos a partida bem, tendo o controle do jogo até o momento que tomamos o gol, nos perdemos muito naquele instante e atravessamos praticamente o primeiro tempo sem nos aproximarmos do gol adversário. Então, isso pesa muito para uma partida onde praticamente em 30, 35 minutos você pouco fez, pouco agrediu e pouco se aproximou do gol da equipe adversária. Nós pagamos um preço muito alto por isso. Obrigado, Dorival. Coletivo encerrado. Tá aí, obrigado, a palavra do técnico Dorival Júnior falando sobre essa situação. Constrangido e trêmulo, dá para dizer assim. Mas as perguntas também... que assim, viu, eu não tô lá para perguntar, mas eu posso criticar, né? As perguntas, assim, ninguém perguntou para o Dorival. Depois de que você disse que o Brasil estará na final da Copa em 26, com você... Como é que você vê uma derrota com o centroavante do Cuiabá? Não estou minimizando, certo? Mas o centroavante do Cuiabá em campo, Pita, que nunca tinha sido convocado e jogou muito bem, e o goleiro reserva do Botafogo, que é filho do Gato Fernandes, em campo. Como é que você vê isso? Certo? Você está preocupado? Um dia depois ter dito que vai levar a seleção à final? Se arrepende de ter falado de ter falado? Não deu empolgada, né, jovem? Ai, onde que a gente vai parar, né, gente? Onde que a gente vai parar? O Carlos Gil, repórter da Globo, Ramiro, ele trouxe uma informação aí, eu queria que você destrinchasse um pouco para pegar aí o seu destaque final, Ramiro. Exatamente, o Carlos Gil, repórter da Globo, trouxe a informação de que o Brasil deve jogar contra o Uruguai nessas eliminatórias para a Copa do Mundo, inclusive em novembro, no Norte ou Nordeste. Segundo o repórter, a CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues, escolheria o Norte ou Nordeste para dificultar o transporte do Uruguai, ou seja, uma estratégia para que a seleção uruguaia tenha mais dificuldade para chegar no Norte ou Nordeste, e aí a seleção brasileira tem uma vantagem nisso. Olha, eu quero deixar bem claro aqui, se o Edinaldo realmente falou isso, claro que eu não estou duvidando da informação do Carlos Gil, obviamente que não, mas se o Edinaldo falou isso, olha, esse cara, ele é uma piada, velho, para não falar outra coisa, para não tomar outro processo dele, ele é uma piada, velho. Ele é uma piada. A estratégia do cara é levar o jogo para mais longe para dificultar a logística da seleção uruguaia. Quando é que é esse jogo contra o Uruguai? Novembro. Novembro agora? Dia 14 de novembro. Os 2 de outubro são Chile e Peru. E os 2 de novembro? Deixa eu pegar aqui os 2 de novembro. O Uruguai. Aliás, o dia 15 de novembro tem o Peru no Mané Garrincha, né? Aliás, em 15 de outubro, é verdade. O último jogo vai ser 19 de novembro contra o Uruguai. 19 de novembro contra o Uruguai, dia 19 de novembro. O Brasil vai jogar. E 15 o Peru? Isso. Tá, mas então em outubro só tem um jogo? Desculpa, o Peru é em 15 de outubro. Vou confirmar aqui direitinho. Pera aí, novembro quem é? O Brasil joga para as eliminatórias, inclusive para a Copa do Mundo agora. Vai ter data FIFA já em outubro, dia 15 contra o Peru. O Chile dia 10. É Peru e Chile, e aí, a próxima data FIFA. O Chile em Santiago, o Peru em Brasília. O Chile fora. Aí depois em novembro... Onde que é o jogo no Peru? Não Brasília. Sabe. Brasília, isso. Tá. E aí a 11ª rodada, que vai ser dia 14 de novembro, contra a Venezuela, fora. Certo. E aí depois joga contra o Uruguai. Na verdade, o Uruguai é 19 de novembro. Então Argentina e Colômbia só no ano que vem, com o Neymar. Provavelmente com o Neymar, é isso. Bom, se bem que a Colômbia vai ser muito provavelmente em março de 2020. Argentina e Colômbia. Isso. Aí o Neymar volta. volta. Cara, se realmente o Edinaldo falou que vamos pro norte ou pro nordeste para dificultar aí a questão logística do Uruguai, é uma piada, velho. É uma piada. Assim, a ponto do povo nordestino vaiar o presente antes da bola rolar. Porque não é essa estratégia. Cara, a estratégia é você tentar, cara pálida,
reaproximar o público que não tem interesse nenhum nessa porcaria que vocês transformaram no produto comercial. Mas não é possível, cara. Que burrice. Que burrice, cara. É tão difícil pensar. É tão difícil vocês da CBF aí terem a humildade de ouvir um pouquinho as pessoas que também trabalham na imprensa, as pessoas que amam o futebol e que ainda tentam gostar da seleção brasileira, que é a seleção da CBF. Cara, vocês são muito ruins. E olha, me arrisco a dizer, até de certa forma mal intencionados, porque não é possível que vocês tenham boas intenções cobrando 400 pau, o ingresso mais barato, para um jogo contra o Equador, que não tem apelo nenhum, rivalidade alguma, história nenhuma, sem o Neymar, que é o que todo mundo gostaria de ver no campo de jogo. Edinaldo, pede para sair. Você é um incompetente como dirigente. Você não sabe nada de futebol. Não tem condições de assumir a cadeira presidencial da CBF. Devolvam a seleção brasileira ao povo. Chega de tratarem a seleção brasileira como um produto comercial. Porque vocês querem mais dinheiro, querem mais não sei o quê, querem mais politicagem. Chega até quando? Vocês estão acabando com as categorias de base do futebol brasileiro. A gente não consegue ter um lateral direito, não consegue ter mais um zagueiro, não consegue mais revelar lateral esquerdo, revelar bons jogadores a nível... mas revela bons jogadores que vários estão nos principais clubes do futebol do mundo. Gente, vamos comparar a geração. O que aconteceu que a gente não consegue mais revelar Rivaldo, Ronaldo, Romário, até Djalminha, cara, que não conseguia jogar a Copa do Mundo, porque o nível de competitividade era muito maior. Hoje qualquer um, velho, bateu 3 bolinhas ali, num time mediano da Europa, já é convocado, já ganha sequência. Essa influência de empresário também, que é um saco, cara. E tem um detalhe, saco. né? Patrocinadores, um saco, velho. Eu não engulo a história do Andrei. Eu vou falar toda vez que eu estiver aqui. Até um dia que a Band não me quiser mais aqui, eu vou continuar falando. Fernando Diniz, quando era treinador, convocou o Andrei, coincidentemente ou não, precisava de pontos para jogar na Premier League. Esses pontos ele só conseguiria conquistar sendo convocado para a seleção brasileira, pois foi convocado para a seleção brasileira e nunca mais lembrado. Coincidentemente ou não, ele bateu os pontos, as metas necessárias, joga lá na Premier League e nunca mais foi nem cogitado a vestir a camisa da seleção brasileira. Aí vocês querem vender, passar para nós, público, torcedores, jornalistas, imprensa, cronistas, que não tem influência disso. A Capela, você está insinuando o quê? Eu não estou insinuando nada. Eu só estou trabalhando em cima de fatos. Por que o Andrei nunca mais foi chamado, cogitado, falado, lembrado, nada? Mas aquela oportunidade, não, o Andrei tem que estar aqui. Por que tinha que estar aí? Porque era uma coincidência, só os pontos necessários para jogar na Premier League? Faça-me o favor, otário eu não sou. Oi, Ramiro. E tem um detalhe, né? Se a estratégia da CBF for mesmo essa coisa da distância, o Brasil vai jogar dia 14 contra a Venezuela fora de casa. Então a distância, peguei aqui a distância de Caracas, vamos supor que o jogo seja em Fortaleza. Distância de Caracas até Fortaleza dá 5 horas e pouco de voo. Aí, tudo bem, 5 horas e pouco de voo que o Brasil teria de Caracas até Fortaleza na próxima rodada aí das eliminatórias. O primeiro jogo contra a Venezuela seria dia 14, depois contra o Uruguai, quem sabe em Fortaleza, no dia 19. 5 dias depois o Brasil teria que viajar antes cerca de 5 horas de avião. Aí você pega o jogo do time do Uruguai. O Uruguai vai estar em Montevidéu jogando contra a Colômbia dia 14 e depois viaja supostamente aí a Fortaleza. Vamos colocar Fortaleza. Da mesma distância de voo. Ou seja, até essa suposta estratégia aí não daria certo. Porque a distância que o Brasil vai ter de um país para o outro, de Caracas, lá na Venezuela, até aqui o Nordeste brasileiro, o Norte, é a mesma que o Uruguai teria de Montevidéu até aqui o Nordeste brasileiro. Então, essa estratégia de nada adiantaria também, essa suposta estratégia montada aí pelo Edinaldo Rodrigues. Um gênio, né? Um gênio, que acho que nem de geografia ele sabe também, né? Ramiro, um abraço, parabéns pelo trabalho. Até a próxima, hein? Voltaremos nesta quarta-feira com o Corinthians em campo, hein? Amanhã estamos de volta, hoje, né? Estamos de volta porque o Corinthians vai a campo. E só um detalhe, então, novamente, passando essa situação da seleção brasileira e passando esse calendário que vai disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo, joga novamente em outubro, tá? Novembro, e depois também em outubro, primeiro contra a equipe do Chile, dia 10 de outubro, depois contra o Peru dia 15, tá? E aí, na sequência, outra data FIFA para encerrar 2024, contra a Venezuela dia 14 de novembro.
E depois, dia 19 de novembro, contra o Uruguai, dentro de casa. Brasil que voltou a perder para o Paraguai depois de 16 anos, a primeira derrota sob o comando do técnico Dorival Júnior. Capela. Abraço, Ramirão. Um abraço a todos. Grande Pedro Ramiro, repórter Bandeirantes, que estará hoje na Neoquímica Arena com um jogaço. Bandeirantes, 9 da noite, torcedor. Não perca a hora, não é 9h30. 9 da noite a bola vai rolar com o Ulisses Costa da transmissão Bandeirantes. Eu tô no jogo. Você quer pular os comentários, mas eu tô no jogo, só para deixar então, claro. Então, me permita, foi falha minha. Transmissão da Bandeirantes, 9 da noite, a narração é dele. É de Ulisses Costa. O repórter Bandeirantes é Pedro Ramiro. E nos comentários, Pretzel. Vamos com o gabarito do jogo. Eu faço 2 sessões de pilates antes do jogo. 2. Pra quê? Por causa da lombar, né? Pra carregar a transmissão. O Ronaldo vai comentar o jogo? Sei. Sei. Eu não olhei a escala, não vou negar pra vocês. Deixa eu ver a escala aqui. Pera aí, o Capri mandou. Ei, o Ronaldo vai então, Xandão. Vai. É 90-10. 90 pra ele, 10 pra você. Exatamente. Bom, com o Ulisses chamando, né? Vai ser mais ou menos uma base de 8x2. Vamos com o gabarito do jogo, Misha. Gabarito do jogo. Vou começar com o Paraguai. Os caras jogaram muito e ganharam da seleção brasileira. Mereceu a vitória. Gatito Fernandes, que nota? 6,5. Juan Cáceres. Cáceres, 6. O melhor em campo no seu voto foi Fabian Balbuena. 7,5. Xerifaço hoje. Júnior Alonso toma amarelo. Mas sofreu muito com o Luiz Henrique no segundo tempo, 5. Alderete foi substituído porque o Endrick bateu nele. Mas até ali não estava mal, 6. Velasquez foi bem, entrou na vaga dele. E manteve o nível, 6. Bobadilha, jogador de São Paulo, tomou amarelo. Jogo muito bom do Bobadilha, 6,5. Gomes tomou amarelo, mas fez um golaço. 7. Ramon Sosa. Sosa, 5. Vidia Sante foi bem. Muito bom jogo, assim como o Bobadilha, 6,5. Jogador do Grêmio. O Almiron, eu acho esse Almiron um bom jogador. É bom, mas hoje não foi tão bem. Os 2 jogadores bons do ataque do Paraguai não foram muito bem. Almiron, pra mim, 5. Cuenca entrou pra fechar o meio, sem nota. Enciso, hoje tava muito, muito faceirinho, muito peladeiro, né? 5,5 pra Enciso. Riveros, sem nota. Isidro Pita, hein? 7. Olha só. 7 para Isidro Pita. Daria um calor no Marquinhos e no Gabriel Magalhães, hein? Impressionante. 7. O Pita que fez o Fura-Fila? Foi aqui em São Paulo. Celso. Né? O Celso falecido Pita. já. Foi ele, né? Sim, claro. Falecido há muitos anos. Exatamente. Ele que fez o Fura-Fila. Que ano faleceu o Celso Pita? Rapaz, deixa eu ver se eu puxo aqui. Não, se tu falou que são há muitos mais anos, de tu deveria anos saber, faço, então. Há muito mais de 10 anos. Agora tu faz que 20 desafiar a anos nossa memória. Não, peraí, não mostra aqui. Deixa eu puxar aqui, ó. Eu acho que ele faleceu quando eu tinha, cara, uns 15 a 18 anos, hein? Faz mais de 15 anos que ele faleceu, se eu não estou equivocado. Pode puxar aí. O Ramiro, ao invés de ajudar, não. Quando foi que ele faleceu? 2009, aí, ó. Tempo, 15 Faz anos. muito tempo. Aí, ó, falei pra você. Isso aí eu lembro muito bem disso, cara. Alex Arce. Não é o Corinthians que queria contratar esse cara aí? 5. Limitado em 5. Ainda bem que não contratou, hein? Porque ele é cozido. Gustavo Alfaro, técnico paraguaio. No tático. É claro que é um exagero, mas, viu? 4 pontos contra o Uruguai e Brasil em 2 jogos. Nota 7,5 para o Alfaro. Nossa, bela nota. Gustavo Alfaro. Agora, rapidinho, Pretzel, um resumo em 10 segundos. Um catado aí do Paraguai. 0 a 10 e por quê? Eu acho que o Paraguai vai lutar muito para ir para a Copa. Talvez na repescagem. Talvez, certo? Mas é inegável que o Paraguai evoluiu com ele. É inegável. São 2 jogos contra times melhores. E ele consegue 4 pontos. Uma média do Paraguai hoje, 6,5. 6,5. Passa bem de ano. Vamos com as notas. Nossa, as notas do Brasil. O Brasil perdeu pro Paraguai, velho. Vamos lá, Brasil. Aqui é Brasil. Goleiro Alisson, cara. Não dá, né? Alisson. Foi uma bola no gol, né? Mas foi uma bola indefensável, achei. Sim. Aí a minha tese é o seguinte: o goleiro, quando ele não tem culpa pelo resultado e perde, 6. É que, cara, a gente acompanha a Premier League, né, Pretzel? A gente ama o futebol europeu também, a gente assiste. Não é porque a gente não fala tanto aqui na rádio que a gente não assista. Mas pelo pode escrever, viu? Vê. Aquela minha entrevista com o Tafarel, tu concorda comigo? Eu concordo. O Alisson é o titular da seleção brasileira. Quando o Tafarel, viu? O Tafarel é o treinador de goleiros da seleção, o Alisson é o titular. O Tafarel é o treinador de goleiros da seleção, o Alisson é o titular. Mas eu acho, Pretzel, eu acho assim, velho.
pra mim não orna um cara ter 3 Copas do Mundo seguidas como titular, velho. Sinceramente, 3 Copas seguidas como titular, se fosse um extra série, vamos lá, um Ronaldo Fenômeno, um Romário, um Rivaldo. Terceira Copa do Mundo como titular, sabe? Deixa um pouco pros peixes, né? Pros outros jogadores que estão aparecendo. Aí o Edson Gonçalves, ó, tira o Tafarel. Eles tiraram, mas o Tafarel voltou. Porque os goleiros do Brasil não estavam tão bem assim, né? Fazer o quê? Um abraço ao Otávio Salazar, Alisson Fraco, ao Walter Vieira. Melhor ter ido assistir o Masterchef. Então tá certo. Ia ganhar mais, tem razão. Bom, Alisson, nota 6, Danilo. 4. Marquinhos. Marquinhos, bom jogo do Marquinhos pelo que foi o Brasil. 6. Eu acho ele atrapalhado na zaga. Gabriel Magalhães. 5. E o Arana, hein? 3. Puta, Arana também. Estevam. Sem né? nota. André correu uma barbaridade. Hoje 5. 8 na sexta, hoje 5. Nossa, se o André tomou nota 5, imagina o Bruno Guimarães. 2. Nossa, não jogou nada, velho. Nada. Luiz Henrique, entrou na vaga do Luiz Henrique? Bruno Guimarães. Um dos melhores em campo. Um cara que tentou alguma coisa, apesar de abusar dos cruzamentos. 6. Lucas Paquetá tomou amarelo. Jogou nada também. 4. Gerson entrou de lateral esquerdo. O Gerson entrou aos 49. Não, perdão, aos 33. Não, eu tô vendo aqui, 33. Mas sabe, não, pouco tempo com a bola no pé, 4,5. Rodrigo, 5,5. Coitado também, outro que entrou numa fogueira danada, Lucas Moura, sem nota. Hendrick não jogou nada. 4. João Pedro foi bem. Olha, 2 bolas, quase fez um gol. Não, deu um passe para uma e de cabeça quase fez o gol. 6. O Vini Júnior tomou amarelo. 4. Técnico Dorival Júnior. 3. Irmão, onde a gente vai parar, velho? Que coisa, fase, cara. Que fase. Os melhores do Brasil, tá? Luiz Henrique, João Pedro e Marquinhos, pra mim. Os melhores do Brasil. Que nota mestre Pretzel merece depois Ah, não, aí eu deixo pra opinião pública, né? Mas se fosse você a opinião pública, daria quanto de 0 a 10 a sua participação? É que o conteúdo ele continua, né? Ele não oscila. Ele não é um eletrocardiograma, sabe? Ele não oscila. Ele mantém uma linha uniforme. Exatamente, uma linha uniforme, e aí a média, 8. Plantão esportivo foi do seu agrado aqui? Tudo bem, né? Foi, mas... Na Gagliotti, tranquilo. Eu só fiquei pensando, que ela me falou 3 vezes, né? Se o Gustavo Gomes tivesse jogado. Eu não sei porquê, meu. Talvez um conflito de interesses, não sei, né? Mas 7,5. Repórter, né? Ramiro é brincadeira. Ramiro. Errou demais as datas. Não, brincadeira. Amanhã eu vou dar um calendário pra ele. E de papel ainda, né? Não precisar do digital. 7 pro Ramiro. Não, né? Michel Lopes, Caiame Martins, Beto Rebeck e o Ale Marques. O Ale mais ou menos, tá pedindo pra encerrar a live. Que isso. Nota 10 pra nossa equipe, sem dúvida nenhuma, né? Sempre nota 10, sempre. Gostou do meu comando aqui na apresentação? Tudo bem? Cara, eu tô preocupado, eu vou dar um calendário pro Ramiro. E assim, vou te dar um cebolão. Sabe o que é o cebolão? Era um relógio gigantesco de pulso antigo, certo? do Faustão, Isso, sei, claro. Vou te dar, tu faz aniversário dia 30 de outubro, dia ruim pra fazer, né? Final do mês, final de ano. Vou te dar um relógio, viu? Um relógio pra tu não estourar os comerciais toda hora, viu? Só isso. Nossa coordenação de esportes tá tranquila, né? Bom, tá dormindo. Tá dormindo já, né? Já tá. De roupa. Não, calma aí. Tá nos braços de Morfeu, né? Sem dúvida. Escutando o rádio, né? Porque dorme com o rádio ligado. Tem uma criança também, Capelão. Fazia tempo que eu não via essa. Olha ele no YouTube aí. O Ale também não vale nada, hein? O Ale é vagabundo que nem nós, Opa, é bandido. Bandidinho, né? Mestre, mas essa parte é boa, viu? Pra descontrair. Cara, todo mundo indo dormir depois desse jogo mequetrefe aí. A gente fica bravo aqui, não adianta. Pessoal, dá pra ver a seleção brasileira. Tem mais 4 jogos de seleção até o final do ano. Mais 4 jogos com esse time aí. Pô, tá exagerando, não. Jürgen Klopp na seleção brasileira. Uma comitiva. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Arthur Lira, presidente do Congresso. Não fazem nada. Alexandre de Moraes. Vai lá, mostra o que é o STF pra ele. Deixa o Edinaldo
no Brasil, mais Cafu branco, Jorginho, Zico, Falcão, para convencer o Jürgen Klopp. Ele vai perguntar, mas e o presidente da CBF? Não, ele não vai mandar nada, quem vai mandar é tu. Tu vai mandar na seleção. Jürgen Klopp na seleção, cara. Um abraço, mestre. Uma honra sempre. Prazer é todo nosso. Meia-noite 26. Hino do Corinthians! Vai, Corinthians! Que legal o Corinthians, né? Ó, vamos encerrar nossa live, Ale. Vamos encerrar nossa live. Traz pra mim, Ale. Traz pra mim rapidinho aqui, ó. Pessoal, vamos encerrar a nossa live, nossa transmissão aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E eu quero só dar uma passadinha com você, Ninoca. Tô devendo pra você esse super placar, porque é o seguinte, o Corinthians vai entrar em campo hoje, quarta-feira. Atenção. Que horas é o jogo do Corinthians, Gagliotti? Por gentileza. O jogo do Corinthians é às 9 horas da noite. 9. Então a transmissão com o Ulisses Costa começa a partir das 8h30. Exato. Mas nós teremos, obviamente, o Concentração com o Ricardo Capriotti, aquecendo, destaques, informações, muita opinião, toda aquela coisa toda. Então o jogo não é às 9h30, o jogo é às 9 da noite. Vamos lá. E os outros jogos? Até porque nessa quarta-feira, jogo maior do Brasil também, hein? Carente de jogo às 9h30 da noite, teremos jogo às 9h30 da noite, Atlético Paranaense e Vasco da Gama, amanhã na antiga Arena da Baixada, né? Agora Liga com Arena, o novo o nome, Liga Arena. Petralha, que pra mim ainda é Joaquim Américo Guimarães, né? Na canetada mudaram o nome, uma vergonha. Mas na ida, Capela, 2-1 pro Vasco, tá? Então vai ter que correr atrás desse resultado. Irmão, você já tem o seu destaque final. Eu vou voltar agora do meu destaque final, porque eu quero dar uma manchete, Vai tá? embora, velho. O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil. Eu gosto assim. Irmão, não há a menor chance. Vem cá, não é zica. Não, você tá zicando, Capela. Eu tô tão confiante que o Atlético vai passar, que vai passar no tempo normal. Vai passar no tempo normal contra o Vasco. Ah, mas embasado em quê? Vai passar. A torcida, irmão. Esse é o embasamento de João Paulo Capelanes. Que ano do centenário, a torcida tá fazendo sua parte, vai ter rua de fogo, a diretoria tá mal, os jogadores estão mal, mas a torcida, ó, vai carregar com aqueles caveirão, o bagulho vai ficar louco. Vamos lá. Tá, deixa eu voltar a falar do Corinthians então, que também precisa fazer um gol para tentar levar essa partida para os pênaltis. Na ida, 2-1 para o Juventude. Se tiver mais de um gol de diferença, 2 ou mais, aí já leva a classificação para a semifinal no tempo normal, regulamentar do jogo. Esses são os confrontos de quarta-feira. Podemos ir para quinta já? Claro. Então vamos para quinta-feira com Flamengo e Bahia. Na ida, Flamengo venceu por 1-0 lá em Salvador. O jogo, quinta-feira, às 9h45. Mesmo horário de Atlético Mineiro e São Paulo. Na ida, o Galo ganhou aqui no Morumbi por 1-0. Aquele gol no finalzinho. Também vai ter que reverter o tricolor paulista. É isso aí. Tá E vai ter concentração também pra esse jogo, claro tá? que sim. 7h30 da noite. Eu e você? De novo? Na verdade, eu não estarei. Mas estaremos você tá vendo como acompanhando a Rádio Bandeirantes, como sempre, viu? Eu estarei. Ah, sem dúvida. Rapidinho, quem passa, Galo ou São Paulo, Pretzel? Só pra saber. Só palpite, só oi. Galo, São Paulo? É. Galo. Atlético Paranaense ou Vasco? Sério agora? Vasco. Qual que é o outro jogo? Corinthians e Juventude? Juventude. Opa, Flamengo e Bahia? Flamengo. Maravilha. Então teremos, na opinião do Pretzel, Flamengo contra Juventude. Flamengo, Juventude, Galo e Vasco. Galo e Vasco. Duas semifinais meio sem sal, eu diria, viu? Se for desse jeito. Afinal, Flamengo e Galo. Flamengo e Galo. Aí tem uma rivalidade forte, né? Sem dúvida alguma. 00:30. Marcou o quinto sinal da Rádio Bandeirantes. Agora eu quero o hino do Corinthians. Vai, Coringão. Vai. Vai, Coringão. Vai mesmo. Vai forte. Tá? Vai forte. Nada contra o Juventude, clube de muita tradição. Já ganhou o Copa do Brasil, por sinal. Mas o Corinthians, cara, na Neoquímica Arena lotada. Agora a fiel torcida corintiana criando uma expectativa, porque o Carrillo chegou, porque tem o Thales Magno. O Garro agora vai conseguir enfiar a bola para um cara que possa fazer gol como é o Memphis Depay, não na Copa do Brasil, porque ele não foi inscrito a tempo, mas... Olha,
Corinthians vai ter que reverter essa situação envolvendo a equipe do Juventude, porque na ida perdeu por 2-1, poderia ter sido 2-0, né, se não fosse o Gustavo Henrique na reta final do jogo. O negócio é o seguinte, no último domingo, eu e Alexandre Pretzel estivemos aqui no Concentração, como tradicionalmente a gente vem fazendo já há alguns meses. Todo domingo, a partir do meio-dia, depois do Eduardo Castro, nós temos o Concentração especial de domingo. Uma concentração que traz muita informação, muito conteúdo, giro de manchetes para você ficar muito bem informado e esquenta o jogo que está por vir, perfeito? Nós recebemos aqui o ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi. Peraí, por que vocês estão entrevistando aí o ex-presidente do clube? Eu vou explicar para você. Mário Gobi, que foi presidente do Timão, repito, ele assumiu o posto de líder porta-voz, melhor dizendo, como ele se autodenominou, porta-voz do Grupo Reconstrução SCCP, Esporte Clube Corinthians Paulista. O que significa isso? Que este Grupo Reconstrução SCCP é o grupo que se juntou para pedir o impeachment ao presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior. O presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, que recentemente esteve no Esporte em Debate conosco lá na Pizzeria 1900, falou que dificilmente passaria o impeachment do Augusto Melo. Alguns meses pra cá, a coisa mudou de figura, virou o fio. Porque muitas acusações, abriram inquéritos, instalaram coisas para lá e pra cá. E o presidente Romeu Tuma Júnior, ele acatou o pedido de impeachment, que agora vai passar por uma votação, investigação, toda a apuração necessária. E nós, democraticamente, ouvimos o outro lado também. O ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, veio aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Foi um debate quente, obviamente respeitoso, só que a gente, obviamente, teve que colocar nossas perguntas em pauta, o que gerou certamente um incômodo ao ex-presidente do clube. E a gente ouve agora um trecho dessa entrevista exclusiva que a Rádio Bandeirantes, comigo e com o Alexandre Pretzel, que nós fizemos aqui no microfone Bandeirantes no último domingo. Fala aí. Sempre bom lhe receber aqui, presidente Mário Gobi. Uma honra, nós temos algo em comum, fazemos aniversário no mesmo dia. E isso realmente é algo muito interessante. Personalidades fortes, dá para dizer assim também, né? Sempre um prazer recebê-lo aqui, presidente Mário Gobi. Presidente. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Pretzel, Capelani. Uma alegria estar aqui com vocês, com a Band e bater um papo com a torcida corintiana. Mas, presidente, eu tenho uma dúvida, e é uma pergunta séria, não é jocosa, né? Sim. Como que o movimento é reconstrução corintiana se o seu grupo anterior acabou com o Corinthians? Não é, não, viu? Não é um negócio meio assim, meio fora de contexto esse nome? Contraditório, viu? Não seria melhor um outro nome? Vocês querem reconstruir algo que vocês, os 90 conselheiros agora, desses 90, tem mais da metade que participou do sem renovação e sem transparência, onde o clube realmente ficou inviável do ponto de vista financeiro, presidente. Apenas, não é contraditório, reconstrução corintiana de algo que vocês ajudaram a destruir, por exemplo. Bom, em primeiro lugar, Pretzel, hoje no Conselho do Corinthians, o Renovação tem apenas 25 membros. O Renovação? Só tem 25 membros. Segundo ponto, esse grupo de 90 membros, ele não é do Renovação. Esses 90 membros, eles pertencem a diversos grupos políticos do clube. O Corinthians hoje tem mais de 15 grupos políticos e esses 90, eles vêm de todos esses grupos. O que aconteceu? Esses 90 membros se desvincularam temporariamente dos seus respectivos grupos e decidiram tomar uma atitude.